definitely, it's a reasonably similar format to last year. Certainly, if you're not tuning in since 2016, maybe a little bit bigger jump where you won't see any of the big legendary Pokemon this year. Not 1, 2, or even 6 Mewtwo. But yeah, I mean, this year I think it's pretty similar to last year, and it's kind of a mix between last year's format and 2015's, where we've got the Mega Evolutions back. So really, Charizard and Metagross are kind of standing out, I think, as the big Mega Evolving Pokemon, but certainly Kangaskhan still making its mark, as well as a number of other powerful Mega Evolved Pokemon. And then many of the Pokemon from the Alolan region are proving to change the game a lot from a few years ago, too. All 4 of the Tapu are fantastic. Tapu Koko has been one of the most common Pokemon all year. Tapu Fini actually surging now and becoming... Misty surging? Ah, yes. Hey, Welcome back, Scott. Bom dia. I missed this. Yeah, becoming one of the most common Pokemon, and I guess for a non-Tapu, Kartana has really been coming up too. It's kind of a Pokemon that I think people are tinkering with a little bit, where the Pokemon in this year's tournament tend to be a little bit sturdier than last year's, which I think makes it tough just because, Fazer TBT hoje, ver se a gente enxerga alguma estratégia do passado que dá pra usar. 60-70% and then immediately be knocked out. Yeah, it's going to be an interesting weekend to see just how some of these Pokemon Eu ia até jogar ranqueada hoje ao vivo, mas eu tô bem gripado. Não ia jogar direito. Of course, also combining that with the Z moves, so there are so many different ways to power up your Pokemon. Last year Z moves proves to be a huge shift to the metagame, sort of similar to some of those gyms that we Deixa eu had pular pras back in the partidas, day. né? Esqueci And que now putting those together with Mega é gravado. Evolutions, it's going to be interesting to see how these players are going to be. Ó, primeira partida do dia 1. James Beak, cara, bem mais novinho. É ele, né? É. Yoshiko. Which Pokemon they choose. Again, they can only bring 4 out of their 6 Sabiam. Pokemon to each game in the best of 3. Dormi às 3 e acordar às 8. Pior que eu dormi meia-noite, mas acordei 3. Eu tô muito doente, cara. Meu nariz já é fechado. Imagina com gripe. What a way to kick off the tournament. Não conseguia respirar direito. Quando eu fico deitado, né? Fecha tudo. It's not a terrible matchup, I feel like, for him. We see Ludicolo and Tapu Koko starting the battle on his side. Gives him the option of both fake out, se eu não me engano, Tapu Koko, and then the option of switching in. Não sei se estou viajando, mas dava pra tu... Eu não sei se podia editar isso, mas o treinador podia jogar Pokébola de formas diferentes nesse jogo. Ludicolo not really too threatened by them, of course, does have to worry about a big poison type attack from the Mega Gengar. Uma coisa boba, mas era legal. Ludicolo é muito bom, cara. Ludicolo durante muito tempo foi meta no competitivo. Acho que se ele tivesse hoje em dia, ele seria também. Em alguma series ele seria, não sei se agora ele seria, mas em alguma series sim. Acho que até atualmente seria. Esse Pokémon é bem... Ele é um ótimo suporte, é bem fortinho e tem um tipo muito bom, né? Yeah, Scizor coming out from Jimmy as the Mega Gengar is going to come out on the field to trap both the Scizor and the Tapu Koko. So Jimmy making the read that he wants that Scizor in against the Gengar and the Clefairy. Mega Evolução e Z-Move junto. Just going for a protect on both the Gengar and the Clefairy, trying to scout out which Pokemon are going to get trapped in there with them. Tapu Koko does go for the Volt Switch, but into the Protect, of course, is still going to be sticking around for at least one more turn. Nice safe play by James there. Important to get Gengar Mega Evolved. That Shadow Tag doesn't kick in until after it Mega Evolved. So now anytime Gengar's on the field, he's got that trap set. If Jimmy had gone for a very aggressive Z move there, it likely would not have paid off. So really not much benefit on James' side doing anything crazy there. Wise just to kind of play it safe. On Jimmy's end, he does get Scizor out, which kind of has been a pretty safe spot here. Really strong against these two. Not too concerned about any of the damage here. And he gets e aí, Fabrício? Valeu, pelo membro. Obrigado. Gripe é muito chato. Sim, velho. Esse meta podia dar duas mecânicas. Mega Scizor
Legal aqui é Clefairy com... Será que a gente consegue? Ah, tem umas hold, né? Porque ela tem Friend Guard, por isso que ele tá usando o Clefairy. Tomou Anchor. Ele achou que o James ia se proteger. Meteu um Anchor no Sword Dance dele. Mega Gengar era muito forte nessa geração, nesse competitivo, por causa das fadas, né? Porque, tipo, Sol e Lua era só fada. Era cheio de Pokémon de fada. Aí no Ultra Sun e Moon voltaram as Megas e aí podia usar Mega Gengar. É uma coisa que a gente podia explorar mais hoje em dia. Tipo, Poison atualmente também é muito bom. Acho que eu devia tentar usar mais o Muck. Tipo, Poison que pode bater, sabe? E aí, Bruno? Tem um Dragouge hoje em dia, né? O Dragouge é dragão e Poison. Pô. E ele pode responder Trick Room também. Era safada. Landorus Therian form is going to be the final Pokemon on Jimmy's side, so no rain option this time. Just the Landorus, the Ludicolo, and the Tapu Koko now in the back, but a Shadow Ball coming out. Actually, James não, acho que é que Mega e Z-Move foi planejado aí, ó. Tipo, esse meta aí, na minha opinião, foi bem legal e bem saudável. A gente vai assistir esse IC todinho hoje e tu vai ver um monte de Pokémon diferente, cara. Ó, aqui a gente já tá vendo um lead de Mega Gengar com Clefairy. Olha os Pokémon do time do Jimmy. Ludicolo, Tapu Koko, Landorus e Mega Scizor, saca? Esse meta aqui, na minha opinião, toda a 7ª geração foi sensacional. Eu não curtia jogar a 7ª geração, mas o VGC foi sensacional. Mas o jogo eu não joguei muito na época, mais por questão de trabalho também. E eu não curtia a vibe dele na época, mas porque eu era chato mesmo. Hoje em dia eu ia amar rejogar esse jogo. Mas o competitivo dessa época era sensacional. Era muito bom. Nice double protect there. I think likely James this side, he's afraid about the potential of a Z move from this Landorus. Certainly would easily knock out Clefairy here with a follow me, or because if it doesn't follow me, he could take out Gengar instead, which I don't think James is likely to allow to happen. But James has to be a little careful here. O Mega Scizor é uma boa resposta para as fadas também. Yep, another follow me going to draw the U-turn away again. So Jimmy has to retreat the Landorus and another Shadow Ball will be enough to pick up. Esse jogo era bem bonito, cara. Bem bonito. A gente vendo a tela um pouco aumentada assim, não parece tanto, mas na tela do 3DS era bem bonito. E aí, Luiz? Z-Move pra mim foi a melhor mecânica até hoje. A animação era longa e atravessava Protect, mas pelo menos não buffava, né? Atravessava Protect, mas não... A maioria dos golpes era mais pra dar dano mesmo. Um crítico. Engraçado que eles botaram round 1, né? Não sei se hoje em dia começa no round 1. Mas eu acho que esse competitivo teve muitos Pokémon diferentes, assim, porque era National Dex, né, nessa época. Ou não? Acho que era National Dex aqui, né? Foi a partir da 8ª que não tinha mais. É, dava pra usar muita coisa. É, tinha um dano reduzido, BGF. Mas o Z-Move era legalzinho, sim. Z-Move foi uma mecânica até que ok.
Eu ainda prefiro um jogo sem mecânica nenhuma, mas... Essa época aqui, Mega e Z-Move era legal também. É que é aquela coisa, né, tipo... Mega não foi muito... Nessa época que era mais balanceado, mas demorou muito, né? Lembrando que isso aqui é 2018. Sexta geração lançou quando? 2014, eu acho, né? Sexta geração em 2014. Tipo, demorou 4 anos pra balancearem as megas, saca? Mas assim, nesse período aí que eu me lembro, era muito Mega Salamence e Mega... Tanto que o Mega Salamence foi campeão mundial, né? E Mega Gengar, cara. Era spam disso. Mega Salamence e Mega Gengar. Aí algumas pessoas usavam Mega Tyranitar. Se eu não me engano, o Wolfglick usava Mega Tyranitar. Se eu não tô me lembrando aqui, acho que ele usava Mega Tyranitar. Algumas pessoas usavam Mega Charizard, porque aquele... Acho que é o especial, né? Que ele fica laranja, que bota sol em campo. Mega Season não deve ser muito usado não, mas se o Jimmy tá usando ali, tinha mais gente usando, talvez. Mas era tudo Mega Gengar e Mega Salamence, cara. Mas era mais balanceado nessa época. Dava pra usar mais as megas. Tu não ia usar Mega Haldun ou Absol, né? Tu ia só perder fazendo isso. Mas tinha outras megas fortinhas e tal. Gengar's not going to need too many more turns to finish this game itself either. Yep, you do have the option to fake out this turn, but that's only going to buy you one turn, basically. It's going to have to come down to... Não, Mega Kangaskhan foi na sexta geração, BG. Mas quando lançou o Uras, né, que é o remake da terceira, ele já foi nerfado. Ninguém usava mais. O Mega Kangaskhan só foi usado na sexta. Quer dizer, pode ter sido usado nas outras gerações, mas ele não era mais forte, não. Porque nerfaram ele e nerfaram o Sucker Punch. Então, meio que destruíram o boneco. Na sétima geração era... Na Ultra Sol e Ultra Lua era chuva de Mega Gengar e Mega Salamence. Certeza absoluta. Aí eles faziam muito Mega Salamence, eu lembro que usavam muito Hyper Voice com Flamethrower. Mas faziam físico também, né? Com Double Edge e acho que Quake. Eu não lembro os outros golpes físicos, assim, mas mesclavam ele, ou fazia especial ou fazia físico. Gengar will just go ahead and protect away this turn, wants to make sure that it's around for the final turns. Landers keeps going for Rock Slides, gonna need a lot of them, Lando. Eu não acho que lista aberta salva muito Teraston não, Ian. Mas Teraston é jogável, entendeu? Só que infelizmente de todas as mecânicas, minha opinião foi a pior. Mas ó, eu acho que no meta atual tá mais jogável, tá mais balanceado no meta atual agora. Esse Z-Move era legal. Deu saudade desse jogo, cara. Acho que eu vou fazer umas lives zerando esse jogo, porque eu não lembro quase nada dele. Tipo, eu zerei uma vez só, na época. E era a época que eu tava trabalhando muito. Eu fiquei de... A sétima geração inteira, cara, de 2017 a 2019, eu só acompanhava o VGC. Eu só assistia os torneios. Eu mal pegava no... Até porque o meu 3DS queimou muito rápido. Sortudo do jeito que eu sou, né? E aí eu tinha que pegar emprestado do meu primo pra jogar, assim. Eu joguei o jogo rushado e nem prestei muita atenção nele. Yeah, and still a third Pokemon in the back. We only saw 3 of the Pokemon that James brought so far. Foi a época que eu menos joguei Pokémon. Mas o competitivo era sensacional nessa época.
Jimmy's going to have to make some adjustments or else just allow that Gengar to trap his Pokemon. Seemed like he made some of the right calls, but you know, James Teve Mixed também? Não lembro de ter Mixed nessa época. Eu não sei se ele ficava muito bem com esse Mixed não, mas é capaz de ter sim, Américo. É capaz de... Era um set possível, sim. Era possível. Pensando bem, era possível. GG. James entrou na cabeça do japonês. Né? I definitely could see that being a big factor in future games. We do see that it's still quicker than Como even after that. Aquele Anchor foi muito bom. Aquele Anchor foi meio que a vitória, né? Porque ele revelou o time dele inteiro no começo do jogo e tinha que ficar se salvando. Né? O 3DS inclusive era preto, assim, igual o dele ali. Terasta horrível. O campeão foi Mega Kangaskhan, mas na sexta geração, vocês estão confundindo. O campeão desse 2018 foi o Mega Salamence, contra um Mega Gengar. 2018 foi Emílio Forbes, o mundial, a final, contra o Paul Ruiz. Eu lembro porque eu torci muito, né, pro Paul nessa época. Eu queria comprar um 3DS também. Passar uns Poké antigos também. Eu não curto muito, na real, tirar meus Pokémon dos jogos anteriores e passar pro atual, não. Eu passo só os que são necessários, né? Eu gosto de deixar lá. Gosto de ter todos os jogos completinhos, sabe? A não ser que eu passe algum Pokémon assim, que tem algum sentimento, né? E aí faça um ovinho dele e deixa lá. Didn't do much anything. So I feel like if he brings Ludicolo, he should also bring Politoed, and hopefully he has some other answer to Tapu Bulu then, who would be pretty frightening. But tough matchup for Jimmy, but I think he'll probably come out with a stronger showing here in Game 2. All right, Game 2 here of our first Swiss round of the North American International Championships. James is actually going to change things up with the Azumarill and the Clefairy, while also Jimmy making some changes with Bisharp, cara. Bisharp. So huge changes on both sides. Queria imaginar que a gente ia ter um King Gambit hoje, né? Bisharp já era forte, né? Não foi à toa que o King Gambit foi um... King Gambit foi o rei do Regulation C, né? Não tem nem como. Acho que foi o Pokémon que mais ganhou título. É capaz do King Gambit ser um dos melhores Pokémon da nona geração, porque eu acho que no Regulation D ele ainda joga muito ainda. E acho que ele vem forte com o Terastal Fairy. Ou em regulamentos futuros ele volta também. Acho que em Game T joga com o lendário restrito. Vamos ver. Pior que ele tem Mega Scizor e Bisharp, né? Bom, mas olha quanto Pokémon fada tem, cara. O próprio Jimmy tem Tapu Koko, se eu não me lembro, né? Se eu não me engano. O James Vick tem Clefairy, Azumarill. E tem um Tapu Koko também, se eu não me engano. Era muito Pokémon fada nessa época. A fada não foi tão forte assim na sexta, pelo que eu me lembro, na real. Falei muito de fada, mas na sexta geração acho que era Hydreigon, Aegislash. Nem tinha muita fada, não. As fadas foram realmente ficar spam de fada foi na sétima geração. That's a lot of scary Pokemon on James's side. Like, we took some time. It was nice to ease into the game in Game 1, ease into the tournament.
Tinha Clefable e Florges, né, na sexta. Mas não lembro de ter chegado tão longe esses Pokémon. Teria que reassistir alguns regionais dessa época. Eu lembro mais do mundial, assim. Tinha muito Gyarados. A gente pode reassistir a sexta no outro dia. Pô, esse Belly Drum Aquajet aí. Olha, interessante também. Inclusive, esse lead que ele fez é o que o vovô usou no regional, né? De São Paulo, pô. Vovô usou, o vovô Max Ben 10, ele fez Azumarill Belly Drum com Maço Hold de Friend Guard, né? Pelo que eu me lembro. Realmente parece interessante. Dá bastante defesa para Azumarill. Caramba, ele levou os dois. Ainda se bufa isso, né? Bizarro. Eu achava que esse Pokémon ia ser broken nessa geração, mas não foi, não. Ainda mais que ele é dragão e fada, dragão e lutador num meta que todos os Pokémon são fada, né? Pô, acho que eu não cheguei a pegar a roupinha dele, eu lembrava que dava pra pegar a roupinha do Komou. Mas eu joguei pouco a sétima, não fiz tudo 100%. Tem que rejogar isso aí. E aí, Renan? Que eu já joguei competitivamente. Cara, KOF, Tekken, LoL, Teamfighting Tactics e Pokémon. Isso aí. Como will just go ahead and protect this turn to try and leave Azumarill off to fend for itself. Tapu Koko also going for a protect. So Landorus also fending for itself and not doing too great of a job taking that boost. Eu ia botar Ragnarok Online no meio porque eu cheguei a ganhar um duelo de clãs no Ragnarok Online em 2007. Acho que foi em 2007, por aí. Teve um duelo de clãs e tal, um campeonato brasileiro, né, no servidor oficial, né? E o meu clã ganhou, cara. Era um cavaleiro tanque lá, ficava correndo pro lado e pro outro. Acho que era 2006, não era 2007 não, 2006. Que não tinha transclasse ainda. Que pra mim era a melhor época, porque o jogo... O PVP do jogo não foi feito para as classes atuais que tem. O PVP do jogo foi feito para aquelas primeiras classes lá. Era mais balanceado. Agora é tudo uma loucura, né? Aquele LoL pra mim, 2015 morreu, cara. A partir de 2015 eu não acompanhei mais e não gostava mais. Até 2015, o LoL lançou no Brasil em 2012, né? Eu joguei LoL desde o Closed Beta. Tem aquelas skins pra quem ajudou a produzir o jogo, né? Entre aspas. Do Cork Espaçonave, o Ramos Verde, lá um monte de coisa. Só que... depois de 2015 a galera deixou de levar a sério. Hoje a galera só quer virar streamer e pegar Egel. Mas até 2015 o pessoal levava bem a sério. O nível era bem acima do que é hoje. Quer dizer, hoje, 2023, eu não posso falar nada. Mas de 2015 até 2019, que eu assisti uma coisa ou outra, não acompanhava mais, mas assisti uma coisa ou outra, era... Até 2020 eu cheguei a assistir umas partidas, eram umas coisas vergonhosas, cara.
Não de mundial, porque a China, a Coreia sempre levam a sério, né? Mas as outras regiões sempre é meme, cara. Os caras sempre preferem ser streamer do que levar o jogo a sério. Correctly, he does just pretty much win the game there. The risk reward is really good, and I think that's something players always have to consider, right? Like, is this really flashy, dangerous play worth it or not? In that case, I think it definitely was. A gente tem que ver o próximo jogo. O que é essa análise aqui? É do time dele? Deixa eu ver. Ah, não. Ó. Como é que Mega Gengar jogava nessa época? Os parceiros dele geralmente eram o Komo, Vincicote e Clefairy. Se eu não estou enganado, a pré-evolução da Winscott chegou a ganhar um regional. Acho que foi um regional dessa geração, não? A Cotone, né? A pré-evolução dela. Bizarramente chegou a ganhar um torneio. Eu não vou lembrar qual, que faz tempo, mas eu lembro que foi bem da hora. E eu não lembro por que ele fez isso, mas usava. Esse bicho aqui era bastante usado, mas não sei se ele chegou a ganhar torneio. E os counters, né? A Mangue é sempre enchendo o saco. Esse bicho por ser ground, né? E Incineroar. Incineroar eu acho que é porque ele tanca tudo que o Gengar tem, mas é porque ele pode ficar dando U-turn, né? Que o Mega Gengar tem Shadow Tag. Os dois têm U-turn. Acho que é por isso que são os counters aqui. E esse bicho acho que é pra dar Spore, não sei. Mas os outros ali eu sei que é por causa do U-turn. Bora ver o próximo jogo. Pô, legal de ver assim que eu não preciso ficar esperando, né? Assistindo 1000 comerciais. Bora ver o próximo. James levou ali a primeira. O Brasil Money é o Ashton Cox, né? Esse nick dele era clássico, cara. Snorlax there and threatening that belly drum or curse depending on how Melvin's chosen to train it, but I don't have a Pokemon like Mimikyu to help support it, to set it up where it's a threat, but it's a little bit different. Uma Master Ball esse mês? Ah, a gente sempre pega Master Ball, né? Eu ia fazer live hoje pegando Master Ball, mas eu tô gripado. Não tô muito bem, sabe? Amanhã eu vou estar melhor e a gente joga. Você era Pinzette? Eu não era nada, cara. Eu queria ver um bom jogo, só isso. Yeah, I mean, I think on Ashton's side, this was definitely the lead to expect. Like I said, we've seen in the past that he has a Drifblim that knows Rain Dance. We'll have to see if that's still true, but if so, it helps a lot against either variant of Charizard. And with this lead on Melvin's side, it's still, it's tricky. It could go either way, right? Perhaps he's using Charizard Y because he's trying to take down Metagross. Perhaps it's Charizard X and he's using Milotic to try to defend against. E aí, Max, agora que eu vi, bom dia. Por causa dos tapos, sim. Essa geração é cheia de fada por conta dos tapos mesmo. Tapo Bulo, Tapo Lele, Tapo Fini, o Tapo Coco. Mas tinha Zumerio também, né? Tinha Clefable ou Clefairy. Ih, tomou Ice Wind. Negating part of that speed boost from Tailwind. A quality turn one there by Ashton, getting a ton of damage off, not attacking into that protect, and that's a nice play there where Charizard's a very appealing target, right? It's a Mega Evolved Pokemon, even though we talked a little bit before, but maybe that doesn't mean what it used to. You really want to take that down if you can, especially Metagross likely in the back for Ashton, get rid of that fire. Valeu, John. He doesn't fall for it, he gets a bunch of free damage and Milo. Não, mas amanhã eu tô bem. E aí, Lucas? Olha o Machado aí. Mora em Curitiba, né, Machado? Poder te ver lá. Se tu for lá no regional. É, Milotic vai voltar. Bora ver o que os caras faziam com ela. Até agora é tudo Ice Wind.
Tirando o speed pro Snorlax passar. Snorlax vai voltar também, né? E o bicho vai ser bruto, imagina. Com Teraston ainda. Will-O-Wisp misses the Snorlax, so not going to be cutting its attack here. The Psychic from Tapu Lele is going to be able to pick up the KO onto Milotic. Cara, ele tentou dar Will-O-Wisp no Snorlax, mas ia pegar? Não tá... Ah, é terreno psíquico, né? Ah, foi péssimo. Não é terreno de fada, né? Tapu Lele, saw the damage it can deal. Certainly a relief for Melvin, not to have to worry about that for the rest of the game. Esses terrenos eram muito exagerados, cara. Sumiam todo o cenário. Ah, o Mega Metagross era bem popular também. Isso aí eu lembrei agora. Que ele respondia a fadas também, né? Ele era bem popular. Se eu não me engano, ele ganhou alguns torneios nessa época. Ou chegou em finais, assim. Eu lembro de finais de gente usando esse Mega Metagross. Not getting that burn last turn is going to make it really tough for Ashton here. He's got to play this one very safe. All right. Drifblim and Metagross trying to decide how to take on this Tapu Koko and Snorlax. It's unfortunate you bring Rotom back and all of a sudden you start getting Will-O-Wisp misses. Snorlax will retreat for Charizard, hoping to eat a free Will-O-Wisp from the Drifblim. Charizard now back out on the field as Metagross is going to Mega Evolve. O Aston Cox foi o que ganhou no Brasil. Cara, eu lembro que ele foi pra final, acho que ele foi o campeão, né? A gente podia reassistir também esse C do Brasil 2017, com o LJ comentando. Vou ver se o LJ aceita o convite dele comentar de novo, só que eu narrando, porque todo respeito, mas às vezes os narradores que acompanhavam ele não entendiam muito do jogo. Não que tem que ser obrigado a entender também. Mas se bem que pra narrar o jogo tem que saber um pouco. Melvin would try to avoid that Will-O-Wisp, which makes sense again. Snorlax, the Pokemon who least affected by Tailwind, so kind of a clear target there, and does a great job. É, a Fig Berry, a Guave Berry curava 50%, né? Era muito. Melvin really needs to make some plays here. Yeah, Ashton really would have liked to have seen a little bit extra damage on that Charizard as well. É, o terreno realmente ficava mais exposto, né? Mas acho que era um pouco exagerado, pô, sumia até o cenário. Charizard Y? Charizard Y, bring out the sun. No double claws. So the drought is going to make the sun harsh on the field, while we are going to get a Z Crystal from the Tapu Koko. Já rejogar as partidas, levar. Coming out from Tapu Koko. Melvin really wants to get some wins on the board here. Ah, não, o Sharktusha quando narra é legal, né? Porque ele sabe e tal. Nossa, e não morreu, velho. Caramba, ele tomou... O Z-Move não morreu, velho. Mega Metagross era muito forte, era difícil matar esse bicho. Por isso que na minha opinião, a sétima geração foi a melhor competitiva até hoje. A sétima geração inteira, tipo Sol e Lua e Ultra Sol e Ultra Lua. 2017, né? 2017 até 2019. Pra mim foi o melhor competitivo, cara. Porque balanceou, melhorou na verdade as megas, né? Não ficou só Mega Kangaskhan pra sempre. Outras megas já começaram a aparecer. E Z-Move era uma mecânica até que ok, né? Não era uma parada meio absurda e tal. Deixava o teu golpe muito forte, mas era... Tu conseguia predicar. Ou tu conseguia tancar, né? Deu recycle. Ih, rapaz, recuperou o Wikiberry. Não morre mais.
Snorlax era muito bruto também. Essa geração aí, Snorlax era muito bruto. 2016? Não, acho que 2016 era Horas ainda, pô. 2016 foi quando o Wolfglick foi campeão mundial, era Horas. Sol e Lua foi 2017. Até 2018 já era Ultra Sun e Ultra Moon. Por isso que deu a polêmica na época, porque... Tipo, eles lançaram um jogo e já lançaram o mesmo jogo logo em seguida, só que... Era como se fosse uma expansão, mas não era. Foi polêmico isso aí mesmo. Foi mal planejado, né? Only one dodge for Snorlax used up all its agility early on. High horsepower now through the burn will connect with Metagross, pick up that KO. The burn is nice, but 18 hit points, not the best position for Metagross to be against. Isso deixou a galera um pouco mal acostumado também, né? Tipo, e eu tenho essa sensação também de que demora muito pra... Sensação de que demora muito pra atualizar as coisas, porque era mais rápido que lançava as paradas. Porque, por exemplo, a gente teve a 4ª geração, que foi o começo do VGC. Aí já teve logo o Red Gold Soul Silver em seguida, que aí já era um outro competitivo. Aí Black White já lançou logo em seguida, aí Black White 2... Entendeu? Aí lançou a 6ª, aí logo depois a 6ª teve 2 mundiais, eu acho, né? Mas depois já lançaram Uras. Então o competitivo mudava constantemente, sabe? Agora, como a geração demora mais, a gente tem essa sensação de que não atualiza o jogo. Also kind of hurts that he had to reveal Curse there. Yeah. I'm not surprised to see Curse on a team that doesn't really have anything to help Snorlax use Belly Drum. So you'd assume he's picking a safer strategy. Era uma parada assim, Bruno. Tipo, eles vendiam um novo jogo com poucos novos Pokémon assim que tu só ia ter se tu comprasse esse jogo. Mas o jogo era o mesmo. Porque sempre teve isso, né? Tipo, Pokémon Crystal, Platinum. Só que Pokémon Crystal e Platinum, ou Emerald, dava umas leves mudanças no jogo, né? Não era exatamente o mesmo jogo. O Ultra Sol e Lua tinha aquele final mais épico e tal, né? Mas... sei lá. Nostalgia. Snorlax de Curse. Ele tem o Wikiberry ainda, né? É, tem que compensar esse burn. E agora, ele vai ganhar aqui de todo mundo? O que o Snorlax tem pra tocar o Drifblim aqui? Nem sei. And also protecting its power points with a protect there and a shadow ball into the Snorlax. No damage on all sides here. Snorlax taking the burn damage. Just over 50% now with the berry. So if there is going to be a stolen knockout, now's the time. Yeah, I mean, it's a good time to hit the critical hit button. But yeah, that'll be key. One thing to keep in mind, also, Ashton way behind on your time, so very unlikely to win a draw game. Rotom does go for a double protect, does not get it, and instead is going to eat this return from Snorlax. Nossa! Olha esse dano! O Snorlax queimado ainda. Caralho, não foi nem crítico, eu pensei que tinha sido crítico. It's close. Probably it survives one more. Yep. And Ashton's probably going to need to bank on that. Looked like it was just like trying to whittle Snorlax down to be as close to 50% as possible. Ah, o Drifblim não tem como bater nele, né? Porque ele tem Shadow Ball. Mas o Snorlax tem como bater no Drifblim? E tem o Return e o que? Nem sei. Return e Frustration, né? Tava 102 de Base Power, né?
All right, well, here it is. The next shot, another Thunderbolt onto Snorlax. Not enough, just gets it right under 50%. So now if Melvin goes for another return here, doesn't, just goes for another curse. I mean, I like that play better. I mean, I think he was Vai reagir quando o LJ tá reagindo ao mundial? Não entendi. Except it kind of sent Ashton back in the wrong direction, especially because with that curse, you would expect that one more return will do it. Yep. I can't imagine that there's any way that Rotom can knock Snorlax out from here, even with the critical hit. The whittle it down as low as he possibly can. Ele só tem esse golpe, Renan, e não tem o que fazer. A única chance dele tentar vencer aqui é dar uns críticos com o Thunderbolt. Get another Thunderbolt off there, but 3 turns of burn damage on Snorlax now. We'll have se ele matar o Rotom, ele ganha. Ele ganha porque ele tem Recycle, ele sempre vai ficar com mais HP. Rotom actually showing ally switch. Rotom has ways to stall this out. Rotom and Drifblim will switch places. So now a gente reclamou um pouco de partidas de Dondoso na Series 1, mas isso já aconteceu tantas vezes, né? Tipo, eu lembro que tinha muito mirror match de estaca-taca, que ia até o jogo terminar o tempo também. Olha essa partida aqui, por exemplo. Já aconteceu várias vezes. Yep, Ashton running low, under a minute left of his É que ele não tinha o que fazer, né? E deu a Light Switch. Já tinha Light Switch aqui, né? Lembrava que a Light Switch era na 8ª geração, sei lá. Get all the way up to +6, +6, -6. Yeah, he's going to save his own PP as well, right? You know, only have so many returns, can't damage Rotom with high horsepower either, but likely has as much PP as he needs. So now you've got this interesting decision where in Ashton's case, do you go for it right now? Do you ally switch? Do you go for a double protect? All reasonable choices. Ally switching and just introducing more wrinkles. But the York time continues to tick down. I mean, yeah. Melvin has 2 full more minutes than Ashton does. Goes for the double protect, doesn't get it. Snorlax does go for the return, but into the Drifblim because of ally switch. Yeah, so the failed protect winds up helping Ashton there. Tipo, o Ashton Cox não tá desistindo, galera, porque se acabar o timer, ele ganha, né? Porque não importa se ele tiver menos HP, se ele tiver um pouquinho a mais, ele ganha. 29 seconds left on Ashton's timer. Will-O-Wisp into Snorlax. Snorlax goes for the return into the. E eu acho que ele vai levar aqui. Of course, with the protect, not going to be able to do it. And there's that burn damage, just barely hovering above 50%. It's now or never, Rotom. Yeah, I was gonna say, I think he could get one more turn in a perfect world, but I don't know if you want to risk it on getting the ally switch, protect, or double protect. Não, eu acho o Dragauge interessante atualmente, PGF. Porque ele tanca Shifu, ele tanca Fluttermane, ele tanca Rillaboom e bate neles, né? Ele tanca Iron Hands. E todos os Pokémon ele bate, inclusive. Acho que vale um experimento pra ele ser aquele tipo, Pokémon anti-meta, saca? Quase. Isso era muito broken. Esse tipo de estratégia acho que não rola mais não, hoje em dia. Talvez role, né? Porque é Gluttony. Aqui não cura mais tanto como curava nessa época, mas talvez ainda seja bom, sim. Potentially not getting it off at all, and fortunately Snorlax wound up using Recycle. Any decision Ashton made other than the Z move would probably have netted him the game there. Imagina tu dar Belly Drum, curar a vida inteira e curar de novo depois. 10 seconds on Ashton's time is not enough to pick up the win against this Snorlax that can just constantly recycle the berry. We'll be moving into game 2 here. Really admirable fight by Ashton. He made it exciting. He got close. He almost pulled it off. It was so close. Just needed one extra tick, and that was all. But
Going to maybe try and get one last shot at a critical hit with the. A Gana dela teve impacto no competitivo. Não lembro muito dela não, cara. Se eu não lembro muito dela não, então ela não teve. Ela não era ruim, mas acho que em Sol e Lua ela teve sim, não Ultrasol e Ultralua. Mas em Sol e Lua eu lembro sim que tinha gente usando ela assim. Que ela era rápida, veneno. Tinha até Nidoking, cara. Agora ele levou, não tem mais como. Cara, o Snorlax ficou com 0 de HP e não morreu. The Drifblim Snorlax matchup is pretty advantageous for him because he has Curse rather than Belly Drum. Really well played game, and I think easily the second. Mas é por isso que foi nerfado essas berries, pô. Hoje em dia cura 33%, na época era 50%. Era bem roubado mesmo. Deixava a partida mais demorada, né? No sentido de dar um pouco mais de emoção e tal. Pra quem tá assistindo, pra quem tá jogando, não sei se era tão bom. Não é stall. Ele é ofensivão, é o Snorlax pra matar. Mas é que ele pode ficar se curando, né? Melvin did, and he was able to win that first game. Going into game 2, especially after a game that went to time like that, both players have had plenty of time to sit and think on how they're going to address this second game here. I agree with you. It's very difficult to see a place where both these players want to shake things up too much. Yeah, I think it's going to be tough. If you're on Ashton's side and you're like, well, what can I do to deal with Snorlax more easily? Kind of not much. Landorus is a little bit better against this version of Snorlax than the Belly Drum version, just because Intimidate makes a real difference, but I can easily be stalled out by... O Ring ele perdeu o Charizard muito fácil, né? O Charizard ele é o melhor Pokémon dele contra o Ashton. Rotom or Drifblim you'd get rid of. Hard to do that because both of them are part of your answer to Charizard. E o Ashton tem que levar o Rotom. Porque o Rotom é o melhor counter do Charizard. Isso é legal, né? Quando tu tem uma matchup que tem uma vantagem muito expressiva, que nem o Xamã tem ali com o Charizard, tu tem certeza que o teu adversário vai levar um Pokémon, né? Que no caso ali é o Rotom. Tu tem uma informação que é concreta já, né? Vice-versa, só que o Ashton Cox saber que ele vai levar Charizard não é uma vantagem, porque o Charizard é uma desvantagem, né? Ele é bom contra o time do Ashton. I like the change on Melvin's side. Snorlax coming in last game in part because it can simply survive the big hits. Doesn't really have any impact by that tailwind from Drifblim. As much as you would prefer not to get Snorlax burned again, probably not worth the risk of trying to switch Charizard in and eat a Psychic. So I would expect to see Snorlax probably. Esse aqui não é mundial, é um IC. Mas ele teve no Mundial, sim. O Mega Charizard especial, ele foi meta. Eu não achava ele tão bom assim, mas foi meta. Mas o Mega, né? Só o Charizard nunca... Só o Charizard sozinho, assim, sem nada especial, é muito difícil ele dar certo. Muito difícil. Bora ver se surpreende no Regulation D agora, né? Pode ser a primeira vez que a gente vai ver um Charizard de fato no competitivo. É possível, é possível. Atualmente, Scarlet Violet, o Charizard ele é mais jogável. Na minha opinião, é o melhor Charizard da história, porque é o que eu sempre falo, Gigantamax Charizard não é Charizard, e Mega Charizard não é Charizard. É outro Pokémon.
A Shadow Ball from Drifblim will connect with the Milotic. Worried about that Pokémon just spamming. Em Paldia, eu acho que agora finalmente a gente vai poder ver o Charizard normal, né? É, Brasil Mano, hein? Eu não sei porquê, mas... Ele usava muito. Mas hoje em dia é outro nick, se não me engano é Ashton Ketchum. Que eu. Isso aqui era forte, né? Terreno elétrico, bufando 30% dano. Com um Z-Move que eu acho que batia 180 de base power, né? Ou seja, mais a stab, mais os 30%, batia os 300 ali, né? Base power. Será que era algum tipo de xenofobia? Sei. Acho que não, cara. So the Landorus on this team traditionally has been the Swords Dance Ground EMZ variant. Certainly a Ground EMZ would easily knock it out of these Pokemon. Ele foi campeão, né, do IC de São Paulo, né? Eu lembro que ele foi pra final, só não lembrava que ele era campeão. Tanto que o Ashton Cox e o próprio LJ entrevistou ele. Melvin does, one option would be great, either catch it on the switch with a rock slide or just play the safe play here, but he's got to get this right with how far behind he is. All right, Tapu Koko switched out for Charizard. That can be a risky switch. Landorus goes for the Earthquake, not risky at all, doesn't affect Charizard or Drifblim, will just connect with the Milotic. Ainda nesse ano vai trazer alguma série de Pokémon, mas eu tô trazendo atualmente, né? Narizinha. Pokémon Gold eu tô fazendo agora. Terminei do Scarlet. Tem que ficar de olho aí no canal. Voltou. Coçando a barriguinha. Nothing is free. Yeah. Nothing in life is free. Especially that Shadow Ball, you know, Rock Slide often doesn't knock out Charizard clean, but that extra chip. O Charizard vai botar sol. O Mega Charizard é muito forte contra o time do Oeste. Porque o Landorus acho que não tanca esse Flamethrower não. Só se ele for Saltivest, que era até um pouco comum também. Nossa, ele é Scarf? Ok. Pior que faz sentido o Landorus ser Scarf nessa geração, né? Porque aqui o teu Wind não era instantâneo, viu, gente? O teu Wind nessa geração só contava no outro turno. Então, se tu fosse Scarf, era só dar um... ele não é Scarf, ele tava no teu Wind, né? Ele não era Scarf. Mas eu lembro que muita gente usava Landorus Scarf. Ou a Saltivest. Quando vocês verem Landorus com 185 de HP, um HP muito alto assim, é a Saltivest. Esse já tá com HP mais baixo, né? Então ele deve ser de Speed. Mas esse aí eu não sei se é Scarf, não. Ele tem teu Wind. Alright, Tapu Koko will just protect itself, trying to stall this out, slow down the game. Earthquake into the protect and will deal some damage to the Snorlax, but already started to boost its defense. Esse aí pode ser Sash, talvez. Going to start dealing less and less damage, gets it just to 50%, so will activate the berry. Snorlax will recover up all of that health, pretty much all of that health, almost exactly 50% there. Não, os Pokémon atualmente são bonitão, né? É que eu gosto de sprite antiga mesmo. Eu prefiro pixel art, mas o 3D do Pokémon atual é bem bonito. A textura, né? Claramente eles investiram tudo nos Pokémon, né? A paisagem do jogo não condiz com o gráfico do Pokémon, né? Parece que até que é separado um do outro.
Depende do lugar, na verdade. Os campos de batalha são bonitos, assim. As texturas são bonitas. Alright, Earthquake connects this time with both Tapu Koko and Snorlax, and so much damage onto that Tapu Koko. That is a one-hit KO, and it goes Aqui down. acho que o difícil é o Ashton perder, hein? Taking pretty easily thanks to those curses. Incrível como ele tá Trying to make sure counterando Snorlax can stay healthy, stay bulky. esse Charizard, né? To wall Ashton like Melvin did in game Que a única chance dele era o ter Wind e Rock Slide. E o Melvin tá entregando isso. O Melvin tem que fazer uma... Tipo, eu entendo ele... Por que ele tá spamando Ice Wind? Porque ele quer punir essa entrada do Landorus, né? Só que ele não entra com Landorus. Tipo, a Milotic tá morrendo sem o Landorus precisar entrar, né? Então ele countera o T-Wind com Ice Wind, né? Pro Tapu Koko dele bater primeiro. Só que ele perdendo o Milotic, ele perde o poder de gelo pra matar esse Landorus no final. Alright, well, Ashton needs to make something happen here with Mega Metagross and now the Swords Dance boosted Landorus so that Snorlax can't just wall the rest of the team. Ironhead gets to the berry, so Snorlax is going to be able to recover 50% of its hit points back. Pô, acho a Sprite Black White bem feia, Daniel. Black White era bem feio no DS, cara. Era bem feio. Principalmente os Pokémon de costa. Eu não curtia não, véio. Eu gosto de Sprite antiga mesmo. Até a quarta geração, assim. Da segunda, terceira e quarta. Mas acho que hoje em dia não ia ter como fazer Sprite. Deixava o gráfico do Sword and Shield. Pra mim, eu prefiro o que foi apresentado no Sword and Shield. Opting not to go for the recycle there, just going on the offensive. Snorlax goes down and Ashton takes Ou o formato do remake da quarta com o gráfico do Sword and Shield. Acho que seria perfeito. Shader Pixel eu acho que tem a ver com Pokémon, né? Shader Pixel é igual ao dos jogos do Naruto. É o mesmo estilo gráfico dos jogos do Naruto, então acho que tem mais a ver. Não, o Sprite se mexendo fica muito feio, cara. Black White era bem feio, eu achava muito feio e hoje em dia eu acho mais feio ainda. Tipo, eu nunca me incomodei com a parte gráfica, né? Eu gosto de jogar. Mas eu achava feio. É difícil animar sprite, cara, pra ficar bonito. Tanto que se vocês lembrarem, muitos RPGs de turno, quando entrava na batalha, o boneco ficava 3D, ou não tinha sprite do boneco, ficava só a foto ali na tela. Ou botava um boneco de costa contra o inimigo de frente, mas aí ficava parado, né? Porque sprite animada, sprite não, pixel animado, é difícil. É difícil fazer nesse formato de batalha, porque tu vai dar um zoom no pixel. E pixel, quanto mais zoom tu dá nele, mais feio ele fica. Esse era o problema, entendeu? Os Final Fantasy dessa época, assim, mais ou menos. Quando aparecia a batalha, era o boneco 3D, né? Na tela, não era um pixel animado. Porque eles já tinham essa sensação que se desse zoom no pixel ia ficar estranho. Não, pra mim é o que fez em Sword and Shield, cara. Sword and Shield é muito lindo. Toda vez que eu abro meu Sword and Shield aqui, eu me espanto, cara. O jogo era lindo. O jogo era muito bonito, cara. Muito bonito mesmo.
Porque Pokémon não é que veio de um anime, né? O anime veio do jogo, mas ele combina com anime, né? E todos os jogos de anime, a maioria dos jogos de anime geralmente é no Shader Pixel, então deixa naquele Shader Pixel, acho que ficou bem legal. You do have to be careful here. You don't want to get hit by a surprise ground DMZ or whatever. Lose a Pokemon. And also, if it's not that, all Landorus enjoy. O que eu queria era que fosse no estilo do remake da quarta, Ian. Naquela progressão de jogo, né? Tipo, que o mundo só fica aberto depois que tu zera, entendeu? Não, eu queria que o jogo fosse no formato dos antigos jogos, que nem é no remake da quarta. Mas com o gráfico do Sword and Shield. Porque o Sword and Shield ele é meio que uma mescla disso, né? Ele tem a linearidade dele ali, mas ao mesmo tempo ele te engana com uma falsa sensação de mundo aberto. Eu prefiro que seja linear, que nem era antes mesmo. Que nem eram jogos antigos. E aí no final, você tem um monte de exploração pra fazer. Mas com esse estilo de jogo clássico, de Pokémon clássico, né? Só que com gráfico de Sword and Shield. Acho que fica perfeito. A identidade fica legal, né? Ih, já era. Esse Charizard aí tava puto, velho. O cara queria dar hit KO. Só que aqui aqui complicou pro Aston, né? Porque, tipo, ele não conseguiu setar a vantagem do teu Indy com Rock Slide. Né? Aqui acho que ainda não tem como lidar com esse Charizard. O Charizard vai levar aqui. Lost one of its biggest problems. Charizard's still pretty scary. There's a lot of things now that Ashton has to deal with only using 3 Pokemon, and Drifblim isn't going to do a lot of damage to basically anything on Melvin's team. Yeah, Landorus was a crucial Pokemon for Ashton to keep that Snorlax in check. Tapu Koko will be replacing Snorlax as Melvin wants to protect Snorlax himself. The Electric Surge will weaken the Metagross now, as it does Mega Evolve into Mega Metagross. Charizard, of course, still threatens the Metagross, but after that overheat will be. Pois é, eu gostava de ficar encontrando areazinhas escondidas, saca? É que tem que ter os HMs também, né? Os HMs ajudavam a exploração. Eles são chatos na campanha, mas pra exploração eles fazem sentido. Nossa! Lembrando que ele já tinha dado outro overhit, né? Ele já tava super debuffado e quase levou o Metagross. Sol faz muita diferença, né, cara? E overhit é 130 de base power. They can simply kind of both attack here, get rid of Metagross, and then it'd be down to Tapu Lele and Drifblim versus the world. Yep. Yeah, really tough spot. That burn not going to do anything to Tapu Koko. So Drifblim again kind of just hanging out. Looks like Charizard is healthy enough that. Nessa geração Metal não tancava mais fantasma, né? Acho que foi até a quinta, né? I'm not sure if there's a reasonable way Ashton can maneuver here. It's a huge deficit. Metagross era roubadíssimo, né? É um Pokémon psíquico que não tomava super efetivo nem de Dark, nem de fantasma. O bicho tancava tudo. Né? Só faltava ele ter Levitate. Charizard switching out, Snorlax switching in, while Melvin protects Tapu Koko, trying to prevent. Ele supria todas as fraquezas, quase todas de Steel, né? Porque ele tancava lutador também. Ainda tanca, no caso. Só ground que batia nele. Snorlax not in a whole lot of danger here, although with the Psychic Train set up, it is in some level of risk. It's in not zero. Will-O-Wisp connects this time from Drifblim, so only the one Will-O-Wisp dodge for Snorlax here. So will be cutting its attack. Tapu Lele will be able to set off a Psychic. Hits the Charizard actually, not even trying to damage the Snorlax. Picks up the KO onto Charizard on the switch-in, so Ashton will be starting to get some damage back. A campanha do Scarlet Violet pra mim foi a melhor até hoje.
Não retira a minha opinião. Foi o melhor jogo da história. Na campanha. Competitivo é um dos piores, infelizmente. Mas o endgame é péssimo, né, cara? Tipo, o jogo virou uma máquina de buildar Pokémon, né? Só fica buildando pra sempre. Quer dizer, eu sempre adorei buildar Pokémon, só que eles facilitaram muito isso e não tem exploração, então o jogo enjoa muito rápido, né? Que antigamente demorava mais, demorava uma semana pra fazer um Tyranitar, por exemplo. Mas pelo menos era uma semana fazendo uma coisa. Aí eu tinha outra semana pra fazer uma outra coisa. Isso aí o jogo durava mais, né? Agora é buildar Pokémon e ficar jogando ranqueada. Isso porque eu ainda jogo, né? Tem gente que nem isso faz, né? Só pega a Rental Code e fica spamando. Né? Gigavolt Havok. Bora ver. Pô. Ah, com a metade da vida. Que? O cara tomou pouco dano assim, não entendi, não reparei. Rapaz, que bruto. Ah, ele tá queimado, né? Verdade. Ele é físico. É que Tapu Koko pode ser ou físico ou especial, né? Não sabia qual era o set dele. One return from Snorlax would knock out both Tapu Lele or Metagross now, so they're both gonna have a hard time fighting it. É, a velocidade de buildar não é nenhuma crítica, Machado. Ela tem o ponto positivo dela é exatamente igual ao ponto negativo, então é neutro, né? É bom, mas é ruim, mas é bom. Mas é ruim, mas é bom, mas é ruim. Mas é bom. Aí fica nisso infinito, entendeu? Get stopped this time. Yep. I mean, Tapu Koko may be able to deal with this itself, but Drifblim back out in the field, but certainly weak to those electric type attacks. Mas por outro lado, eu preferia que fosse mais difícil, mas não como antigamente. Eu acho que podia ser que nem fizeram na quarta também, mais farmável e tal. Porque isso cria um ciclo meio vicioso que não é legal. Por exemplo, a gente quer fazer um monte de time diferente todo dia, saca? Isso não é muito legal. O certo é você fazer um time, curtir bastante aquele time, depois, enquanto você vai preparando outros Pokémon, saca? Era curtir mais a parada de maneira progressiva e tal. Não era fazer milhares de Pokémon e usar todos os Pokémon. Eu falo por mim, cara. Como eu uso muito Pokémon diferente, eu sinto que me divirto um pouco menos do que antigamente. Antigamente eu jogava mais o jogo. Tipo, eu ainda jogo pra caramba, né? Que eu tenho. Já vou bater 2.000 horas de jogo. Já. Mas tinha mais motivo, né? Não só ficar spamando as raids e tal. O Melvin levou isso aqui. Pior que ele queimou o time do cara inteiro, mas não deu, né? Charizard conseguiu fazer o trabalho dele. Wrapping this one up in a neat, tidy little bow. Yeah, I mean, I guess it's technically not impossible. Those are the best odds. Yeah. Technically not impossible. A critical hit on Tapu Koko and some rock slide misses. Shadow Ball deals good damage to Tapu Koko. Doesn't get the critical hit though. Doesn't get a rock slide. O pai vê com o modo Let's Go. Mas acho que ia ser um pouco arriscado, né? Porque às vezes o boneco sai matando qualquer Pokémon, ele bate o Pokémon errado. O time do Melvin nunca lida com o Drifblim.
showing off some incredible Pokemon. And both teams, again, playing well with teams that we've kind of seen before. I mean, different archetypes than we saw in round 1. Buildou tudo direitinho, não tinha Wish, que é Egg Move. Mas tu não precisava resetar, Margos, ou então fazer outro. Tu fazia só a Sylveon, tu fazia uma outra Sylveon, só com Egg Move, né, com Wish. E aí tu botava as duas no Daycare, mas não pra fazer o vinho, porque o Pokémon aprendia o golpe com o outro, pela convivência. Tu deixava um slot livre na Sylveon que tu buildou, e a outra Sylveon tu deixava o Wish. Aí depois de um tempo aparecia o Wish na outra Sylveon, entendeu? Digo isso porque, por exemplo, o meu Rillaboom, que era o meu Rillaboom da campanha e tal, que eu fiz tudo pra buildar, consegui a Ability Patch pra mudar a Hidden dele e tal, tudinho. Mas aí não tinha Fake Out. Aí eu fiz um outro Rillaboom com Fake Out, aí pra botar Fake Out nesse outro eu fiz isso. Eu só deixei os dois juntos lá e aí passava o Fake Out. Game 3, Melvin wisened up. Ashton kind of tried to take the same tactic where he just ignored Charizard, lost a crucial Pokemon for it, and then lost the game. You can kind of see how easily it could have gone either way, pending different choices. Yeah, opted to ignore the Charizard and forgot about just how much damage Charizard can deal with that overheat in the sun. Dealt so much damage to Vamos ver a próxima. And even after the special attack drop, still to the Metagross, really just sort of took control over that game 3, and that's why Charizard. He really loves that Porygon too. He did Caralho, o Figli cabeludo. O Carson é aquele menino que parece o Link, né? O Legend of Zelda. There are a couple things in this matchup. I'm curious if Carson decides to go with the Porygon option and the Trick Room component. No Scarlet Violet tem um Mirror Herb, mas na 8ª geração a gente fazia no Daycare. Que era bem de boa também, né? Não é mais do que é hoje, mas não era tão ruim também. O Wolf cabeludo. I think Charizard and Tyranitar and Landorus are all quite good, but it's like you gotta avoid the rock slides from Wolf's End. And here we go now, jumping into game 1 between these two titans of Pokemon VGC. O Nosga. Tem o Noga e o Nosga. Tira uma dúvida, Indidi macho, aprende Follow Me. Só a fêmea. Só a fêmea aprende. O Indidi macho, ele é ofensivão, a fêmea é suporte. Yeah, definitely. This will be pretty interesting because, you know, a lot of Landorus areas nowadays are... O Figlick era viciado no Hitmontop, cara. Mas se tivesse Hitmontop atualmente, eu teria usado bastante também. Hitmontop é muito fácil de jogar, cara, é muito forte. I think Porygon for Carson here works out quite nicely as a lead. I'm sure Carson was worried to see something like Hitmontop or Amoonguss right from the get-go. So Porygon here might be able to just go for a Trick Room or just maybe get some attack damage off with an Ice Beam or Thunderbolt. And we're going to see a quick switch out immediately. Tapu Koko uses Volt Switch, boosted by that electric. Whoa, with the critical hit, doing 50% to that Porygon 2. That Porygon 2 is actually going to be quite threatening because it did get Pode crer, Daniel. Download boost from earlier. Pra quem esse é o ponto positivo também, Daniel. Como é mais acessível a pessoa jogar competitivo hoje, né? Porque tu tinha que fazer cara, tu tinha que aprender primeiro sobre breeding e um monte de coisa antigamente pra tu fazer um Pokémon e depois aprender sobre o VGC, né? Hoje tu builda o Pokémon rapidão e já vai aprender VGC. Isso aí é uma coisa legal também. Eu acho que o VGC tá crescendo, inclusive, no mundo inteiro, não só no Brasil, por causa disso. Tá mais acessível. E as pessoas faziam muito Pokémon fabricado em aplicativo antigamente, né? Nem todo mundo sabia fazer isso. Pô, esse Landorus tá um pouco ferrado aí que o Porygon tem Ice Beam, né? Ele deu crítico, né, cara?
Isso foi crítico, né? No Volt Switch. Volt Switch não ia dar tudo isso de dano. Ih, não sei se foi legal ele tirar o... Ih, rapaz. Ah, mas ele... Não, mas ele deu fake out no Landorus. É, ele tinha que dar esse beam de novo ali, né? Ah, mas acho que ele tirou o Porygon por causa do... Que ele podia tomar fake out e matar o Porygon, né? Ele não quer perder o Porygon. Ah, ele fez a jogada mais safe mesmo. Uma capoeira. Carson does get Charizard in, but you know, Hitmontop and Landorus are both Pokemon that could potentially carry rock type attacks, and we actually just see a helping hand come out. Hitmontop is going to go ahead and give Landorus Incarnate a little boost here as Landorus Incarnate. Nossa, Hidden Power, né? De gelo, né? Não matou. Ah, então o... Ele é Assaltivest, cara. Pra ele ter tancado isso aí, ele é Assaltivest, né? Nossa, Hidden Power eu achava chato. Até o Landorus dele tem Hidden Power. Gelo também. Ah, muito Landorus era especial nessa época também. Tinha muito Landorus especial de Earth Power. Porque se tu não tivesse um time pra usar o Earth Quake de maneira mais tranquila, era melhor tu usar o Earth Power. E se eu não me engano, não tinha Stop in Tantrum, ou ele não aprendia Stop in Tantrum, né? Não lembro disso. Mas eu lembro que tinha bastante Earth Power. And as you mentioned, sand advantage throughout the rest of this turn with the way that Mega Evolution and switching works. So Tyranitar is going to take the field for that Hitmontop, going to save that Intimidate and the fake out potential for later on. As Charizard now Mega Evolves, gets the last lap, going to go ahead and set out that harsh sunlight that Charizard loves operating in. Pô, esse duelo vai ser engraçado, porque olha, ele jogou o Tyranitar, aí o Charizard virou Mega, vai botar Sol. Só que ele tem Mega Tyranitar, aí ele vai botar areia de novo. Mas tancou o Flamethrower, né? Foi bom. Só que não vai tancar tanto assim, né? Porque tá no sol agora. Então outro Hidden Power. Aí agora ele vai botar areia. As Megas permitiam muito isso, né? Igual, por exemplo, o core de Landorus com Mega Salamence. Tu dava um Double Intimidate no adversário, depois virava Mega Salamence. Hitmontop takes the field here. It is going to use that Intimidate ability again. We haven't seen a physical attack from that Landorus Therian just yet. Not going to matter at all against that Charizard. As Tyranitar using this turn to Mega Evolve, bringing out that sand, giving it that... Botou areia de novo. Mega Tyranitar tinha stats bem alto. Era bem alto, cara. Se não me engano era 170 de base power na defesa, né? E 140 na especial defesa. Mais areia ainda. Aí fica super ultra boost. Nossa, mas ele tanca isso aqui também? De vida. A cara do Wolf ali. Cara, o Wolf Greek é iluminado nesse jogo, né, mano? É por isso que ele é muito famoso. Tipo, além dele jogar muito, ele faz essas cenas assim espetaculares, né? Quando estão gravando. Caralho, ele precisava muito sobreviver aqui. Answers that aren't that great against a Charizard, and he's got Tapu Koko obviously, but the Hitmontop and Landorus don't really do anything against Charizard, and yeah, I mean, that's just such a big knockout there. I think Carson probably expecting it to get the knockout there, but you can just see how much that Sandstorm special defense increase matters, and Wolf's in a really good position now, especially because he's got Hitmontop out, and I don't even know if Tyranitar and Carson can knock out this Hitmontop. Yeah, and wow, what a huge survival, as we've already mentioned. Wolf's Tyranitar is going to be outspeeding the Tyranitar over on Carson's side anyway, because of the Mega Evolution as well. Critical hit on that fake out. E não quer que dê o Freak Room. Não deu muito dano, né? Pô, ele errou o Hitmontop, né? Tinha que ser ao contrário. Yeah, I mean,
I think this game really boiled down to that survival. Carson maneuvered himself into a pretty good position with Tailwind, but Os dois têm Tyranitar, né, cara? Mega Tyranitar. E eu falei mais cedo pra vocês, né, que eu lembrava que nessa época tinha alguns times de Mega Tyranitar. Eu acho que era pra justamente counterar o Mega Charizard. Ah, não, mas no time desse cara, na real, ele tem o Mega Charizard, né? O Tyranitar eu não sei se é Mega também. Dava pra ter, né? Dava pra ter vários Megas no time, só que se tu usasse um, não podia usar o outro. Carson just going to go ahead and forfeit there, not going to want to reveal too much more information to Wolf. Pokemon is a game of information, and he had to kind of choose wisely what Ele deu surrender, não tinha muito o que fazer, né? Ele tomava outspeed contra o Wolf Glick. I think he pretty much assumed like that would definitely KO. I mean, the only reason you double up there is that was pretty much the best option, and he used the strongest attacks there. But once again, that's a testament to how bulky Tyranitar can be once the Sandstorm is up. But I kind of like the attempt like Carson went for there. I think Charizard and Landers are both incredibly important for him. Cortana could be an interesting Pokemon because it does pressure the Tyranitar a lot, and Porygon didn't do very much that last game. But that being said, Porygon still does put in a lot of work specifically against like the Landers Incarnate and the Tapu Koko. However, Carson now knows that Landers Incarnate does have Substitute, and I think that might be enough to sway him from not bringing the Porygon again. So I wouldn't be surprised to maybe see Cortana come out from Carson's end this time around. I think that would be Já escolheu dele. puts on a little bit more pressure against the Tyranitar. I think the main issue for Carson that last game was that he wasn't able to set up Trick Room. Acho que ele leva uma cartana agora, não? O Carson. O problema é a Vocarona do Wolf, né? Mas aí tem um Tyranitar pra responder. Acho que essa cartana tem que jogar agora. Wow, what an exciting round 3 matchup that we already have, and what an exciting game that we've already seen. Here we are now. Carson gonna lead with Porygon. Tem um regional que tem uma jogada excepcional de Cartana, cara. Que o cara mata o próprio estaca-taca dele só pra buffar o ataque da Cartana e ganhar o jogo. Mas eu não lembro se era regional ou IC, eu tenho que procurar essa jogada. Não lembro qual foi o jogador que fez isso também. Often with him on top and Volcarona, you'd like to just see something like a Fake Out and a Quiver Dance, but Landorus, of course, does get access to a lot of Rock-type attacks. For example, Stone Edge, Rock Slide, or even Rock Tomb. Now, we saw that this Landorus is a special variant, but often they'll still like o Porygon ele meio que tinha Booster Energy, né? Quiver Dance. E é clássico, Volcarona, se puder dar Quiver Dance, dê. Não tem que pensar. Mas aí foi outplayado. Carson out a little bit. He wasn't able to set it up the first time around, but this time he is able to get it, and that's pretty good, especially against a Volcarona, because now this Volcarona. Mas o Carson fez uma leitura perfeita, né, cara? Tipo, ele fez um lead perfeito contra o Wolf. Já predicando essa entrada de Volcarona aí. Muito bom. Porque se ele dá fake out no Porygon, vem o Rock Slide. E se ele dá fake out no Landorus, o Porygon dá Trick Room. And now Hitmontop is actually going to go ahead and switch, so it looks like Tyranitar might be able to get in pretty safely here as Amoonguss is vai dar one of the best Trick Room counters in the game as Volcarona uses Protect. Yeah, so playing it super safe there, and Landorus does reveal that it has a rock type attack, so it does have that rock tomb, single target. Even after Intimidate, might still be able to knock out Volcarona, but you'll see Wolf did adjust a lot here by bringing that Amoonguss, and so that's basically Wolf's best answer to Queria rejogar essas gerações só pra usar a Mega Tyrant. Great switch outs, I think, from both players. I think tudo é Tyrant, Carson really assuming that the Hitmontop was going to switch out. And so now Amoonguss can go for a Spore into either, it can Rage Powder either, but the thing is, you can't Rage Powder a Rock Slide away. If you Spore, like the Tyranitar, the Landers... O pior que o meu time novo de Tyrant tá bem forte, cara. Eu fiz um time novo de Tyrant, tá que tá bravo. Em breve vou mostrar pra vocês. E aí caiu, já era. Como que essa Volcarona tancou isso, velho? Será que ela é Bold? Bold HP? Se bem que não era Rock Slide, né? Rock Slide acho que teria matado. Teria matado de fato? Eu acho que dá o mesmo dano na real, né? Dá o mesmo dano.
Caramba. E ela não tem tanto HP assim, ó. 161, pô. Ele tá intimidado, nem vi. Ah, ele tá intimidado, né? Por isso. Que ele começou de Hitmontop, ele não tirou Landros de campo. Has to be a little bit worried if there's a potential Tapu Koko in the back, but no Tapu Koko switching. Among Us using Spore now, gonna go ahead É, o Among Us aí vai crescer bastante, né? Que ele ativou o Trick Room. Ou seja, ele tá provando o próprio veneno. Que ele botou o Trick Room e o Wolf tem Among Us. É um dano mixed, né? No Landers. Ele tem off power, mas bate físico também. Carson, I think, probably predicting Volcarona to protect or switch out, going for the Earth Power, doesn't really get either. I think Wolf actually maybe could just withdraw the Amoonguss now into Hitmontop, maybe protect Volcarona. He's stalling out this Trick Room really, really well, and not being able to knock out this land, Volcarona has been a big deal for Carson's end. If he had Tapu Koko, he could have switched out to block the Spore. That would have been really big, but I'm guessing he didn't bring Tapu Koko given that he didn't switch out last. Probably that Charizard in the back. Yeah, definitely. Hitmontop is going to take the field again. That Intimidate ability now hitting both that Tyranitar and that Landers there, and Rock Tomb for sure. Like it actually, like with just one Intimidate, prevented that Rock Tomb from being able to KO that Volcarona, as Volcarona here protects just in case that Tyranitar does wake up here. That Tyranitar continues to take its nap. It's probably still early out on the West Coast, probably West Coast Tyranitar. Koff tapão na cabeça. Landers is going to go for the knockoff here, not going to knock off Hitmontop's item. Yeah, which means it's going to have that Z move, which makes a lot of sense. We've already Pô, acho que de noite eu abro uma livezinha jogando ranqueada. Yeah, so it's been, Eu quero jogar de really well. Tyranitar. The Volcarona being bulky as well, being able to take that Rock Tomb has been really, really huge. And yeah, I mean, it's not over for Carson, but the Volcarona is just doing so much damage. It was actually able to heal back pretty much all the way to full health after the berry and the little Giga Drain onto the Tyranitar as well. Him on top in a really great spot. Se bem que tem o VGC Ladder hoje, né? Posso usar lá. So I think, yeah, Wolf has played safe, but this is what he typically likes to do as a player. Protect, switch out, and just get himself into advantageous positions. But Carson's gonna pull a double switch here. Charizard taking the place of that Tyranitar. Nossa, eu não lembro quem ganhou esse C, cara. Faz muito tempo isso. Não faço ideia. É legal que tá como se eu estivesse assistindo pela primeira vez de novo. Gonna hit into that Charizard instead, not very effective damage, is gonna drop those defenses on Hitmontop, make it not be able to stand out on the field as long. Yeah, no reason to risk. Saudade do Hitmontop, cara. Pokémonzaço. Incrível como um Pokémon não precisa ter um total base stats muito alto pra ser bom, né? Porque o Hitmontop, se eu não me engano, é 455. Deixa eu acabar a partida que eu vejo aqui. Se eu não me engano, ele tem 455 de base stats total, né? E aí, Nunes, como é que tá, man? Só que ele consegue ser um Pokémonzaço, cara. Ele é bem defensivo, sem perder dano, com moveset forte, né? Close Combat a 120 de base power, Fake Out, Intimidate. O HP dele não é muito bom, mas tu pode perfeitamente investir Max HP, né? Que combinado com as defesas dele fica sensacional. Capoeira. Foi campeão mundial o Hitmontop, né? Com um Wolf Glick, inclusive. É, eu criei um time de Charizard, né? Tem no canal o time que eu criei. E deu resultados. Teve 3 inscritos que usaram esse time aí e conseguiram umas boas vitórias aí. Ele pegou até um rank meio alto aí. Eu não jogo muito Charizard porque não é muito meu estilo, cara. Tipo, Charizard geralmente vai jogar mais Hyper Offense. Apesar de que eu tô melhorando no estilo Hyper Offense. Mas não é muito meu estilo. Mas é bom, cara. Ele tá forte. Eu acho que essa é a geração mais forte do Charizard. Porque, de novo, Mega Charizard e Gigantamax Charizard não é Charizard, né? Eu falo do Charizard normalzinho mesmo, sem nenhuma mecânica. Apesar de que... Não, pior que eu ia falar que Terasco que deixa ele forte, pior que não, nem isso.
does finally get the KO. No Mega Evolution from Wolf's Porque o Teraston no Charizard é Terafire, né? A maioria tá usando Terafire atualmente. Yeah, I like the idea not to Mega Evolve there on Wolf's end because he knows that Afundado. the Sun Boost really does go a far way, right? Então é só pra ele bater mais forte, mas ele já batia forte, então tanto faz. And Carson's already revealed GG. a lot of the Charizard moves, and so I don't think GG porque tem fake out e crunch it's also aqui. really risky to Solar Beam in front of a Tyranitar anyway, so really safe play there, and ultimately, yeah, I think like Carson's Porygon, even though he was able to set up Trick Room, just really didn't do enough in this matchup. Wolf actually never even close combat with him on top. 2-0 pro Put Wolf. off enough pressure to scare it out, and I think the team matchup was definitely pretty rough for Carson to begin with, and Wolf played it the way we always typically see Wolf play. That being said, I think that first game I thought Carson Sofre played pouco really contra well. Hitro, né? If the Tyranitar on Wolf's end goes down that first game, I think Carson E dá is uma very counterada advantageous, no but, this second time game, de teu indie, se tu really souber jogar bring direitinho e that dá uma Wolf away. He's counterada. put in so much work. Carson Confer clicks that forfeit button. É que tem que Just conseguir realizing fazer that um... battle is pretty much over. É que assim, time competitivo é difícil de jogar, né? Quanto mais possibilidades tu tem em um time, mais difícil é jogar com ele. Mas tem Cebular de Quest, Sunny Day. Charizard consegue tancar Surging Strikes, tudo isso eu calculei lá. O próprio Great Tusk também, ele tanca vários Pokémon físicos, né? Iron Hands. Consegue lidar contra muita coisa. O Glick já teve tudo que é estilo. Pegar meu almoço aqui. Bom que isso daqui eu posso só assistir as partidas, né? A gente não vê comercial. Já vem, peraí. Yeah, and you do have to remember, like, Carson Confer in Latin American International Championships actually lost his last round in Swiss before moving on to the top cut, and then he had to face that team again 2 more times. Right. And he was able to adapt. So Carson Confer is definitely going to take this loss with a grain of salt, because he's definitely going to look back at the match and think about what he could do better. I think that game definitely highlights some of the strengths of Wolf's team. The Landers Incarnate is kind of designed to beat a lot of the Landers Therians, and even though Carson had an Assault Vest Landers, still was able to put in a lot of work because it's consistently outspeeding it. Really interesting to see Substitute on it, because when we see Landers Incarnates a lot, like to have Stone Edge or a Rock type attack just to one-shot the Charizards, which can outspeed it. But Wolf opting for Substitute, one of his signature moves, and I think he played really well with that Substitute that last game too. In that first game, if he didn't have Substitute, then he's forced to protect and then switch out. Instead, with Sub, he was able to force the Porygon out and make some big plays there. So, yeah, I mean, this was a pretty tough matchup on paper, I think, for Carson. Carson played it well, but Wolf maneuvered it very, very well. Yeah, and Substitute is actually a very scary move to be facing off against, because a Pokemon hiding behind a Substitute is just absolutely dangerous, because you have to take 2 attacks, and you're just staring it down. You kind of start panicking. You kind of like, well, maybe I should double up into it so I can finally get the KO. Kind of acting like a pseudo follow me as well. Yeah, definitely. So that is so crazy. This team is so cool to see from Wolf, but let's hear from Wolf instead about the team, instead of just hearing about our speculation. Go ahead, Anna, take it away with that interview. Oh, here we go. Hi, I'm backstage with Wolf. Wolf, you said you were anticipating this match because you were excited about this opponent. Tell me why. Yeah, so I played against Carson, who's the 2016 World Champion in the Senior Division, and I won that year in the Masters Division. So for me, it was really cool because, like, not only did Carson win Worlds the same year that I did, so I feel like we have some kind of connection already, but he's also having an incredible season. He won the International Championship in Brazil. He won a Regional Championship, if I'm not much mistaken. Really solid player. And yeah, so it's always cool to go up against somebody who you respect and who's having such a good season, because it's an opportunity to test yourself and see, like, am I still at this level, or like am I going to get blown back? So. And you seem to do pretty well. You have a pretty good storied history yourself. Tell us a little bit about yourself in terms of your standings now and some of your accomplishments in the past. Yeah, sure. So I've been playing since 2011, so this is my 8th season, which is a little wild when I think about it. But yeah, I've played I qualified for Worlds every year. I got 2nd in 2012 with the World Championships, 6th the year before, and it took me a while, but I finally made it back and won in 2016. But yeah, like last season wasn't necessarily my strongest. I got top 16 Worlds, which I was happy with, but
a lot of my other performances weren't super strong. I hadn't actually top cut a tournament since I won Worlds throughout all of 2017. So this season so far is going well. I wanted to take some time to focus on my school. It was my last year of college, and my acapella group and my RA job and stuff. So I was busy. I didn't go to that many events, but I was able to win a regional in Charlotte back in March, and yeah, now I'm here and hoping to top cut again. And after this match with Carson, how are you feeling? You said you're going up against someone you respect. You must feel confident, right? Yeah, absolutely. I'm definitely like a little bit hesitant. This is for the past 2 years I've done pretty poorly at this tournament. Like even though I've started off strong both years, so I'm hesitant to say like, yeah, I'm feeling great, like gonna take this one home. But it's always nice to have a win under your belt. Tava no estilo de Alola. And especially against someone like Carson, who like tava bem praiano, bem Califórnia. Well. Ele é da Califórnia, né, se não me But engano. not necessarily a sure sign, if that makes sense. Totally. Well, we wish you the best and the most Ele tá meio confidence. Thanks so surfista. much. And casters, we're gonna head back to you now. Thank you so much, Anna, and wow, what great words of wisdom right there from Wolf, former world champion in 2016 here, vying for that title of 2018 North American International Champion. Yeah, that was a really fun battle. I think Bora ver once again, agora. it was a really tough matchup for Carson to maneuver around, and I thought he did a pretty good job. It just was Cara, olha it's isso. really hard, especially, you know, coming 40 back from minutos that pra 1 começar o HP survival in that first game. It's a lot that can mess with your Aqui, ó. mental game, and I think Parece Magikarp, ele é loucão. surprised to see Mega Gengar, and I think that would also be really good in this Cadê? matchup for Justin. I think Incineroar and Kenzen is going to be Ah, a aqui, crucial ó. Pokemon to bring because Many roles on Olha. 18, depending on where it needs to be. And here we go now. Zayuan going to send out Charizard and Landorus over on his side of the field, as Justin's going to counter with Gengar and Landorus. Ó, mais So Charizard de nothing- Landorus. If Shadow Tag comes up over on Justin's side, that means that there's going to be no switching allowed over on Zayuan's side. Right, and it shouldn't be too surprising to see these Landorses come out immediately. We do see the way the Intimidates work, so Justin's Intimidates do go first, indicates that it's either faster or it's speed ties, but Justin, you know, knowing his set, that might tell him something about how fast Zayon's is. But pretty interesting, we do see Landorses come out immediately. I think like we're probably going to see these two Pokemon or Landorus come out in every game in this set because it's so good for both players. And we are going to see a swap out immediately, like you said, don't want to get trapped in. And here's another Intimidate, so these rock-type attacks from Landers will do less damage. Two Intimidates over on the Landorus Therian on Justin's side as Incineroar comes out. It does have access to Fake Out, which could possibly be very beneficial for the next turn into that Landorus Therian slot, as Gengar is going to Mega Evolve, going to get that Shadow Tag ability that is really, really good in this format. Not allowing Pokemon to switch is just so crucial. Especially when you have a lot of Intimidators coming around, you can't reset those attack stats. As A Charizard câmera gets do Landorus Justin Therian jogando revealing ali, a ó. hidden power here. Gonna hit Ele into tá that quase Incineroar, entrando not no very DS. effective at all, as Gengar using Icy Wind, so the form of speed control that Gengar has access to also can chunk Landorus Therians. Yeah, no, I mean, lots of interesting stuff there. First of all, this is the third hidden Power Ice Landers we've seen in the last 2 games, so players are obviously opting to use that to get a favorable matchup against other Landerses, especially if they don't have it. So nice switch there by Zaewon, you know, able to bring in the Incineroar and get maybe Fake Out pressure. Like I said, I thought Incineroar was really important in this matchup overall, and I think Justin here is definitely going to want to withdraw his Landorus. Gengar probably going to want to protect. It really doesn't fare very nicely against Fire-type attacks in general. If Justin has Tapu Fini, this would be a pretty good time to bring it in, or Incineroar or Tyranitar. All great options. It's actually going to be Incineroar coming out, get that Intimidate off against the opposing Incineroar, and now it's locked in. Yep, and of course that Landorus Therian over on Justin's side does reveal that it is carrying a Choice Scarf with the way it outsped that Mega Gengar. So good information for Zayuan to have, as Charizard now takes his turn to Mega Evolve once that threat of that Landorus Therian is removed from the field, or at least could not go for a rock type attack to hit into that Charizard slot. Gonna go ahead and bring out the Drought, gonna go ahead and boost that those fire type attacks from that Charizard and can do massive damage to this Gengar, but Gengar not wanting to take any damage and get KO'd by maybe an overheat over on Zayuan's side. Charizard instead using his turn to Tailwind. Yeah. Just trying to set Na up the verdade, rest ter of o his Indy. team. Gonna double that speed for his team for 3 more turns after this one, as Incineroar using Flare Blitz into that Mega Gengar slot. That's a great tailwind there. Ensures that you know, everything's going to be speedier. And Mega Gengar's main advantage is that obviously Shadow Tag, but also it outspeeds pretty much all of the formats. So this is a really big deal here because the Fire type attacks from Zaeon's end right now is going to be really scary to deal with for Justin. You know, a Flare Blitz boosted by Sun. The Incineroar is intimidated, but still going to do a lot of damage. I might even be able to pick up the knockdown. Yeah, Justin doesn't want to risk it, so he is going to switch that out. Tyranitar, a great option, but Incineroars do carry low kick, and if he's able to predict this, that would go a long way. You could maybe double up into the Gengar slot with like a flamethrower and a low kick if you do carry that.
Charizard now using Heat Wave. It is going to be no Flamethrower, no Overheat coming out, just Heat Waves, spread damage. Not very effective on both those Pokemon, not even boosted by the sun anymore, as Incineroar over on Zayu side going for the Flare Blitz. It is going to land into that Tyranitar slot, not doing much damage. Also, smart switch right there from Justin. Tyranitar respondia muita coisa, né? For later on, as Justin's Incineroar now using U-turn, going to go ahead and get out of there and try to pivot around Zayon's team. O nick dele é Magikarp, por isso que ele gosta de Magikarp. Tyranitar is so essential in this matchup because Entra o Gengar de novo. specifically against Charizard, but obviously it can switch into fire type attacks really well. One thing that's really difficult about using Mega Gengar is that it's so frail. So, you know, often if you protect, you either need to get a knockout or you pretty much need to switch out. So that was a really Essa jogada dele foi sensacional, porque tipo, parece simples, né? Mas ele botou um Pokémon que resiste tudo que tem no campo pra salvar o Gengar e volta com o Gengar. Por quê? Porque ele não quer revelar o último Pokémon dele. Nessa época não era lista aberta, né? E ele reseta o Protect, ainda troca de slot, né? O Gengar. Physical attack and trapped in, not going to be doing much damage at all. Gengar using this turn to protect itself again, does not want to get KO'd and preserve that shadow attack ability up in the field. Charizard using Heat Wave here, it is going to hit in that Gengar protect. Landastarian dodges the attack, big avoid right there as Incineroar does have low kick. Good information for Justin to know about this Incineroar on Zayu side, but again, if this Landastarian has Incineroar de low kick, which a lot of Choice Scarf variants do, Flare Beast, low kick. Não lembro dele ter fake out. Não lembro dele ter usado. E aí, Vini. Great switch there by Justin, scouting out the low kick, O dano. calls it and gets it. And so I thought Zayu maybe had an opportunity to double up into the Gengar slot last turn with a flamethrower and a low kick because he already knew Gengar protected. Porque ele tomou Intimidate, não é nem Stab, e o Landorus não é tão pesado assim. Doesn't have enough speed investment to outspeed a Gengar even after Tailwind. So that could explain some, but either way, I think Justin's actually maneuvered himself into a really solid spot. This Landorus just threatens both these Pokemon so much. We're going to see another Intimidate come out, so this is going to be the third one on the Incineroar. And Incineroar tá using fire type attacks in the Sandstorm is always muito intimidado. It's not ideal. Yeah. it still can do a lot of damage because it does have a high special attack stat, but it's not the best. Right. O pessoal jogava muito de Double Intimidate. Porque tinha muita Mega física, né? Mega Tyranitar. O Mega Metagross, se eu não me engano, ele toma Intimidate. Yeah, I mean, Justin is still taking a fair amount of damage, and of course, Zayu still has two Pokemon in the back, and Gengar switching in here. I'm wondering, did Incineroar maybe target that slot with a knockoff? We'll see. It's just going to be a Flare Blitz coming out, so it should be able to survive, even if it's targeting Gengar, because it's got, you know, I think -3 attack at this point, and that does no damage at all, and Gengar is a frail Pokemon. Right. I don't think I've ever seen a Flare Blitz do so little damage to a Gengar. But I think, no, Justin's ability to cycle in all these Intimidates has been really impressive. I think, as Tailwind expires as well, it's really cool to see how he's played with this Gengar, because typically Gengar won't stay around in the game for as long. I think Justin's strategy is basically make this Incineroar absolutely useless. We saw a lot of this with Shadow Tag teams, you know, with Gothitelle, say, back in 2014, and now he does have Fake Out. Ele pode entrar com Tyranitar. Charizard's doing significantly less damage, and the Incineroar on J1's end is just completely, it's just really not going to hit for hard at all. I think a knockoff probably doesn't even knock out Gengar at this point. I wouldn't think so. Incineroar over on Justin's side using Fake Out, going to hit in that Charizard slot, do some chip damage with a critical hit. Just gravy on top. Gengar using Sludge Bomb here, doubling up into that Charizard right there. It is not enough to get but Poison and Sand. Veneno e areia vai cair. Right there. Not gonna, Charizard can't move, going to flinch from that Fake Out as Incineroar over on Zayu side using knockoff. Gonna knock off Incineroar's item on Justin's side. Gonna go ahead and reveal the Figgy Berry. Tirou a Figgy Berry, foi ótimo. You know, Incineroar enjoys having just to heal back up. Yeah, I think if you're Justin, you've got to be super, super happy right now. I mean, you've picked up the knockout on Charizard. It's a big poison. Clears that out the way. This Incineroar is just not doing any damage right now. It does, however, at least get its berry activated, so it'll be sticking around a little bit longer. But when you're using a Shadow Tag team, one of the best things that can happen to you is if you make one Pokemon completely useless, because then you're basically playing a 2v1, and Justin still can just repeatedly cycle these Intimidates. I mean, he's still got a healthy Landorus waiting in the back.
And so, yeah, I mean, I think Justin's strategy right now is Agora só tô vendo Mega Charizard apanhar. Maybe protect the Gengar, swap Incineroar back out, get another Intimidate off of Landorus, and it's going to be to the point where low kick from Incineroar isn't even going to knock out Tyranitar. Yeah, this 3 Pokemon core right here for Justin really paying off, just being able to continue to cycle those Intimidates and keep those Pokemon locked in. Kartana is going to take the field for Zayon, but again, so many physical attackers, you know, this Incineroar, this Landorus do not mind that. Yeah, definitely. Tá entendendo quase nada. This game highlights why Justin really Mas é likes muito having two parecido, Intimidators pô. on his team. If you were only Não having tem tanta one, you have to diferença, não. switch out and back in just to get one Intimidate. Now he can Intimidate every turn by cycling in. So Gengar here really could just Knockoff, protect Rock Incineroar, switch out to Slide, Landorus. Intimidate, Even opt to attack here, Fake but I Out. think he's still gotta be a little bit worried about the Sandstorm Só os damage, Pokémon plus que knockoff mudam. damage from Incineroar. So I wouldn't be surprised to see Justin maybe protect the Incineroar, swap out. Mas ó, protect the eu Gengar, swap vou out jogar uma Incineroar. polêmica And I think aqui. if you're Zayon here, you have to make a call. Do you double up maybe into the Vários Incineroar, mundiais, to come in, or do you just target down? 90% dos times usavam Charizard, mas o Charizard não ganha. Kartana, not much special defense there. It does Isso é bom ou é hangs ruim? on with just- No, but it's not even the Focus Sash variant, and here comes the Bloom Doom. There was a lot going on there, you know. I was like, Será que talvez o pessoal I was tá expecting indo the handoff pelo from either a Focus Sash or a Self. It's actually neither, but Gengar actually still not able to pick up the knockout. It's a huge pela survival modinha there, de a knockout. Charizard, em vez de Surely usar would o que end realmente that era game out, right? poderoso Now we'll see the desde Bloom essa Doom época. come out. Should be able to get a knockout here. We'll see. It is gonna target Que down foi igual ao Incineroar, Mundial but do ano we'll see. passado. Does do a lot of damage, though, De from 10 that times, side. 9 era Attack Charizard, Incineroar mas gets nenhum KO'd, não so ganhou, né? huge survival right there from Nenhum the deles Bloom ganharam, Doom. nem IC, nem... I'm Não not sei se é regional, acho que sure regional... what that was, Acho que gonna nem knock out regional their chegou a lineups. levar. And I think it's frustrating for Justin because Não lembro de I probably regional. wasn't sure either, based off his reaction. Looks like he Regional teve might have pouco, thought na he verdade, could né? knock Tem off, que yeah, he went with the ser... Sandstorm. Oh, Sandstorm actually subsides. There we go. Gengar barely Aquelas hangs on Premier to sliver health, Cup, but again, that Kartana esqueci como é que trying to era o survive nome. that Gengar Shadow Ball. Era alguma Right, coisa that was a Cup. huge survival Mas there. também não And, lembro de lá obviously, também. Critical Hit was unfortunate because even if it was going to knock out normally, at least you would have that knowledge going into the rest of the set. Either way, though, Gengar's still hanging on. Era and we know Players it outspeeds Cup. Kartana, so I think Justin's still in a pretty good spot because he can just bring in Incineroar now, or even Tyranitar. Or excuse me, I thought Landorus would be a pretty good switching because you can just Não, o Shadow tipo Ball dele é and bom Dark sim, Power. Evinho. Now he's activated O the voador Sand, fogo but é bom you can still sim. kind of go for the same play where you just Shadow Ball the Kartana and Rock Slide. I will É say, que, I thought é que é Landorus muito popular, então maybe would've been a little bit better um monte de playing, time get tá another usando Intimidate Landorus off, de you get Rock Gengar's fast, Slide you outspeed the Incineroar, you com got teu Dark Power, Indie and it's trapped in, so ou kinda Tyranitar curious to Rock see Slide, Tyranitar né? come in here, especially if, Aí like, o a pessoal low tá kick goes against counterando. Incineroar. Or yeah, if Incineroar is able to get a critical hit low kick off. Yeah, what is Justin's game plan going to be here coming down? You know, you did just lose Incineroar, you lost one of your big intimidators. Kartana does have a beast Mas boost. boatos que ele vai ganhar uma Bring máscara aí, Tyranitar, bora ver. Sandstorm might actually just KO Gengar outright. Yeah, and I mean, Kartana we know is not a Soul Vested, so it does have the option to protect. It's also not Charizard affected de by the máscara. Sandstorm, so yeah, I do want to know what is going into Justin's decision making. No No protects protects come at out. all. Yeah. Shadow Ball from that Gengar is going to go ahead and get the KO on that Kartana, removing a big offense threat, a critical hit, just extra damage that just did not matter as Tyranitar outspeeding that Incineroar, going for a Rock Slide here. It is going to connect. It is single target, does get the KO on that Incineroar with that super effective damage. And, you know, that might go into some of the reasoning as to why Justin brought out the Tyranitar instead of the Landorus, knowing that he was faster. Gengar, is Gengar able to hangs hang on, yeah. I mean, I think this game is pretty much over. Mas because é Justin bom can mesmo. swap out into his Landorus. So we know already has hidden power ice as well. And, Fogo you know, if voador é Landorus bom, really sim. 3v1 this, it's gonna basically need, tons Que of o rock que é slides mais to pull it comum, off, but, yeah, that was pretty interesting. I thought it could have been geralmente a little bit é scary if Kartana protected or é detected ground there, and batendo, then, né? like, Pedra não é Rock tão Slide comum misses the assim não. Incineroar or doesn't get the knockout, and É low muito kick forte o goes Rock against the Slide, Tyranitar, né? but obviously that's a lot, Dos melhores battle golpes off pra how VGC, maybe mas não é Justin tão was comum assim confident não. that his Landorus would be able to knock out the, Incineroar, or E maybe he just was, ele fato de ser mais wanting to save rápido e it for tal his e jogar Landorus em versus sol, ele Justin. We're gonna enfraquece see a Justin água. take this first game. Yep, Zayon Ele now consegue fazer for coisas this game, interessantes gonna também. hide É some que, information mas é about que ele that é Landorus, you know, rápido, what items holding, how it's trained, bate what moves it forte, really mas não has. I tão mean, forte assim. we Mas actually não, ele haven't bate seen, bem forte na real. Zayon's Landorus do much. Yeah, I mean, Mas é que ele precisa de mecânica, né? that game felt like a game where Justin was Sem basically mecânica ele running não circles vai. Só around que o through resultado the cycling of intimidates. He made não é things favorável, pô. Se a basically gente not for really do much, and I think to play against a team like Justin's, you have to be able to call Se a gente what for botar switching na in balança, does. não é, pô. And if you do, it gives you so much of an advantage. You know, there was that turn Tyranitar switched in. São and muitos Zayon was torneios the que a double fire maioria type dos attack, times so Tyranitar tinha was able to Charizard e easy ele não text ganha. easily get another intimidate off with Na his matemática partner, não and then Gengar bate, was né? able to cycle back in. So Zayon's able to Vou dar um kill that exemplo when Gengar contrário sends pra him out, vocês. that can go
da geração atual. Pouquíssimos times usavam Tyranitar, mas os pouquíssimos times que usavam Tyranitar em regionais e 6 chegavam no Top Cut. O IC que o Joseph Ugart ganhou, foi o IC ou foi um regional? Foi um regional, né? Que foi junto com o de São Paulo. Tinha, tipo, sei lá, de 500 jogadores, tinha... Eu acho que foi esse regional que eu vi. Enfim, teve um torneio que eram 500 players e só tinham 8 times... Não, eram 12 times com o Tyranitar. 8 chegaram no Top Cut, tipo... É pouquíssimo gente, pouquíssimas pessoas usando esse Pokémon, mas esses pouquíssimos times chegam muito longe. Aí tu pega os números do Charizard, por exemplo. É muita gente usando, cara. Muita gente usando. É tipo, é questão de 90% de pessoas usam em torneio. E eu não lembro de ganhar nenhum, cara. Então a matemática não bate, né? Chegar no topo ele vai chegar, obviamente, porque se 90% tá usando, óbvio que ele vai chegar, né? Mas será que essa matemática nos diz que o Charizard te dá a possibilidade de chegar longe, mas não ganhar? Ou ela nos diz que não, porque se todo mundo tá usando, é óbvio que ele vai chegar longe? É um ponto a ser estudado, né? Eu só vejo ponto negativo, mas isso me assusta porque seria um pensamento um pouco casual pra se ter em competitivo, né? Tipo, agora do Charizard vou usar ele, mas na verdade é uma ilusão. Mas acho que não, esse Mega Charizard era bom, sim. Ele errou o Stone Edge. Pô, mas Stone Edge é difícil de acertar também, né? Cadê o Rock Slide? Wow, I mean that was so big. First of all, not only do we not see a fake out, but we also see a Stone Edge. So both players making some pretty big calls there. The Stone Edge misses. Mas o cara deu sorte, né? Acho que vou desse Stone Edge aí. Ele ia perder turno 1, cara. This time around, I mean, you can switch into Tyranitar, but I feel like Gengar taking so much damage immediately is just really not good for Justin. That's a huge miss because not only does he not get the knockout, but now he has to face against 3 turns of speed control. Last time he played really well around it, but this time around, even with all the intimidates, Gengar will go down to usava o X. Acho que o X foi melhor na 6ª geração. You want to try to dodge the attacks because Gengar is a very frail Pokemon, but this shadow tag gets broken. That means that na 6ª ele era fortinho. Nessa aqui eu acho que faz mais sentido usar o de fogo mesmo. Quer dizer, os dois são de fogo, né? O Y. Lembrando que isso aqui não é Charizard, isso aqui é um Mega Charizard, né? São Pokémon diferentes. Charizard is going to be able to move here. Charizard using Heat Wave, just spreading that damage right there. Gengar protects as Incineroar is going to take some damage boosted by the sun, but again... Não, mais rápido ele é. Por exemplo, ele é mais rápido que o Urshifu atualmente. E ele mata o Urshifu. Se ele der um Slash, o Urshifu cai. Mas se o Urshifu deter o Water... ele não cai. Great switch right there from Justin, but again, this Gengar is it's so damaged. It is, yeah. And any attack will pick up the knockout. I don't think we saw the speeder interactions of Incineroar and Gengar that first game, did we? Temos esse ponto. Trying to remember. A não ser que o Charizard deter a Flying, aí mata, né? Yeah, so I think if Incineroar were able to outspeed, that'd be a big deal. So I think that Justin doesn't want to take that risk here. Don't risk anything here. Yeah, because we saw how he played with that Gengar that first game was basically how he was able to win that game. Tyranitar also just an incredible Pokemon to switch in, but that does mean that the lock is broken now. Also no fake out coming out from the Incineroar on Justice end, so maybe going for a low kick. Charizard uses Heat Wave, not very effective at all, as Incineroar using Knockoff here, going to go ahead and knock off the item on the Tyranitar. It is going to be the Assault Vest right there, so that's why it wasn't taking that much damage. Incineroar using U-Turn, it is going to hit that Incineroar, but it looks like the lock can still happen. Yes, definitely. So...
pretty interesting turn there. I mean, getting Tyranitar with the Solvest, that's a pretty interesting reveal. Nessa I gen, think né, que that's foi not criada a something we see Saltvest. as common. A lot of the Tyranitars we see often are like É, the não Life lembro de Orb ter variant or Saltvest the na Mega sexta. Tyranitar we saw, but it's a testament to how many different ways Tyranitar can be built. So Yeah, and it is the Gengar that comes back out. That Shadow Tag trap is still active. yep. And I really am curious. I don't think low kick from Incineroar will knock out Tyranitar at this point with all the Intimidates. So you can maybe just protect Gengar and go for a Rock Slide. Maybe even switch out Gengar back into Incineroar again and go for a Rock Slide. I think if you're Zayon here, maybe you actually protect Ah, with existia. Gengar. Parece Song Either acho way, que though, foi criada na Justin should be segunda, able né? to É bem survive antigo. with his Gengar Mas after não this valia game. muito a So pena, Gengar will have lasted throughout the course of Tailwind and will be able to put on more pressure. Não, It's really não, important for him minto, because Gengar Vini. is the fastest Pokemon and outspeeds all of Zayon's Pô, Pokemon. agora, na verdade foi Wow, muito this is- forte, this né? is pretty close right here. I mean, it's still Parrish 4-4, Song still foi early in the vice-campeão match, but, mundial, you know, pô. Zayon has O pressure time on do Emílio forces Forbes, game que 3 ficou em versus Justin, segundo, to try era to Parrish secure Song. a fourth win here in the North American International Championship. So here we go, Gengar protecting itself. Again, the Gengar just took so much damage that it's so afraid to attack. You don't want to lose that Shadow Saltvest Tag foi na just yet. sexta, pode ter. Charizard using Heat Wave here. This is going to do some more damage to that Tyranitar because of the loss of the Assault Vest. Not much more, but it is still some more. Well, how much is this gonna goes do? for a low kick. It is intimidated a lot. Tyranitar does not hangs on. Nossa, ele ficou Hangs vivo. on as Tyranitar goes for a Rock Slide here. This is going to be doing big damage to both Pokemon. Tyranitar é muito Double bom, KO. cara. Não tem Yeah, como, I mean, velho. I really like the play there from Justin's end. I like Ó, the eu Zayon vejo que going for muita it too, gente like é you fã said. de Didn't think he'd be able Tyranitar, to knock out the mas não Tyranitar vejo with the usar. combination because the sun wasn't up Eu sou um and, cara you que know, sou he's fã been e intimidated a uso. lot. So, yeah, I mean, I think if you're Zayon, that's pretty much the play you were expecting to come out from Justin's end. So I'm wondering if he's okay with this, willing to go down 4-2, knowing like Gengar and Tyranitar are both really low at this point. So it's going to be a tight finish this one. We're going to see Landers come back out. I don't think we really saw anything about it in that first game other than the Mas fact foi that usado they sim, went Vini. second in that very beginning of the game. Não foi And muito it is usado good for porque é uma Tana coming out, estratégia so, muito nichada, I really gotta wonder right now, mas is foi this vice-campeão smart mundial. Landers or not? Boy, if it is, that's good position for Zayon. Yeah, but if not, then this Landers and the Kartana are going to be taking so much damage from this Gengar, whether it's an Icy Wind just to slow things down a little bit, or if it's just to get damage out on the field. yeah, I mean, even though Heat Wave no Zayon sol é is brabo. down 2 Pokemon and it's 2-4, I think Kartana and Landers are strong enough Pokemon that can pull this out, especially because everything on Justin's É por end isso que eu is acho que o pretty effective damage. Charizard... And A nona we know that geração é a Justin's geração is mais great, forte do it's Charizard. mixed, so it has to lock itself into one De attack, novo, hit and power ice, you would think. não tô falando de Probably gonna be the Gigantamax time e nem once Mega, Justin que são outros The question Pokémon. is, does, O Charizard give up his comum, Pokemon pra mim, a to nona actually geração é a sacrifice melhor both geração Pokemon pra and ele. get 2 free switch-ins? Does he swap back Porque out? ele... Ele é uma outra opção pra tu jogar como se fosse um Shiyu. Porque o Shiyu, no sol, ele vai bater um pouco mais forte que o Charizard. Nossa, ele errou a Ice Wind, ele foi péssimo, né? É, o cara teve muito azar nessa partida. Errou o Stone Edge e errou o Ice Wind. Mas enfim. O Charizard, ele bate... Não, ele bate acho que igual ao Shiyu, ou até mais, né? Não, acho que ele bate igual ao Shiyu, só que ele não debuffa a própria equipe. Tem esse ponto. Então eu acho que a gente vai ver um time ou outro de Charizard no sol. Mas... Pra ser essa resposta, né? Pra ser uma forma de usar uma espécie de Shiyu, só que não debuffa o próprio time, né? É que tirar a especial defesa do próprio time não é tão ruim. Se você estiver jogando a Hyper Offense, você não vai se importar com isso. É igual o Shenpao, os times que usam o Shenpao não se importam com isso. Yeah, no, that was the perfect use of substitute, and I think like you can't get faked out, you don't get intimidated. So this Kartana can either go for the Z move onto Landers if it thinks so, get the knockout onto it, or he could just target down Incineroar. I don't think Incineroar wants to fake out here. I think it probably would just want to attack. A Sean Live tá shine esses dias. And then your Landers can maybe go for a hidden power ice, but then Vou mostrar meu novo time de Tyranitar, cara. Ficou bom. And get a knockout there. So, and a Beast Boost. And a Beast Boost, which would mean that you'd be able to knock out with the Z move. Vai ser a volta do Gastro, né? Meu primeiro time de Tyranitar tava... Meu primeiro não, mas... Um dos times que eu usei anteriormente com Tyranitar tinha Gastro, né? Mas agora faz mais sentido eu usar ele. And now it's going to be Landers on Justin's side.
locked into hidden power, has to break that sub on that Kartana first, which opens up chances for a Bloom Doom and just an attack from that laner Sarian. Yeah, I'm wondering if Zayon really needed to detect there. I'm still trying to think about it in my head, because had Justin called it and went for the fake out and the hidden power ice into Zayon's Landorus, that could have been pretty scary, but we don't know the item on Zayon's Landorus, and we might actually be able to find out now with the hidden power, so let's see if it was able to survive it. Yeah, it was not able to. So that explains the detect play on Kartana. Knowing your Landorus is able to take a hidden power ice, you're willing to, just play a little bit safe with Kartana, and oh man, that icy wind miss. Toma. I don't know if it necessarily would have won Justin the game, but that's definitely a frustrating one, especially given that he missed that initial Stone Edge. It probably would have allowed Justin to play a little bit differently. Right, because he would have been able to put on the pressure with HP Ice onto the Landorus slot. And but it does confirm now that we know that it's a Boom, boom. given how much it survived. And that makes sense because it was used Essa animação era bonita. superpower. But wow, that was... I think that's definitely a tough game from Justin's end because he missed some pretty crucial moves, and I think I wouldn't be surprised to see both players go with the exact same 4 Pokemon. I think these are the best Pokemon to bring into this matchup, and I think if you're Justin, you got to look at it and be like, I gotta hit that Stone Edge. Right, yeah, I played pretty well. If I hit that Stone Edge, Tailwind doesn't even go up initially, and I'm just in such a good position because the Incineroar is still intimidated, my Gengar doesn't get knocked out, and I can just Psycho Intimidates and go with the same strategy that first Labão game. com dado é forte, Those games Bruno. are frustrating Só não because sei it's se é like now completo, Zayon mas knows that Justin has the Stone Edge. ele bate You- forte. With Landorus, it's always kind of a guessing game, especially when it's the mix Talvez of investir variables. mais, pouco just mais makes de it a lot speed harder for nele, Justin. menos Even ataque, if he goes with the same leads, we could just see maybe like a fake out max there come out HP this e time. pouco de So, especial I defesa think do lado it's tough de really Tinglu. to bring the different Pode Pokemon into this matchup. proteger I think mais they'll ele. probably go with the same 4, and you just gotta play around it. Like Tapu Fini, it looks kind of good, but it's like, Kartana, Incineroar, and Charizard are probably coming out. The sun is probably going to be up, and so not much reason to bring it. We also know now that the Kartana has substitutes, so that's really important information. That's important for Justin to Yeah. just be able to A play sorte for ajudou in case, muito. you don't wanna give Difícil, Kartana or Blackzinho. a chance for a free substitute. Tipo, Right, because if you think about it, he actually eu did fico Shadow Ball frustrado for quando eu Icy erro o Wind golpe e at tal, the late mas game. Even if it doesn't knock out the Stone Landorus, Edge vai errar, né, you cara? just hit him power Ice Kartana. You've already got the É por isso que Poison tipo, Landorus por on mais que eu top, fique so triste quando eu erro he went for a little bit golpe, of a eu gamble entendo there por with que that que o Icy Wind. I'm jogo sure he existe wasn't esse expecting RNG, substitute cara. either. And I think Stone he has Edge é um to consider golpe his options, so muito it's completely forte. understandable and good play. Had Então to ele just tira check it there. 20% He de did the accuracy against ali, né? Landorus, but, E aí, information. We know Kartana has substitute. We know that Shadow Ball, Kartana definitely can survive. Pode Shadow errar, Ball, né? so that's also a big deal. But I think in terms of Pokemon, these guys probably go with the same ones. I wouldn't be even surprised. eu acho que se ele to see the same ones. I tivesse think Ken's strategy Rock is Slide still teria maybe sido to set up melhor, pô, ele deu and Stone If Edge. he's able to land one good prediction with low kick, before he gets multiple intimidates. Eu entendo o and Stone maybe Edge, knock out porque the tipo, Tyranitar Rock with Slide switching, intimidado or talvez Gengar não coming leve, back in né? with the knockoff. Mesmo It's a sendo really vezes big deal. 4, So, talvez não I leve. don't know. I think Tailwind has helped him out a lot. He hasn't got too much mileage off, but as soon as he is able to make one read on what comes in, I would really be able to put him up a huge amount. So let's see if these Pokemon or these players go with the same Pokemon, because I kind of anticipate that. One thing that Justin might actually want to look into as well is also protecting that Gengar a little bit better, not allowing it to get damaged so easily, so you can continue to switch in that Gengar without having Mas to eu acho que ele protect. precisa do Max Here we are HP, now, game Bruno. 3 between Zayon and Justin. Acho It's que gonna Ilabum be sem um Incineroar HP no and máximo. Gengar for Dá uma Justin's side, conferida, Charizard man. and Incineroar Talvez tu ter over menos on especial Zayon defesa e side. o HP no máximo te dá mais defesa do que o HP que tu tem agora com essa especial especial defesa. Mas tem que ver, pode ser que seja o contrário. Pode ser que ele tanque até mais assim também, eu não sei, né? Tem que calcular essa spread. É que pela oitava geração, ele funcionava bem melhor com HP. Mas a gente tá em uma outra geração, né? Com outros Pokémon batendo. Teria que rever isso aí. O que eu só fiz ele é Salt Vest até agora, ou Life Orb, né? Incineroar doesn't really do too much to Charizard, and it's obviously intimidated as well. So, like you mentioned, no Landorus means that there's no, I think Zayon can play a little bit safer. That first turn play last game was really risky, where he just kind of gambled and got lucky because the Stone Edge missed. This time he's out. Não, se tu desse Dynamax ou Gigantamax, teu golpe nunca errava. I think Justin here probably fakes out and either Sludge Bomb or protects with the Gengar. Yep, Sludge Bomb will do a lot of damage to that Charizard. Charizard is also going to Mega Evolve here as well. Incineroar Flare Blitz boosted by the sun is going to do a lot of damage to the Gengar as well. Might not be able to get the one-hit KO, but still, again, getting damage down onto that Gengar to make it less able to just go on the offensive if you want to keep that Shadow Tag up. As the sunlight turns harsh, here we go. Incineroar over on Justin's side, going for the fake out here. Lands in that Charizard. Olha o Sludge Bomb. Oh no! Incineroar over on Zayon. Oh, ele ganhou o duelo de speed. Lands onto that Incineroar slot.
doing about 40% as Charizard flinches and cannot move. Wow, that was so much going on there. Zayon predicting that the Incineroar was not going to fake out on Justin's end, and Justin also knowing that Esse Charizard vai dar teu Indy então, né? Zayon's Incineroar isn't going to Ou será que ele vai bater agora? willing to go Porque eu creio que o Incineroar vai sair de campo. I mean, that's so good for Justin that no attack comes out from the Incineroar. It's really Ou com o risky to U-turn always ou ele só vai ever, tirar. fake out another fake out user that's faster than you, because you're pretty much like gambling that they're not going to go for fake out that turn. Zayon probably predicting it to swap out, or sorry, not swap out, probably expecting it to go for maybe like a U-turn or just a low kick immediately, but does not get that call, and that does set him back a fair amount. Incineroar on Justin's side is going to switch out here. Tyranitar Não, tirar o ataque é correto mesmo. 8-1 é muito forte. Not that some that Incineroar and Charizard enjoy facing off on, but this could be an easy chance for a Tipo, 180 de ataque até 192 é bem forte. Tipo, não precisa ser tão no máximo assim. Nossa, ele ficou vivo. Aí curou a vida inteira. Roubada essas berries. Yep, and we'll see if Incineroar maybe went for a read and he'd go for the low kick, and it does! Ah, ele predicou entrando no lugar do Gengar. Mas não ia matar porque ele tá intimidado. Tyranitar is out on the field, can threaten with a rock slide here. Yeah, I mean, Zayon has gotten Tailwind up, but the first two turns haven't really gone too great otherwise. He faked out a fast 177 de ataque e 95 de HP. Também acho bom. Ainda acho forte. Porque ele tem terreno. Ele vai dar 100 de base power no mínimo, né? Ainda acho forte. Só que tem aquele problema, né, Bruno? Ele tem que dar 5 hits pra valer mais do que um Wood Hammer. Esse que é o problema. Eu não usaria. Eu usaria se fosse pra gravar um vídeo, assim, sei lá, mas em torneio eu não usaria não. Né? Mas aí tem mais chance de acertar crítico, né? Se ele der os 5 hits, dá mais dano, ele não vai tomar recoil e tal. Mas essa tua spread de EVs... Ó, daria pra tu fazer algo parecido com... Investiria mais em speed, tiraria um pouco mais da especial defesa, não precisa tanto. Já 202 ou 205 é ótimo. Porque se tu bater, por exemplo, 122 de speed com Rillaboom e tu jogar de Drum Beat, tu passa a Fluttermane, por exemplo, passa vários Pokémon, cara. Passa 180 de speed, né, se tu der um Drum Beat. Eu vejo muita gente usando Drum Beat no Rillaboom. E pode ficar um pouco interessante, pode counterar também os teu Indies da vida, né. Ele bate bem, mas não sei se eu usaria a luta de Dash não. Nossa, ficou muito perto. Né? Eu acho que o Huang não era bom ele perder esse Incineroar assim não, cara. Justin's played this really well. I think Zayon's gone for some really aggressive predictions that haven't worked out, and I think the first turn was just not the best because he had already a decent lead matchup, and I felt like he could have gotten a lot of free damage off against Gengar. Be willing to at least trade because you're in a favorable Achei dar uma trollada. Yeah, those two aggressive reads not working out is just put him in a really bad position, especially because ele tá numa situação bem ruim com essa cartana. We can see Landers maybe just come back in for another Intimidate. Charizard is going to feint from Sand. Se bem que o problema é que a cartana destrói o Tyranitar, né? Just amazing play coming out from this player that we've seen not be able to take home a championship just yet. So, you know, Justin is always a very solid player, and so is Zayon. So this really goes to show how much of a tough match this is for both players. They have to try to outwit their opponent non-stop. I think Justin has just cycled the Intimidate so well. I've actually never seen Mega Gengar stick on the field so long in a game. Normally, people will trade Mega Gengar for another knockout, and they're willing to go 1-for-1. But this Gengar is able to come back in and come back out, and the trap has just been so big, you know, switching in VGC is such a big deal, and limiting that ofensivamente ele vai bater, isso aí não tem dúvida. Vai bater bem. Landers come in, but it's actually coming in from the Gengar slot and not from the Incineroar slot. Mas é que ele vai virar um Pokémon que só faz isso, né? Só bate. Looks like it's going to be another blue dew from this Kartana gonna be used here to try to throw some damage out over onto Justin's side of the field, but it might be too late
for this Cortana to do any sort of late game heroics, because Incineroar can easily just threaten it with a very powerful. A não ser que tu bote knockoff. Se tu botar knockoff nele, tipo, ficar Bullet Seed, knockoff e fake out com protect, acho que fica interessante. É, não tem contato, né? Esse que é o ponto bom. Tem isso também. Ih, que isso? Ele só tomou, velho. Ah, lá vai. Olha o HP do bicho. Que absurdo, velho. Essa spread de HP no Incineroar é muito comum, cara. 200, assim, fechado, cravado. Isso aí eu lembro. A gente vai ver muito Incineroar com 200 de HP. Essa partida foi mais clean, né? Mas eu realmente acho que o Justin, ele jogou melhor os 3 jogos. Mas o Huang fez uma super play nesse jogo, só que o Justin não caiu nela. Ele deu um low kick no Mega Gengar. E era uma super play. Porque não é fácil tu dar um low kick no Mega Gengar praticando o Tyranitar tá entrando. E era uma super play porque ainda era bom o Incineroar estar em campo. Porque o Incineroar podia dar U-turn, entendeu? Que a ideia era justamente que nem ele fez no primeiro jogo, né? Que era trocar o Gengar pelo Tyranitar, que tava sem vida, poderia morrer pro Charizard. E com o U-turn voltava com o Gengar do outro lado. Só que ele já tinha feito essa play, é difícil ele repetir uma play assim. Typically we see it's just able to maneuver players out and get some chip damage off, but I think like on Justin's team it is incredibly good because not only are you getting chip damage off, but you're like the cycling of intimidates is so good, and we saw just how well it worked out for him that last game. And again, keeping up that shadow tag ability just to be able to. Não, o pessoal não gostou, Blackzinho, porque tinha acabado de lançar Sol e Lua e logo em seguida eles lançaram o Ultra Sol e Ultra Lua, que era o mesmo jogo, mas com um finalzinho um pouco maior, né? Mas cara, o que eu falei mais cedo na live, isso já existia, né? Tinha um Pokémon Crystal, Pokémon Platinum. É que depois do Black White 2, a exigência aumentou, né? E o pessoal percebeu como era troll. Mais ou menos, na verdade, porque a Platinum meio que, na minha opinião, salvou a 4ª geração. Ela resolvia muitos problemas da 4ª geração. Mas realmente o que aconteceu com Black White depois de Black White 2 ficou mais exigente a parada, né? Aí teve a 6ª geração e logo depois teve o remake da 3ª, que foi sensacional. Então acho que o pessoal não... Mas sabe o que eu acho que deu mais hate, Blackzinho? É porque se a gente lembrar, Ultra Sol e Ultra Lua, que se eu não me engano foi em 2017, né? 2018 na verdade, né? 2018. Foi logo no boom do lançamento, né? Na explosão lá do sucesso do Pokémon GO. E é uma coisa que eu falo hoje. A maioria dos haters que ficam... Que dizem que gostam de Pokémon, mas só fica hateando o dia inteiro, né? Eles começaram a jogar com Pokémon GO. Então eles querem que os jogos atuais sejam casuais. E eles reclamam de muita coisa, né? Tipo, é uma galera que só conhece PlayStation, que joga Pokémon GO e quer opinar na franquia principal, entendeu? Com coisas que não fazem sentido.
Então o público assim que critica aumentou muito por causa disso. Tanto que é um... Não, Black White foi criticado pra cacete, a quarta geração também. Mas era um público de Pokémon. O Black White eu hateei no começo, mas depois que eu zerei o jogo, cara, eu aposto que a grande maioria das pessoas que hatearam Black White na época tem essa geração como um dos jogos prediletos hoje em dia. Porque antes de jogar, o jogo parecia horrível. Mas depois que a gente jogou e zerou o jogo era incrível. A sexta foi cheia de fanservice e tal. A sexta foi legal, mas... eu gostei muito mais da campanha do que o endgame em si. Mas trouxe muita novidade da hora e tal. Era bem bonito o jogo também. Só que ainda a partir da sétima pra cima vocês vão ver que cresce muito esse público casual xingando Pokémon, cara. Eu não gosto nem de dizer público casual, porque o público casual joga Pokémon. Joga casualmente, isso não é uma crítica, né? Não tô desmerecendo. É um povo que nem joga, né? Tipo, o Pokémon GO trouxe muita grana pra franquia. Foi uma coisa legal. Trouxe muita gente pra jogar Pokémon, né? Apesar de que Pokémon GO não é o formato original, né? Que originou o jogo. Original no sentido de ser o primeiro e tal. Não de ser o único, né, no caso. Mas trouxe muito hate também, né? Nos outros jogos. E tipo, cara, uma coisa que eu percebo é que as pessoas ainda têm na cabeça de que jogar Pokémon é ficar colecionando Pokémon, cara. Eu nunca tive isso, cara. Mas eu já reparei, muita gente quer de fato capturar Pokémon e... Desculpa, cara, eu fiquei 10 minutos capturando no Legends Arceus e eu já enjoei, cara. Legends Arceus, por exemplo, que é um jogo totalmente focado na coleção e captura de Pokémon, o começo é muito legal, espetacular, mas depois enjoa muito rápido. Eu não quero ficar no stealth 1 hora ali pra pegar uma Rapidash, cara, que é uma Rapidash, saca? Tipo, eu não tô 1 hora tentando pegar um Landorus, é 1 hora tentando pegar uma Rapidash. Então, sei lá. Entendo que tem pessoas que gostaram, mas eu entendo que tem muita gente que disse que gostou, mas na verdade só jogou o começo ali e não terminou o jogo. Aí porque realmente a sensação do começo do jogo é muito boa. É realmente bem espetacular, assim, tu fica louco pelo jogo. Só que quando tu chega da metade pro final, não sei se a opinião seria a mesma pra todas essas pessoas. Então o pessoal tem isso, né? O pessoal quer colecionar Pokémon. Só que a gente não tem essa visão, né? A gente que joga desde... Não precisa nem jogar desde sempre, mas quem joga Pokémon e entende o competitivo, a gente pensa de outra forma, pô. A gente vai completar decks ali e tal, mas a nossa diversão não é ficar capturando Pokémon, é batalhar. E acho que a pessoa que gosta de Pokémon de verdade, ela gostou de Pokémon por causa da batalha, né? Não é porque ficar jogando Pokébola. Bora pular pra próxima aqui. Ran very similar teams, Tommy throughout last year and Yuri throughout this year. You have to wonder if that's going to factor into their play style. Might be an indication that exactly where they'd be sat to play. Oh, esse cara foi campeão, não foi recentemente? Ele foi campeão do último IC, esse aqui não é o Alex. Eu tô ficando louco. Parece muito ele, né? Mas o Alex eu não tava lembrando quando a gente tava assistindo o IC, mas ele é um pouco antigo, sim. Depois me veio na memória. Foi o último IC, né? Que foi aquela final que não teve a final, que foi gravada. Nossa, parece muito ele, não sei se é ele. Tô confundindo, não é ele não, né? Tô confundindo.
Não, lembro um pouco sim, pô. Mas agora que eu olhei direito aqui, não é ele, né? Mas lembro um pouco sim, pô. Tu vê a live dele? Mas eu lembro dele na 7ª geração. Ele jogou a 7ª, assim. Que ele é o espanhol, né? But on a completely different hemisphere. Oh, definitely. You know, this is the kind of team I think that he's been working on perfecting throughout the year. You know, it's such a very essa parada de ficar de ter que passar um nível no Arceus é chato. Pra tu poder liberar outras missões e tal. I think offensive support Pokemon, if that makes sense, you know, it does bring with it a lot of damage potential, but you can also use moves like Tailwind or Roost to sort of keep it around for a long time. Trouxe pessoas pra jogar o Let's Go Pikachu, foi tipo isso. Né? Pokemon, you know, Mega Latias, which looks like it's probably going to be the Mega Pokemon. Eu lembro de jogar ele no emulador em japonês. Mas qual? O Black White? Tá bridando um Shiny Frigbax. With an Incineroar and Metagross over on Yuri's side. Both players leading with the Incineroar, getting to exchange those Intimidates right now, and actually, it's going to be more valuable from Yuri's side. He does get to successfully... Não, esse aqui é o Tommy Cullen. Nossa, me lembrou muito ele, não sei. Mas é porque eu vi a câmera assim, ó. Se tu olhar a câmera assim, quando ele tá de barba, lembra um pouco assim. Esse Alessio aí, ele jogava bem, cara. Eu achava da hora esse maluco aí. Eu não sei se... Eu não lembro dele atualmente. Mas eu lembro dele dessa época. Ele participou de alguns ICs, de regionais, na verdade. Mas acho que ele jogou o IC dos Estados Unidos e da Europa também. Eu lembro desse maluco. Os italianos, a Itália tem bastante competidor bom lá, cara. A Itália é uma região forte. Pra quem não sabe, a Itália é uma região forte. Já foi campeão mundial, né? Acho que foi o Omate. É. Alguma coisa Omate é o nome dele. But that Intimidate already paying off in dividends because otherwise that Metagross probably would have been knocked out by that Incineroar's attack. So it just goes to Shiny Hunt lá talvez seja mais interessante. Eu achei um Machoke Shiny. Ah, não sei, cara, mas é que eu sinto falta do... Eu sinto falta do matinho, cara, do fator surpresa. Sinto falta. Todo dia eu jogo um pouquinho do meu Pokémon Shiny Pearl aqui. Eu tenho que completar a Dex dele, né, pra liberar a caça aos lendários lá. Que não é tão legal quanto eu achava que era. Só libera uma loja lá, né? E aí tu compra eles. Portugal tem só Edu Cunha? Não, deve ter mais gente, é que ele é mais conhecido. Mas acho que não é muito coisa. Só que o Edu Cunha é muito clássico, né, cara? Tipo, o Edu Cunha... Eu não lembrava, eu não tava associando ele ano passado, mas ele... Não, ele é um jogador assim histórico, ele ganhou muita coisa já, não? Foi merecido o Mundial do ano passado, né? Porque ele já tinha ganhado muita coisa. É porque ano passado eles iam tudo de máscara, né? Não conseguia reconhecer a cara deles. Depois que eu vi quem era sem máscara, eu lembrei dele. Mas ele ganhou muita coisa já há muito tempo, assim. But the turn before, we saw the Carmine from Tommy. He's going to start using that for the Moonblast immediately. A knockoff follows up from the Incineroar, getting rid of that huge berry. Tá esperando o torneio do remake da quarta até hoje. Pô, mas o problema, Ian, que tipo, daqui do canal só lembro de tu e do Bruno aí que joga.
Tá, não sei se ia vingar, pô. Eu posso ainda gravar os vídeos de VGC lá, mas... pouquíssima gente acompanhando. Às vezes fica mais legal fazer uma série ou jogar a campanha em si, do que trazer algo mais do endgame, assim, que o pessoal nem... Mas eu penso, às vezes, fazer um vídeo, assim, mais legal, assim, fazendo o underground, ou então caçando inseto. É legal caçar inseto lá, né, por causa das árvores. Jogar o Pokémon Crystal no Retroachievement. Acho que ele é um pouco mais... tem um pouco mais de conquista, se não me engano. In this instance, Tommy Tapu Fini cannot protect, and I think that's exactly why he's going to switch it in here. You have to wonder, you know, why the Kartana, again, not a very bulky Pokemon, but Tommy may be hoping that it can take the Iron Head and the Muddy Water combination. Kartana era sensacional aqui também, né, porque ela countera Tapu Lele, batendo com metal, e a Tapu Fini batendo com planta, né. And this Kartana brought quite low. Tommy's going to have to be a little bit nervous now about how much he can take with the Kartana. Of course, it's a great answer to this Tapu Fini. E consegue bater em metal com Sacred Sword. Esse Pokémon foi muito bem feito, cara. Foi muito bem pensado. Tem coverage pra tudo, né? Yeah, it's a really tough spot for Tommy to be in. You know, I think this Kartana is going to want to Leaf Blade into Yuri's Tapu Fini, but then that gives Metagross Isso não ia bater tão bem se tivesse Pokémon Fada Metal. Tinha a Clefairy aí, né? Mas a Clefairy não era muito ofensiva. If it has it, maybe protect the Kartana, Earthquake, try and knock out both these Pokemon, you know, and hope for the best. Isso, do mel. Eu boto mel em algumas árvores e depois, no outro dia, eu vou lá caçar. Não consegui nada até agora. Queria muito montar um time com o meu Pokémon favorito, o Howlute. Alguma sugestão? Ah, o Howlute, ele tava funcionando com o Indeedee, Bruno. O pessoal tá usando muito Indeedee com ele. Que aí ele buffa com a semente psíquica, né? E ganha um Budding. Dá pra usar Howlute atualmente. Ele pode counterar ali teu Wind, né? Botar um Terra Metal nele pra tancar as Fluttermanes e tancar o Tornadoes. Mas tu pode usar ele com Rillaboom também. Pode jogar Howlute com Rillaboom atualmente, né? Aí tu põe em Grass Seed. Ainda ganha Fake Out. Rillaboom pode dar um Fake Out, aí tu pode dar um Sword Dance nesse Fake Out. Não é bom. Infelizmente o Howlute não é bom no meta atual, mas ele é um Pokémon que pode surpreender. Pode conseguir acabar ganhando do teu adversário por ele não ter resposta a isso. Só que, por exemplo, a gente tem um Sneasler com um Budding. Funcionaria melhor, entendeu? Mas é legal, ele tem um golpe voador. Ele aprende Brave Bird, porque Flying Press não vai matar Shifu, tá? Tem que ser Brave Bird. Talvez mate, talvez mate. É que não vai matar outros Pokémon, né? Brave Bird é mais seguro. É, começa por isso, tá, Bruno? Como tu vai fazer ele perder o item? Porque um Bunder é bem interessante. Eu te recomendaria, de fato, o Rillaboom, que eu acho que a Indeedee, ela funciona atualmente com um Pokémon que já bate muito forte, assim, do lado dela. Howlute já não bate tão forte assim. O Rillaboom ajudaria mais ele, na minha opinião. Por causa do Fake Out, aí tu teria mais chance de dar Sword Dance. E o Teraston nele Metal. Eu não vejo outro Teraston. Que aí tu consegue tancar Gelo e Fada, que são as piores fraquezas dele. E Voador. São as grandes fraquezas dele. It's an interesting Gloom Doom though, because you know you have to wonder going into a Zapdos, it's not going to do enough to knock it out, I don't think. Maybe hoping for a switch there, maybe hoping to catch it by surprise if it's protected.
E aí tu pode fazer as proteções, né? Tu pode, já que tu vai levar Rillaboom em ele, aí tu pode botar um Arcanine pra dar Intimidate. E pra tancar as coisas que o Rillaboom pode apanhar. Well, it kind of seals up the game a little bit there. We do know that the last thing actually for Yuri is going to be the Tapu Fini. Oh, right, We saw it earlier. And that Tailwind pretty much wins the game from now. He has the option every single turn. Now he's literally attacking two things very comfortably. Mas o Mewtwo perdeu esse Spend Force, só se vier num tutor, né? Ah, ele aprende Acrobatics, né? Tinha esquecido disso. Mata. Acrobatics é forte. Flame Prize é lutador, né? Por que eu falei Flame Prize? Não é voador. Mas não usa Flying Prize. Se ele aprender Close Combat, usa Close Combat. Porque o problema do Howlute é que ele não tem um ataque tão alto. Se ele tivesse um ataque mais alto, ele poderia estar no meta atualmente. Tommy's in a position with two really damaged Pokemon now. They were heavily damaged before, and they're exceptionally damaged now. He just needs to start, make sure his attacks hit, and then Yuri's in a winning position. Yeah, well, that Tapu Fini taking the field again, trying to buy that Landorus Therian just a little bit more time. Detect from that Kartana. Again, Tommy needs time. He needs to stall out that Tailwind, but unfortunately for him, while he's stalling out that time, Yuri free to get those knockouts. So really, this Kartana and that Landorus Therian, they just need to be hit once by Yuri's Pokemon, and he's going to be able to seal up the game one for him. Yeah, there's no way that this Landorus, even with its Choice Scarf, is going to be able to do enough. You hear the beeping of the health bar as soon as it O comes Tommy tá in. numa situação Then it's going to be in a really, really smart kind of complicada. decision. It's not enough. Let's put it It's that. not enough. No, it's not enough. And, you know, that's really unfortunate, but, you know, that's what He's Game up 2 to is stay for. hit You know, I think wavy. Tommy's going to take a few lessons from this game, maybe try and be a little bit more Às vezes Zapdos não aggressive tem with his speed, team, né? or Bora maybe ver. even just go the complete opposite direction. I mean, we saw that Latias in team preview. Maybe instead of just trying to play this slow game with Yuri, you just go a step slower and hope that you can Ah, outlast. mas ele tá no teu Yeah, ninho. we do see Metagross landing the last hits for this game. There's not going to be any chance for retaliation with the Tailwind in play from Yuri. No. Both of Tommy's remaining Pokemon are removed from play, and we're heading to game 2 with Yuri playing that fantastically. That Zapdos holding on at the end just came in, set up the Tailwind, pretty much cleaned up the game. There was no answer to it on Tommy's side. Not at all. It's kind of curious to me, though, that we saw the Zapdos using Thunderbolt even with Kartana on the field. Normally, you only see that if CB the sim Zapdos evoluindo. isn't carrying something like Heat Wave, so might be an indication of how CB Yuri's team sim, is built, or it might just be a sign that he Já wasn't até comprei ready to ela, give tô up com a that Can information nova yet, já. which is totally fair, given how it felt like to me Tommy was really counting on his Kartana to sort of help outmaneuver all those tricky situations. Zapdos deveria estar aparecendo mais. Mas tá sendo muito usado o Zapdos. É porque assim, gente, eu não faço live aqui rushando no showdown, tá? Mas recentemente eu subi de novo no showdown. E o top 500 ali é uma outra parada, não é? Low ladder é só teu Wind, Fluttermania Shifu, ou Trick Room Saluna, ou outras coisas bizarras. No alto nível não é assim que tá rolando. Tem umas... Eu vou fazer um vídeo de Pokémon que eu acho que vai aparecer no Mundial, que vai aparecer forte no Mundial. E eu pretendo lançar essa semana ainda, pra vocês terem uma ideia do que pode acontecer. Porque na top ladder do Showdown tá só os pro players treinando lá, né? Então não tá... O que a maioria das que as pessoas estão vendo é tudo... A maioria é besteira. Mas Trick Room pode aparecer. Pode aparecer bastante. Mas eu tô vendo muito pro player não usando o Tailwind, cara. Muita gente tá usando também Trick Room e Tailwind. Vai ser usado, mas tô vendo muito pro player que não tá usando. Correct me if I'm wrong, I did not see a Kartana switch there. No, Kartana staying in and just É, a partir dos 1500 estava tendo umas partidas melhores. Mas recomendo pegar uns 1700 por aí.
1750 mais ou menos. Já dá pra cair contra o top 100 e tal. Yeah, that was a good adjustment by Tommy. Just, I think, a little bit of insurance, you know, knowing that it's probably going to be the Flare Blitz going into that Kartana might sort of influence. Mas vai ter muito Hitran, vai ter muito Iron Hands, isso é certeza. Vai ter bastante Landorus. Landorus vai aparecer bastante. Zapdos. O Zapdos está sendo, depois do Tornadoes, o Zapdos está sendo um dos melhores Tailwind setters. Porque o Zapdos, ele é um dos melhores Pokémons para dar Tailwind depois que o Tornadoes cair. Então tem muitas estratégias que só ignora Tailwind. Tailwind vai ser a Hyper Offense, né? Não tem outra parada. Ah, uma coisa. Talvez a gente vai ter mais Urshifu Dark do que o de água, por incrível que pareça. Porque o que acontece? O Urshifu de água não tá conseguindo lidar com o Trick Room. Não tá conseguindo lidar. E o Urshifu Dark consegue lidar muito bem. Porque muitos times estão precisando de uma explosão de dano turno 1. E o Urshifu de água não dá muito dano. A galera acha que ele dá muito dano, é porque tá tomando combo, né? Tá tomando um Tero Water turno 1 e morrendo. Mas não é assim que funciona em alto nível. As pessoas vão usar Pokémon que tanca e tal. E o Urshifu Dark ele consegue explodir muito mais no turno 1. Então ele consegue lidar mais com Cresselia, com Fire Giraffe. Ou com times que são mid-speed, né? Uma speed mais mediana ali, que não é tão rápido. Times mais balances, book offenses e tal. Então pode ser que a gente tenha uma surpresa, tá? Eu não vou cravar aqui porque ainda o Urshifu de água é mais fácil de jogar. Mas eu tô começando a ver o Urshifu Dark responder muita coisa. Muita coisa mesmo. Fora que o Sucker, Priority, como eu falei pra vocês há muito tempo atrás, no Regulation D é super forte. E Sucker Punch é bem mais forte que a Aqua Jet, entendeu? Isso faz diferença também. Eu tô vendo uma movimentação grande com o Urshifu Dark. Não, Mega não vem, gente. Esquece as Mega. Quer dizer, esquece não porque é legal, mas duvido muito que apareça. Eu não acho que vai ser esquecido pra sempre. Todas as mecânicas ainda existem. Elas não vão deixar de existir pra sempre e tal, mas agora acho que não vem, não. Tommy can connect a second Stone Edge to that Zapdos. That should be enough to knock it out, but you know that Landorus is probably going to be slower now that Tailwind's up on the field, and Stone Edge not the most accurate move in Pokemon. So I think Tommy's going to have to sort of adjust, and if I were him, o time do Alessio tá bem chato, cara. Tá por fim e era muito forte. Muito complicado lidar com isso. Ih, tomou um Roost. We talked about it having a supportive moveset. What's more supportive than staying on the field as long as possible with a Roost? Tapu Fini on Yuri's side follows up with the Muddy Water. Isn't going to connect with the Kartana, but that's not really. Mas a 1600 é ruim. Is removed from play, so não, Meto. Eu vejo que tu tenta fazer uns times mais criativos e tal. É mais difícil jogar assim, Bruno. É só insistir lá. Eu ia fazer em live, que eu rushei esses últimos dias agora, né? Eu ia até fazer em live, mas eu não quero mais fazer Pokémon Showdown, que eu acho que o Showdown é quando o cara tá mais em off treinando mesmo. Mas vocês vão ver uma melhora minha. Não de team build, porque a grande maioria dos times que eu fiz acho que estavam legais, sim. Mas eu vou cometer menos erros agora, porque eu treinei no Showdown, deu pra dar uma melhorada. Realmente, se você fica sem treinar, você faz umas plays estranhas, cara, sei lá. Tem que estar praticando sempre, cara.
Tô ansioso pra DLC. Não muito, cara. Eu não acho que essa DLC vai ser boa, não. Eu acho que a outra vai ser melhor. Essa primeira eu não sei se vai ser muito legal, não. Mas é melhor eu ficar assim e de repente ela ser bem legal do que criar expectativa e ela não ser legal, né? Então eu prefiro ficar com a expectativa baixa. Porque aí não é difícil eu me surpreender e gostar, entendeu? Mas eu realmente tô achando que vai ser uma DLC bem pequenininha, vai ser uma cidadezinha ali e tal, com uns Pokémon novos e é isso. Com uma historinha aqui, sei lá, umas 5 horas de live a gente já mata ela, entendeu? Tipo o Sword and Shield da ilha lá. A ilha eu fiz em, sei lá, umas 3 horas eu fiz toda a ilha da armadura. Mas a segunda DLC não. A segunda parte já teve bem mais coisa, né? Eu acho que geralmente a segunda DLC que é melhor. Pra mim todas as mecânicas são ruins, Daniel. Não gosto de nenhuma mecânica. Por que eu não gosto de nenhuma mecânica? Porque Pokémon é um jogo de xadrez. A cada turno você tá pensando turnos à frente pra tentar fazer jogadas com que para o seu adversário cometer erros e você conseguir definir uma condição de vitória ou uma vantagem. Por exemplo, quando a gente faz trocas, protect, troca, ou então tenta praticar alguma coisa e tal, é que a gente tá fazendo jogadas pra gente ficar em campo em uma situação de vantagem, que aí eu posso só bater e meu adversário se vire. Então, uma partida de VGC a todo momento isso tá acontecendo. Não é fácil em alto nível tu setar um turno de vantagem. Imagina ganhar a partida. Aí o maluco, sei lá, tu faz um monte de play, aí o maluco quer de fogo virar água. Tipo, o jogo acaba, entendeu? Ou então o cara dá um Dynamax e não morre, sendo que tu calculou tudo pra dar o dano certinho nele, aí ele dobra de HP. Ou então tu protegeu na hora certa, aí ele dá um Z-Move e atravessa teu Protect e tu morre. Então pra mim as mecânicas são todas ruins, cara. Aí Mega Evolução, o cara te dá Intimidate com Salamence e depois vira um Mega Salamence dando Hyper Voice, sei lá, tipo... Claro, tem umas mais balanceadas do que a outra. Por exemplo, essa geração aqui eu acho que foi a mais balanceada do VGC. Porque você tinha muitos Pokémon que eram possíveis, né, que eram fortes. Não tantos quanto hoje, mas era um começo, né, do que é hoje. Mas Tech Z-Move meio que balanceou o Mega Evolução, entendeu? Mas claro, essa geração eles já tinham nerfado um monte de golpe, já tinha nerfado stats de outros Pokémon e tal, já tinha acontecido bastante coisa, né? Mas eu não gosto de nenhuma mecânica, cara. Porque a ideia é justamente você fazer um time que tenha o máximo de jogadas possíveis e defesas possíveis pra você setar condições de vitórias, não... Eu não gosto dessa coisa de dar oportunidade pro cara que tá jogando mal ganhar uma partida, virar uma partida. Eu não gosto disso, cara. Por isso que eu adorava, por exemplo, Dota antigo. O Dota 1 e antigo, né, antes das últimas atualizações, cara, se o teu adversário pegasse vantagem, acabou. Era surrender 12 minutos de jogo, acabou. Não tem esse negócio de virar. Ah, eu pegar uma kill ali eu posso virar o jogo. Não. Então, partidas em alto nível, ninguém queria se arriscar, cara. As pessoas... Era pura estratégia, levava a estratégia no limite. Porque elas sabiam que se entregasse 1 ou 2 kills ali já era. Era um snowball que não parava mais. E eu gosto que seja assim, cara. E eu acho que quem joga profissionalmente tem esse pensamento e quer que o jogo seja assim.
Então por isso que a gente se frustra com Miss, com crítico turno 1, essas paradas, entendeu? Porque o problema não é que não tenha não é o crítico existir e nem o Miss existir, ele tem que existir. É um balanceamento do jogo. O triste é tu tomar crítico no primeiro golpe e errar o primeiro golpe, aí é complicado. Aí realmente é azar. Mas essas paradinhas de vai dar oportunidade pro cara que jogou errado virar o jogo, isso só é legal e talvez pra quem tá assistindo. Pra quem joga é horrível. Pô. Teve a mecânica da quinta. Era um pouquinho mais lidar, era um pouco mais de boa de lidar, né? Da quinta era joias lá, mas nem era uma mecânica de fato, era só um item, né? É que dava uma stab a mais, né? Era tipo um Z-move que gastava. Oh, definitely. Like, he just was in such control the entire time. It really felt like Tommy was sort of answering the questions that De Yuri was 2 a posing 0. to him, if that Pô, pior makes que não sense. tem nada a ver mesmo, Bruno, vendo agora. Mas não sei, o cabelo me lembrou, pô. O cabelo e a barba é parecido. Yeah, and the big thing I think there from Tommy's side of the field is I know Incineroar was kind of a divisive Pokemon. A lot of people love it, some people just Ele já tava narrando aqui porque ele jogava, né? Ele jogou essa geração, inclusive. Ele é tipo o Cybertron, né? Ou ele joga ou ele narra. Behind early. Absolutely. Lander is out on the field for Justin now, switching out the Metagross, getting Pera, isso aqui é comercial, né? onto Alex's Incineroar, making sure that In this match, or what were your thoughts going in? Isso é comercial, né? Não faz sentido ser partida. Será que eu tô maluco? É comercial, sai fora. Gengar, no switches here from the Incineroar. Justin will be using a U-turn here, knows That is being able to not worry about having Ó, os tapos. Tapo Bula não era tão popular assim, né? Mas ele era bom. Ele era bom porque ele enfraquecia o Quake. Ele protegia o próprio Tapu Koko, né? Caramba, já deu pra ver aqui, ó. Jogão, hein? Alberto Lara. Mais magro. Agora tá mais... mais velhinho, né? A gente vai ficando mais velhinho. You only need a 50% win rate over the next 4 rounds to make it to day 2, but you also want to be in day 2 with a stronger record. Engraçado, né? Ver a galera assim, tipo, uns 6 anos atrás, né? Por aí. 5 anos atrás. Alberto on the left, Jake on the right with Alberto's team of Gengar, Kartana, Beto Lara é muito bom, velho. Fanzaço desse cara aí também. With the team from Jake of Gastrodon, Cresselia, Tapu Koko, the Salamence, Incineroar. Pô, acho bom, Vini. Mítico ia estragar o VGC, na minha opinião. Deu pra perceber, por exemplo, quando teve aquele mês lá que foi liberado no Sword and Shield, que foi depois do mundial, né? Não valia mais nada. O jogo ficou totalmente quebrado, pô. Ficou horrível. Não dá. Porque tem muito mítico que é melhor do que lendário restrito, cara. Por exemplo, como é o nome daquela Pokémonzinha lá que parece uma... Ela tem uma roupinha de maid, assim, né? De empregada francesa. Ah, ela é metal. Ela é metal e fada. Nossa, me deu branco. I'm kind of hoping we're gonna get a throwback here to 2015, the Cresselia versus Cresselia showdown. That was one of my personal favorite matchups. It'd be fun to see it played out again. Deu branco. See how it plays out in a more modern time. Yeah. The leads will be hitting the field. Mas enfim, ela é super broken, por exemplo. Ela tem uma ability, a ability das Ultra Beasts, só que ela tem um set muito mais potente, né? Que faz ela ficar muito forte. E geralmente os Pokémon míticos, eles têm todos os stats altos. Magina, isso. Os Pokémon míticos geralmente
tem todos os stats altos. Os lendários restritos também são fortes, mas eles têm balanceamento. Um tem menos defesa física do que o outro tem menos speed, a maioria deles tem menos speed. Aí tu pega um Machado, por exemplo, que tem uma assinatura em move absurda, saca? E que é rápido. Dá uma quebrada, entendeu? Mas acho que depende do meta também. Se for um meta de mítico com pokémons comuns, ok. Mas se for mítico com lendário restrito, dá uma quebrada no jogo. Mas eu não digo nem por isso também, né? Que os míticos eles sempre foram Pokémon difíceis de se conseguir, né? Difícil acesso. Então talvez se eles forem... É que eles estão ficando mais fáceis de se conseguir, né, atualmente. Pode ser que até libere no futuro. Mas vai ter que dar uma balanceada, cara. Porque realmente tem uns que iriam... Imagina um meta de lendário restrito e mítico. Mesmo mítico tendo menos stats. Mas como eu falei, geralmente eles são brabo demais. Ou na ability, ou na assinatura em move, alguma coisa assim. Yeah, Mega Gengar was not happy with the Pokemon it was trapping in there. It's actually going to let them go by switching out itself. Landorus comes in for Alberto. Não, pode balancear, pô, mas aí ela vai ter que pensar em muito Pokémon pra balancear, né? É mais difícil. É que eu sinceramente não ligo muito pra Mítico não, cara. Eu não ligo pra Mil, pra Celebi, pra Zeraora, pra Machado, pra Maguirna. Aquele macaco de planta eu acho melhorzinho, que é o da 8ª geração, Zarude, né? Esse eu acho legalzinho, até ligaria um pouco mais, mas no geral assim eu não ligo muito não. Porque ou eles são broken ou eles são nada. Tipo, é 880, sabe? Tem uns que são bem ruins e tem uns que são muito bons. Tem um meio termo, então acho que vai ter um bom trabalho para balancear isso, entendeu? Again, just removing the item on Cresselia is such a great spot for Jake to be in, but he needs the damage now to back it up. You know, that Incineroar, those knockoffs aren't going to be doing as much damage. It's possible that the Cresselia is going to be able to hold on, maybe heal, maybe try and set something up, maybe use something like an Icy Wind to get some speed control. É muito intimidante nessa geração, né, cara? Cresselia's health is so weakened, it's definitely not down for the count quite yet. Ó, o Alberto Lara tá com um time muito parecido com todos que a gente tá vendo até agora, só que ele tem uma Cresselia, né? Só que olha o time do outro cara. Cresselia e Incineroar também. Cresselia on Jake's side. We are going to see a Leaf Blade from that Katana into the Cresselia. Not going to be enough to take it out, and that gives Cresselia an opportunity to Moonlight. Nothing awkward about that. Just going to be healing up a little bit there. Exactly half of its health, bringing it to a much healthier level on its health bar there. Yeah, that Intimidate, again, allowing Cresselia the opportunity to heal. So, Alberto in a great spot now to start. Cara, é um duelo. He has his own Incineroar opposing the Cresselia. You know, you have to é um duelo de quem... Ó, porque, assim, a Katana do Jake pode vencer o Alberto, só que enquanto o Alberto tiver Incineroar, a Katana não vai jogar. E ele tem um Tapu Koko, que ganha dos outros, mas enquanto o Alberto tiver Landorus, o Tapu Koko fica numa situação complicada. Então é um duelo de quem vai levar o Pokémon defensivo de quem. Esse Toxic aí acho que vai fazer diferença. Cresselia gets knocked off for its troubles, and we do get to see Cresselia on Jake's side was holding the Wiki Berry. Neither Cresselia getting to use that item in this game. Yeah, so if we're going to talk about Cresselia versus Cresselia, back in 2015, which Cresselia had Toxic and which Cresselia used Toxic first was arguably one of the most important things about that matchup. And knowing that Jake's Cresselia knows Toxic, and now that it's connected, uma nova série do iniciante ao Master Ball. Alberto's Cresselia on a timer, even with the Moonlights, there's only so much health it's going to be able to heal before that Toxic. Uma coisa que eu percebi que esse tipo de série é muita dor de cabeça e pouco retorno.
Não sei se a dor de cabeça vale a pena, entendeu? Porque tira muito da tua concentração quando tu tem um limite ali. Por exemplo, se eu jogar em uma live aqui pegando Master Ball, sem compromisso, assim, eu consigo pegar bem de boa em horas. Mas se eu tiver um compromisso de pegar... Sei, cara, tu fica com aquele negócio na cabeça e não concentra direito, entendeu? Mas se bem que no iniciante o Master Ball é muito mais safe de fazer, né? Não é problemático. Mas se for esses tipo rumo ao top 100, essas paradas é complicado. Eu teria que fazer uma nova conta também, né? Zerar o jogo de novo e tal. Aí é complicado. E seria melhor tu fazer no showdown, entendeu? Sort of cycling move like that come into play a lot more. Well, Jake has two of them on his field. He's got the Volt Switch and the U-turn, so he should be able to try and keep. Só que eu não queria muito trazer muito showdown pro canal, não, porque If that's what he wants to do, Tapu Koko may be something he's feeling good about right now. The pairing on Alberto's tipo, side showdown would be traz, appealing for pode him. trazer, Maybe after some ice não é que into traz the outro zone, público, assim, é que even fica, sei lá, Dazzling fica muito Gleam diferente, will né? start that, though. Yeah, Dazzling Gleam will deal a little bit of Tipo, o damage showdown é to muito that tryhard, game isso in que eu that quero dizer. Landorus, Tipo, but more quem importantly, joga that showdown ball VGC connects hoje em to dia Cresselia and it will knock it out. é quem é pro player mesmo, Another entendeu? icy wind being denied. E nem todo mundo que me assiste é pro player. Que me assiste, a maioria gosta de acompanhar o competitivo, mas não é pro player. Então não vai gostar de assistir um showdown. We know Cresselia is gone, so we know exactly what that's hitting. Yeah, and unfortunately for that, Tapu Koko, I don't think it's going to Já be era. able to survive this onslaught. Ó, por isso que eu falei, quem conseguisse entrar com a ofensividade aqui ia ganhar. Alberto pegou o Tapu Koko. How is this Landorus trained? It looks like it might be a little bit on the bulkier side of things, but ultimately no assault vest here. It's just going to be running that ground DMZ crystal and allowing Alberto to take a 4-2 lead against Jake. Yeah, Mystery Tapu Koko solved that. aprende Grass Knot, né? Mas ele aprende Dazzling Gleam To também. just Dazzling Gleam. Kind of awkward there. It didn't get much damage down. It didn't get any knockouts. And then Alberto was just able to turn around with a double knockout. You know, Yeah. clear the field and put himself in a big Pokemon advantage. You know, Kartana and Incineroar, the two remaining right now. I don't think this is a bad position. E tem a at all, Cresselia pra because entrar Incineroar agora, né? could buy a turn. Maybe Kartana could try and set something up. Ele salvou ela no momento Still gonna be a certo. bit of an ask from Jake's too, especially considering all four of Alberto's are in play, and one of them is his own Incineroar. You have to wonder why Jake went for the Dazzling Gleam instead of something like a Volt Switch or a Thunderbolt onto that Gengar. Maybe hoping to get a little bit of chip damage down onto that Landorus, but then you have to wonder why. Is he trying to fish maybe for Fake Out plus Kartana to deal some damage? Maybe just hoping that by the time things shake out in terms of this revolving door of Pokemon, whatever's left is going to be able to knock out that Landorus before it goes for another Earthquake or something. It's just a very peculiar thing for me. Alberto showing off that he has 4 Pokemon while Jake only has a mere 2 by switching both of them out and going through all 4. Ó, mas respondendo o Bruno e o Vini aí, eu a partir de agora eu pretendo fazer lives jogando ranqueada, mas estudando mais o jogo, não como entretenimento, porque a gente já a partir desse mês já começou a temporada do próximo mundial já. Já foi anunciado no site, né? Já tem vários torneios com data marcada. Então oficialmente a gente já tá na temporada do próximo mundial. Vai ter o mundial dia 9 agora, acho que é 9 que começa, né? Mas a gente já tá na corrida pro próximo, entendeu? Então eu vou voltar a jogar mais sério, puxar mais ranqueada, jogando com times mais standard, né? Jogando mais torneiozinhos ali online pra treinar. E aí, pra quem quer aprender mais, vai ser bem mais explicativo essas partidas, né? Eu vou estar mais focado. Claro que se for torneio, eu vou ter que... Posso até explicar, mas vou ter que botar delay, né? Porque se eu explicar tudo que eu for fazer, meu adversário vai estar escutando lá. Vai fazer várias outplays. Porque uma coisa é fato, gente. Quando eu jogo em off, meus adversários não jogam tanto assim quanto jogam quando eu tô em live, cara. Eu posso afirmar isso pra vocês, gente. Eu nunca vi
meus adversários fazerem tanta play quanto eles fazem quando eu tô online. Não todos, mas tem uns que fazem umas play, cara, que eu nunca vi, maluco. Não tem como. Tanto que todo torneio que eu jogo em off, a minha performance é muito melhor, cara. E não é que a minha performance é muito melhor de fato, é que, né, a performance do meu adversário também cai um pouco. Mas pode ser coincidência, né? Does have access to some ground type move because of that ground DMZ, so Protect Earthquake could be a great option here for Alberto. That Intimidate, again, going to be further weakening the physical attacking power of this Incineroar on the other side of the field, so I think it's a pretty easy cleanup for Alberto. He has to worry about the fact that, yes, his Landorus' health is so low, so it might be worthwhile to try to get an attack or two in from Gengar before going full on the offensive with it, but it should be easy to clean up, and we actually just see a forfeit click in. Yeah, there's no reason for Jake to keep playing out this game. Alberto has really Essa imagem aí do There's no way. Once the jogo era legal. Honestly, the Gengar was huge. Yeah, definitely. Once any threat to the Gengar was gone, you know, you may as well go for it. I think the threats to the Gengar were very limited in that game from Jake's side, and I think he's going to struggle to get through it in game number 2. Of course, there is Gastrodon. Does have access to ground type attacks such as Earth Power. But you've got to look at it and think, well, will I be able to Vai, ground vai ser, mas o é que vai ter o Coraidon também, né? In this case is more of a Pokemon that Jake would bring against a team that has rain or a team that really heavily relies on something like a Tapu Fini. And the way that Alberto's team is built, as we saw, you know, that Cresselia can just be brought instead of the Tapu Fini. Yes, you know, with the Misty Seed, they probably have some great synergy together, but if you're worried about an ability like Storm Drain, you know, redirecting and absorbing all of your water type attacks, turning them into special attack boosts for that Gastrodon, sometimes it's better to just leave the water types on the sidelines. Yeah, I mean, I honestly think that the Gastrodon would be nice because it would do well against the Incineroar. It would do pretty well if it's got, you know, any kind of ice move, which it definitely has access to against the Landorus, and of course against the Gengar. But on the flip side, it's so scared of the Tapu Fini and the Kartana. You know, it can't really do too much to the Cresselia either. So it's really a 50-50. You know, what it's paired up against is going to depend on it. If you had a partner that could deal with all of those, then you'd be in a great position. But I don't really know, looking over at Jake's team, what he's got that he'd be confident in. It's one of those situations, I think, where he has the potential, but I think it would take all 3 of his other Pokemon to sort of offset the weaknesses that Gastrodon brings with it. And then at that point, you have to ask yourself, is it worth it? And I don't know, I mean, maybe in a Game 3 situation where you really are forced to put everything on the line, you're either going to win the round or you're going to lose the round at that point, but he has the opportunity right now, if he wins this game, to bring us into Game 3, so if I were him, I'd probably play it a little bit safer. I would probably maybe try to position myself a little bit better, maybe try to knock out that Gengar a little bit sooner. But we'll have to see if he makes any adjustments. So far, Alberto's Nossa, a leading gente tá the vendo same exact thing. só chuva disso, né? Ou Charizard. Charizard não apareceu dessa vez. It's an interesting mechanic, and it's been so well picked up on. That Gengar, along with its partner Incineroar. A gente percebe pouco o Among Us, né? Porque tem muito Tapu Coco. Tem muito Tapu Fini também. Então o Among Us dava uma caída. Apesar de que ele podia ser usado com Sludge Bomb. Dá uma caída porque não dá pra botar pra dormir nesses terrenos, né? São 2 terrenos que não dá pra botar pra dormir. Olha como o Incineroar é forte, porque, por exemplo, a Tapu Lele bota terreno psíquico e aí ele não pode dar fake out. Mas ele pode matar a Tapu Lele também, né? E ele tanca a fada, porque ele é fogo, e é imune a psíquico. Só que eu acho que nessa época não tinha Darkest Lariat, não? Ou já tinha? Eu não vejo eles... Ah, eles batiam com o knockoff, né? Que era mais forte ainda. Quer dizer, depende da situação. Esse U-turn foi muito bom. Intimidate.
Aí ele vai virar o bichão e vai bater. Hyper Voice. Ou será que é Double Edge ele? Ó, Gengar é outro Pokémon que é muito popular também, o pessoal gosta bastante, mas infelizmente não é muito bom não, cara. A gente vê muito Mega Gengar, mas a gente... Turno 1 é Mega, cara, não tem choro. Yeah, but Gengar's not going to be doing any of that. It's actually going to leave the field right now for an Incineroar. So that's switching, keeping on up and intimidate down. Então, saudade da Series 1 que o Gengar era viável. Era bom de fato, né, na Series 1. Set of moves, you know, no matter how much you try and do with it, you're just never going to be able to bring out the same damage, even after a Mega Evolution. Yeah, and that's going to work out, I think, for Alberto's favor at least. Volt Switch. Yeah, the Volt Switch will land with the Incineroar over on Alberto's side. So another chance to reposition here from Jake. Now he's seen kind of how this turn's going to play out. Yeah, he gets a, Worry Moon in camp. Gets to have a little look at what's going on. Cresselia comes in Tapu Koko's place, has return connects with Incineroar and activates its berry. Pior que ele tava físico. Ou pode ser mix. Cara, essas berry eram muito apelona, cara. Pelo amor de Deus. I believe Salamence is a flying type Pokemon, and Cresselia definitely does not make contact with the ground, so... Yeah, I've got some bad news for you, Albert. Yeah, that was a great by Jake, you know, basically... Ele deu Tectonic Radiance, só que Levitate e voador em campo, né? And the big thing here was, there was no way for him to stop that switch. Perdeu o Z-Move já. Bolt switch out and got away from the Gengar Shadow Tag either way. Is Landorus ashamed of itself? Mas ó, eu achei a matchup do Jake muito defensiva, cara. Não, e tem um Tapu Koko e um Mega Salamence, né? Não é tão defensivo assim, mas... Tipo, essa Cresselia foi pra fugir do... esse Dragon Dance muda muita coisa. Mas deixa eu explicar, tipo... Ele usou a Cresselia aqui pra escapar do Z-Move, mas essa Cresselia parece, sei lá, né, nesse time dele ali, não me parece muito boa não, me parece muito passiva. Só que esse Dragon Dance vai equilibrar isso. Porque se a Cresselia entrar pra dar um Ally Switch ou uma cura, ele tá muito bufado agora, ele pode derrubar esse Gengar cai aí, com um hit. Tapu Koko, though, even though it's kind of given up the information, will just Volt Switch out on this Incineroar, bringing it down comfortably to under half of its health. I think that's really smart play there, making sure when you do pull the trigger on that Z-move, that you aren't getting huge damage down. You're not wasting it into a protect, even though it does a limited amount of Animação damage. comendo a It's Barry. not the same as a fully powered. Mas acho que já virou um meme, o pessoal já acha engraçado, não sei se tirariam. Nossa, falei que essa Cresselia era defensiva, mas olha o dano que ela tomou, velho. Porque esse Incineroar aí eu não acho que seja muito ofensivo, né? E ele tá com 201 de HP, olha. Esse cara é diferente. O Alberto Lara é diferentão, velho. Todo mundo com 200, ele 201. Ah, mas ela tem Helping Hand, eu esqueci disso. Helping Hand realmente muda muita coisa aqui. Porque Dragon Dance com Helping Hand foi um pouquinho a menos ali, né? Cara, o problema é que os caras têm 5 Intimidate no time, velho. Salamence já debuffou de novo. Calyrex foi nerfado? Não. Que eu saiba, não. Acho que foi nerfado de gelo, né? De gelo acho que foi nerfado. Foi pra 120 o Glacial Lens. E o Fantasma mantiveram.
Coco can come in and really do the business for the end of the game, especially holding onto that Z crystal with a whole lot of damage potential. Yeah, but that Incineroar also is so close to getting knocked out. You have to wonder, you know, if you can bring it down to 2 versus 3 and, you know, trap in the Landorus and whatever other Pokemon Alberto has in the back, especially now that we know it's a Kartana, you know, that could be huge. Yeah, that's going to be big. Alberto's playing it safe this turn with Protect onto his Landorus. Salamence's return will connect though, landing on that Kartana as soon as it comes in. Does some pretty good damage, and the following knockoff gets damage done as well. Ih, perdeu a Berry. Being removed from play there. É pior que eu achei um pouco passivo. É que ele acertou todos os Volt Switch também, né? Se o Alberto consegue uns Protect ou jogar Landorus no Volt Switch do Tapu Koko, ele teria ganhado essa partida. Ele deixou o Jake dar 3 Volt Switch, se eu não me engano, né? Isso daí é um pivô muito bom, cara, porque ele sai batendo muito forte de campo e fica dando Intimidate. Aí ele vai destruindo o time do Alberto. Mas é difícil, né? É difícil acertar esses Volt Switch. Agora vai ser fácil. Salamence will continue its trend of returning. This time going after the Landorus and not getting it down under half though. It's going to take 3 hits potentially to knock it out that way, as we are going to see a Rock Slide retaliation from Landorus. Good damage on Tapu Koko and a decent amount to Salamence. Yeah, so if this Tapu Koko, I feel like we're going to see another Volt Switch into the Incineroar, and maybe Alberto will try and call that or something. I don't really know if he can stop it per se, but he might try and switch it out just to keep his own Intimidator around on the field. But, you know, instead, with that Salamence leaving, you know, this Landorus, this Incineroar, they're just getting, you know, lower and lower attack. You know, you have to wonder if Tapu Koko is going to be able to just power through it, provided it sticks around long enough for more Intimidates to activate. Tapu Koko is going to have to be careful, though, whatever it does. It is being careful by avoiding the fake out. And, of course, it's not going to take damage from Landorus's Rock Slide right now. Mario turn de novo? Nossa, olha o dano, nada, cara. Pretty good about itself after that turn. That did nothing. Yeah. Of course it's feeling good. It's a bit of a Mas ele não tem mais o Salamence, né? Será que ele não podia ter jogado mais com o Salamence? Não sei. Acho que o Gengar podia ter prejudicado mais ele se ele fizesse isso, né? Probably not the ideal way to assert dominance over another Incineroar. I'm sure you'll see that play out at least 10 more times throughout the weekend. So even though Incineroar is leaving us for now, I might get that in game. Agora ele não tem mais Intimidate, só com o Incineroar. Jake in a good position here. Does get the knockout on Alberto's Incineroar with the Volt Switch. Gets to bring his Salamence back in and land another not even an Intimidate, it's already gone. My apologies. But that's big. I mean, being able to do that, knowing that the Landorus is stuck in, means that if you switch out Incineroar, you can get an Intimidate now. And I think that's exactly why we saw that switch there, because I think Jake is in a spot where he'd much rather switch out Incineroar for the Tapu Koko and give the Salamence the opportunity to Mas que a Kartana cair agora, né? Não tem o que fazer mesmo. Does have to worry about moves like Rock Slide or I don't know, maybe some crazy hidden power ice somewhere. Se ela tivesse com mais HP, ele podia dobrar nesse Incineroar aí. Ah, mas se bem que entrar o... ele ia ter que acertar, né? Que poderia entrar o Tapu Koko ali. Essa geração aqui era muito Intimidate, cara. Tinha várias estratégias diferentes. A gente já viu vários times aqui, mas a maioria é isso aí, Landorus com o Incineroar. E geralmente com ou Mega Gengar ou Mega Salamence. Era um dos trios mais fortes que tinha. É que o time dele não tem, só tem o Incineroar de Intimidate, né, Ah, do branco o nome dele. Mas enfim, do Big Guy ali. Ah, ele tem 2 Intimidate também, né? É o Salamence, eu esqueci disso. É que depois que ele dá Mega não tem. Mas sabe por que tinha muito Double Intimidate também? Porque é
muito fácil na 7ª geração da Belly Drum. Era muito fácil. Essas berries curando pra caramba aí. O cara dava Belly Drum em qualquer situação. Então era meio que necessário dar 2 Intimidate. So either he doesn't feel confident about the play, especially after we see Alberto make a mistake, like throwing out his Z-move when it's not safe. That's a risk as well for Jake. He could throw out the Z-move into an incoming Landorus, and that would be awful for him. Yeah, I don't think he necessarily needed the Z-move to win game 2. Tem um time de Monkey Alola muito bom no Violet. I think he definitely needs to think Que vê se é muito bom. Just because that's so much potential, you're just leaving. Oh, se tu quiser me mandar esse time, Joninho, pra eu analisar. Que vou revelar um segredo pra vocês. A maioria desses times aí, por exemplo, que sai no canal do Cybertron, é tudo ruim esses times. Funciona em algumas partidas ranqueadas e tal. Mas o time de fato não é bom não. E já foi mais que provado e citado que times de torneio também performam melhor em ranqueado, em qualquer situação. Times melhores são melhores em qualquer situação. É que são bem difíceis de jogar, entendeu? Esses times rentals assim, eles são fáceis de jogar, porque você só tem que decorar no máximo 2, 3 combos ali, né? Umas 2 ou 3 jogadas diferentes e tal, e pronto. Time competitivo tem milhares de jogadas, possibilidades. E aí quando a gente não tem muita experiência, a gente mais erra do que acerta. Né? Pô, esse crítico aqui, será que caía? Eu acho que não, né? Porque ele tava intimidado, não caía não. Esse crítico foi bad. Caramba, perdeu o Mega Gengar de graça. Pô, mas não era melhor ter saído com o U-turn? Mas é complicado também, deu crítico, né? Revelou o último Poké dele. I think the big thing here from Alberto's side is it was a prediction. It was totally a prediction. Well, no, but ele tinha que jogar Landorus, né? Porque ele não pode deixar esse top coco crescer. He's not going to protect because he's going to see if Jake's going to protect. So he's hoping, well, I'm attacking, so you should be attacking, and Jake didn't. Jake just kept up his trend and said, hey, you know, let's just keep it safe. Esse Nero é legal, cara. Eu não acho ele broken, pô. É que ele é muito bom. Tipo, ele é um Pokémon bom com várias plays. Não é um Pokémon que vai entrar em campo e te matar de uma vez só. Diferente. Não sei se em Paldi ele vai ser grande assim, mas ele com certeza ele vai ser meta. Pelos stats dele vai ser meta. And this poor Landorus just again stuck using a Z move in a situation where there are 2 flying and or levitating, in this case levitating Pokemon on the field, just gone. That opportunity to, you know, knock out that Tapu Koko without having to worry about hurting your partner or, you know, maybe the move missing or something, just unfortunately has been removed. Yeah, Landorus at it again, throwing his Z move. Coitado desse Landorus. Ele tenta bater ground, mas o cara tem levitate, tem voador, tem tudo. If he wins both these games, then he's successfully made that call right. And then Alberto not being able to get any damage out of his Z move in either game so far, either game 2 or 3. That's so rough too. Vai dar light switch aqui, será? Cristália tem a light switch, não tem? Really sort of force you to like look at your board position and sometimes that's not really. O Beto fez uma jogada arriscada aqui, mas muito boa, né? Já praticando a troca do Tapu Koko. Those kind of mindsets. Landorus had to leave the field in shame. Once again. Não, pois é, não consegue bater. Ele quer bater com terra, mas todo mundo tá voando. Deu uma lagadinha aí, pessoal, foi mal. Não voltou. Sort of nice amount of damage to it, and yes, it will knock out the Incineroar almost instantaneously, but this Cresselia is still going to be free to Psyshock. Ah, não, esse time é muito ruim, Joninho. Eu já vi esse time. É muito ruim isso aí, velho. Ele usa até o Flamigo, né? Atrás também.
Isso é muito ruim, velho. either of them. Ainda mais em um meta de Ushifus, fake out, Landers. Yeah. Isso aí não funciona, não. Taunt. Isso aí em ranqueada, tu vai subir contra pessoas que não vão saber jogar contra isso daí, mas tu vai subir até um certo ponto que vai ficar estagnado, entendeu? Aí tu vai pegar bons plays, eles não vão perder pra isso aí. Em lista aberta não dá nem pra falar, né? Lista aberta isso aí não vai dar nada. E eu vou explicar o porquê. Tipo, um time competitivo, o Pokémon já entra em campo fazendo uma coisa super boa pra ti. Times que tu precisa ficar usando golpes pra se fortalecer, que não sejam Dragon Dance, Sword Dance, né? Dash Plot e tal, que seja super bruto, não vale a pena. É divertido isso daí, mas não é bom não. Knockoff will connect though, will land on this Cresselia. Not going to be a knockout, but its Wiki Berry is knocked off before it has a chance to activate. This Cresselia, pretty easy to pick it up right now. It is, but remember, Helping Hand. Helping Hand is like the #1 move you want to use in a situation like this. And who knows, the Helping Hand plus a Volt Switch with the Electric Terrain might be able to knock out that Tapu Fini, even though it did use Calm Mind to boost its special defense by 1 stage. We also have the option of that Z move. Whatever that Tapu Koko is holding, like now might be the time to use it. I think Jake's a little bit worried about making the same mistake that Alberto did and not getting any damage out of his Z move. Se eu não me engano, o Scovillain tem até Rage Powder, né? You go for a Z move on that Tapu Fini and it switches in the Landorus, it's not going to be a good time. The Volt Switch is also going to fail if he goes for it there. He's got to make the right calls on where he's throwing his electric type moves. I mean, if you were going to use the Z move, given how much damage that Tapu Fini already took, why not Helping Hand and fire it off into that Incineroar? That might be enough to knock it out. In electric terrain, In it's electric be doing terrain. a lot. He has finally gone for it. Electrium Z is the item on Tapu Koko. We know nothing got knocked off. Loving. And it is going to be a Gigavolt Havoc in this turn. The big question though is, did he decide to target down the Incineroar? The animation is happening. Yeah. So that is a sign that Super Trovão. it's connecting, and this Incineroar, if it is knocked out, and it pretty much is going to be knocked I don't out. think I've seen a health bar go down that quickly in quite some time. No, it's been a bit of a long game, but you know, just goes this Cresselia, even though it is so close to being knocked out, Helping Hand is such an amazing move for situations like that. You know, Jake might want to consider getting that electric terrain back, but really this Landorus it is something that's going to be able to knock out that Tapu Koko. It's going to be able to threaten the Salamence. It might be worthwhile to just keep Tapu Koko out on the field for as long as you can. Maybe, you know, try and position it so the Tapu Fini is gone so that you can use the Cresselia and the Salamence. É possível Alberto virar isso aqui? Yeah, I think the big thing here for Tapu Koko is before it gets knocked out by a Landorus, it has to be able to knock out this Tapu Fini. So Ele vai ter que... Ah, mas ele não tem como dar flint, né? Tá pouco mais rápido. Não, ele só perde isso aqui. É, perder o Mega Gengar foi bad. Hasn't Mega Evolved it yet, so he does get an Intimidate down on the Landorus that's going to stick. Landorus isn't given the opportunity to Earthquake, doesn't want to hurt its partner Tapu Fini with that, and a Rock Slide will connect and do good damage to this Salamence. That's really great though, especially following that up with the Calm Mind. You know, I think Alberto was counting on the fact that Tapu Koko was going to protect there, because now he is in the clear to protect. Mas Tapu Koko é dano especial? Eu só vi o Havok, né? Ah, ele tem Volt Switch, né? Mas foi a melhor play você tacar o Mind, será? Eu acho que ela tem Barry ainda, né? É, se ela tancar, ela cura a vida inteira e dá pra vencer aqui com Dazzling. We've only seen Volt Switch used, but you have to guess that if it's going for Gigavolt Havoc, it also has access to Thunderbolt, because then it get more damage out of the Z move here. Partida tensa. Will be Mega Evolving, it's not going to try and switch Mega out. evoluiu. Ah, mas aí a Tapu Fini só cai agora, né? Ou ele acerta o Protect aqui. Seria um Protect bem óbvio, né? Será que ele vai cair?
So you've got to hope, if you're Jake, you haven't gone after it that turn. Hasn't gone after it with an electric type attack. A little bit of dazzling. Tá, ele bateu safe. Pô, mas se ele fez essa play, acho que ele vai bater na Tapu Fini. É. Que é uma mid-ground play, né? Ele não deixa de bater no Landros. Se ela der protect. Ele tá intimidado, então não ia cair mesmo. Tapu Koko tem uma defesa boa, uma defesa física boa. Especial não é muito. And now he's got another opportunity to attack it twice. I think he's in a really comfortable position now. If you go for Earthquake, yes, you get the knockout on Tapu Koko, but you don't do any damage to Salamence. If you go for Rock Slide, you're not going to get a knockout on Salamence. You may not get a knockout on Tapu Koko. You're not even going to be able to flinch it right now. Tapu Fini tries for the double protect. Acho que não, Joninha. Se tiver, vai ser no outro console. Muito lá pra frente. Eles só vão lançar os jogos antigos de Pokémon quando lançar o novo console, ano que vem. Olha o Flint. Ele conseguiu um bom crítico ainda. Mas ele tem que fazer mesmo, porque ele bate primeiro, né? A return and a Psyshock would be enough to knock it out. Helping hand return may get there too. I mean, there's so many options. The Salamence, though, is absolutely clinging on. Alberto's just going to forfeit, though, not even making Jake have that decision-making of what am I going to use to knock it out. Just going to hand the win over to him. Really well played. And the big olha a diferença do cara zica, né, mano? Ele só dá surrender ali, tá de boa. Tô 5-0, 5-1 agora. Tem uns caras que sabem que já perdeu, mas fica até o final jogando. Será que ainda tem partida aqui? Era em uma live só, né? Aí ficou só o TCG, ó. Não é igual hoje que são lives simultâneas. Acho que não tinha isso no YouTube antigamente. E aí tem que ter o dia 2. Tem o dia 2 aqui. Dia 1. Vou procurar o dia 2. Colar. Cadê? Colar. Dia 2. Aí. Championships that you've been able to. Uatol's resistance to fighting for most of the format with combating that baby bust wall just being so popular everywhere, and it really kind of slows the deck down a little bit to where you can actually get set up. Yeah, absolutely. Just kind of praying. It's definitely a metagame choice, right? Yeah. Whenever you're entering a tournament like this, especially one that has such an established. Tá até mais repetido. O pessoal deve tudo assistir o VGC. Ah, mas isso aqui é comercial. Aí. Setting up their potential megas. Yeah, here we go. Team preview here of round 5 of day 2 Swiss. Ah, a gente viu a partida dele já. Tá com Charizard. Charizard campeão. Ah, nos comentários, na verdade, às vezes alguém posta. O cara colocou nos comentários os times. Ah, dá pra ver por aqui, de boa. While Melvin using that Milotic, Snorlax, Charizard, Tapu Lele, Landorus, and Tapu Koko for himself. Yeah, I think for Melvin here, Charizard's going to be really important. It's able to do so much good damage all across the board, as is Landorus. I mean, there's a reason why Landorus is as good as it is, and it's always good to bring against opposing Landoruses as well. I'm curious to see if either of these have any tricks up their sleeves, like the special variants that we've seen so much throughout the weekend. Like, I feel like I've seen more special Landoruses than physical Landoruses. Yeah, it's been weird. But that'll be interesting to see. I think it's a little bit hard to bring
Snorlax, mainly because you have to worry of the knockoff from the Incineroar. Azumarill can belly drum in front of it. And I think Amoonguss is really fica dando recycle. So, I don't know, with Azumarill, typically it's like you want to use Azumarill Esse and mesmo. Amoonguss redirects all the attacks away. Milotic e Because of Ice-Wind. that Charizard. So I think Melvin really has to maintain his Charizard well. Tapu Lele, I think, also a great Pokemon to bring into this matchup. Yeah, William really going to need to watch out for that Charizard. Of course, if he's setting up the Azumarill, that Drought, and the Intimidate to get set up, but we'll see if William can do it, and we'll see if Melvin can stop him as we get into turn 1 here. Both Pegar of o these café competitors. Que agora são as finais. O cara tem a pelúcia do Aldino. Again, tournament life's on the line. Eu gosto do Aldino só por causa da XP que ele me dá. And Tapu Koko lead coming out from Melvin, while William will be leading with the Gardevoir and Tapu Koko. So both players using their Tapu Koko and both setting up their potential megas. Yeah, so Gardevoir, I think, actually has a pretty good matchup against Melvin's team across the board because there aren't those. Na sétima gen já tinha. You can actually take advantage of Tapu Lele's psychic turn. Já tinha Hyper Training? Não lembro. And Charizard's one of those Pokemon we always have to worry about overheats, which can potentially just kind of dunk on a Pokemon. But overheats in the sun from acho que já, né? Porque se não tivesse, ia ser muito Tapu Koko Shine. Ia ser tudo editado. Landers is always there as well. And you know, we also have to ask what item these Tapu Kokos are holding. Electrium, Z, the Z move. Most common one. Veja caixa semanal ou esporádico. Eu vou tentar rolar nessa semana de novo, John. Mas semana que vem vai ser o mundial, né? Esse Landorus foi cheatado. Se não tiver Hyper Train nessa geração, que realmente eu não lembro, é cheatado. Qual é a chance de ter um lendário Shine com os IVs tudo 31, né? So we're going to see the Z move come out immediately, and Tapu Koko's Z move is really, really important because it gets so much damage off and it's fast, so anytime you kind of burn it and you don't get as much mileage off of it, like, not only do you get rid of it, you also just can't threaten major threats throughout the rest of the game. So that's a great switch in by William. Ó, até agora a gente percebeu que os Z-moves, a maioria deles não foram broken, mas é muito difícil predicar essas paradas. Tipo, o cara jogou bem na frente do Z-move. Ele podia ter não dado o Z-move. Então tinha que fazer play. Use a Z move. Not sure if the Tapu Koko has it or not, but now the Landers is in a position where it can Earthquake. So, you know, we'll have to see maybe. Apesar de que a Gardevoir, se o Z-move dele for especial, ela não caía. Eu não lembro se ele era. Eu acho que ele era físico. O dele era físico. Então ela caía. To rearrange the deck chairs on this battle. The U-turn we've seen so important to maintaining the momentum in a battle like this, especially staring down a Pokemon like Amoonguss. It will be Tapu Lele. So Melvin did decide to bring Tapu Lele, not too concerned about potentially powering up that Mega Gardevoir, setting the Psychic Terrain, and Taunt coming out actually from Tapu Koko on Melvin's side, which is a terrible thing for an Amoonguss to face.
It loves those spores, loves those rage powders, can't do any if it's taunted. Yeah, Melvin opting not to go for the Earthquake play, probably knowing it's not going to knock out Amoonguss, and because Landorus, despite electric terrain being up, because Landorus isn't grounded, Spore can go into it. So, you know, when Tapu Lele came in, I was like, oh man, like a Spore might come out now. And yeah, you see William tries to go for the Protect, can't go for it. So, I do think that Melvin pretty much brought all the right Pokemon into this match. Now he's in a pretty good position. You know that the Amoonguss basically has to switch out. Otherwise, it's just gonna get knocked out. Actually, doesn't switch out here, so it looks like we're Pô, o William não tem Tyranitar, né? No switch, just damage onto Williams, Tapu Koko. Já tinha um Hyper Train? Pode crer, não lembrava. Porque como eu falei, essa última geração eu só zerei o jogo e acompanhei o competitivo. Eu não joguei. Eu joguei o VGC nessa época, mas era no Showdown. E jogava algumas partidas online, mas era muito pouco. Não cheguei a buildar Pokémon. No Showdown sim, no jogo não. Me arrependo, cara. Sei lá, podia ter curtido mais essa época. Porque o competitivo dessa época pra mim foi o melhor. Mas aqui também não dava, eu tava trabalhando que nem um louco. Tinha dias que eu trabalhava literalmente 24 horas, sem mentira. Porque eu dava aula o dia inteiro, tocava de noite até de manhã, e de manhã cedo tinha que abrir o estúdio pra ter banda ensaiando. Meu estúdio lá. Então, eu cochilava assim entre uma banda e outra. Banda, sei lá, alugava 2 horas lá do estúdio, ficava ensaiando 2 horas, eu dormia 1 hora. Essa era a minha vida, cara. Yeah, he doesn't want that to fade, so he's gonna pull a switch out right now. Yeah, switches out for the Charizard, so Charizard Era complicado. Protecting the Tapu Lele. Gardevoir will go ahead and Mega Evolve here, trying to boost its stats, get some extra damage, hopefully some extra survivability. Vestidão preto. É muito engraçado essa Mega dela. Eu não lembro como é. Peraí. Eu não lembro como era Mega Gardevoir. Eu lembro do Mega Galade, mas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gardevoir. Gardevoir. Deixa eu ver aqui. Mega. Ah, aumentava o que ela já tinha de bom, né? Mas o resto continuava normal. Nossa, o especial tá aqui enorme. Nossa, mas não era uma Mega muito forte, não. Tipo, ela pegava uma speed interessante. Mas eu não acho que é uma speed tão boa, não. Tem Pixelate. Ok. Mas o que usa com esse Pixelate? Sétima geração. É, não sei. É Code Voice? Round? Não. Hyper Beam? Será? Nossa, pô, pra que Pixelate nela? Não tô entendendo. E esses stats aqui não são poderosos para uma Mega Evolução. É como se ela fosse tivesse lá no clube dos 600, só que pior ainda, né? Mal distribuído e tal. Enfim. Só para vocês terem uma noção, vou botar aqui o Scizor. E vou botar o Tyranitar. De como eu não tô achando ela uma boa Mega, não. Acho que o cara ali... O cara tá bem, né? Tá ganhando bastante. Bora ver a estratégia dele. Tô curioso. Não é só stats que define se um Pokémon é bom, né? Mas... é uma diferença muito grande. Ó, é muito grande a diferença. E sendo que ele tem uma boa ability, né? Que countera várias... countera ela, inclusive. Porque ele ganha especial defesa. Mesmo ela dando um super efetivo nele, ele mata ela e ela não mata ele. O Mega Scizor também nem se fala, ó. Apesar de que o Mega Scizor não tem muito stats, né? Mas é muito bem distribuído, ó. Porque ele precisa fazer, é muito bem distribuído. Technician, ele continua com Technician.
Ele tem um Bullet Punch. Pera, ele tem Bullet Punch, né? Cadê o Bullet Punch? Ah, tá aqui. Vamos ver, fiquei curioso. Agora esse Pixelate que eu não entendi, ela não tem um Hyper Voice, sei lá, vai usar Hyper Beam? And recover so much of that health back. A sludge bomb onto Tapu Koko, that deals so much damage, and the taunt has now. Ó, que eu falei pra vocês mais cedo, que Among Us era usado nessa época, não tanto, por causa dos terrenos, mas ele tinha Sludge Bomb, né? Ele pode bater também. Muito Pokémon fada. None of those take heat waves well at all. You know, Azumarill can take heat waves, but it's not going to do much against the Charizard for at least the first turn because it needs the belly drum. And Incineroar. You can't let it take damage too if you're trying to belly drum. Exactly. We actually see the Protect come out from Charizard though, so no Mega Evolution immediately. Maybe just trying to get some damage off with this Tapu Koko. Double protects from Charizard, protects from Amoonguss. Tapu Koko with a dazzling gleam won't deal damage to Amoonguss, but will deal damage to the Gardevoir. Ela não morre na especial defesa e morre. A psychic into the protect though, so Charizard correct protect there from Melvin, avoiding all of the damage from William's side of the field. Beats out a protect there too from the Amoonguss, so making sure that William doesn't get a free switch in. So now you can Mega Evolve and go for a Heat Wave, I'd imagine. Yeah. He's taking a bunch of damage. Obviously, his Tapu Koko and Tapu Lele are quite low, but they are still. Nossa, eu achei muito ruim a ability dela, cara. Pixelate pra nada, né? Podia ter uma coisa melhor. Tipo, até em Nerfocus, né? Ela poderia ser melhor. Yep, Charizard will Mega Evolve. Now a huge threat against all the Pokemon on this field. Amoonguss just going for a Rage Powder here. Hoping to make sure that it can take 2 hits, but it will just take this Dazzling Gleam, the spread move not affected by Rage Powder, and of course picks up the KO onto Gardevoir on its own. So this is just a Rage Powder into 2 spread attacks. So the Heat Wave full powered on Amoonguss picks up that KO as well, and Melvin takes 2 easy KOs there. Yeah, and for William, I have to ask, you know, what is in the back here? Something like Landorus with a Choice Scarf with Rock Slide would be really nice. I mean, one of the best counters to Charizards, and especially with Tapu Lele and Tapu Koko being as low as they are. So we've already seen the Tapu Koko. It's chunked down a little bit, and that little bit of chip damage matters. Tapu Koko tinha Electro Web aqui? Acho que tinha já, né? Pokemon, so just making a call that William did not want to take any damage Mas ninguém usa. Pokemon on that last turn, so o Azumarill tem Aqua Jet aqui, mesmo no sol, acho que derruba assim. Azumarill, even if it belly drums, can't necessarily Aqua Jet the things that are grounded. So things like Tapu Koko and Tapu Lele, even though they're so low, you actually still can't knock them out with Aqua Jet. That being said, Tapu Koko comes out at a good time for William because he still pressures the Charizard for a knockout immediately. So I don't think William is actually out of this yet, especially because the Charizard and the Landorus, neither of those 2 Pokemon are grounded, so you can actually still Aqua Jet. I think William might want to go for a potential belly drum play right now, but the Tapu Koko speeds also might really matter here. Yeah, also still potentially has access to a Z move here, but Tapu Lele switches. Tirou o Charizard por causa do sol, né? Psychic Surge. The psychic terrain is back on the field, preventing any priority moves, and it prevents. E pode morrer também, né? Ah, mas também tirou a Aqua Jet, né? Verdade, tinha essa play também. We will eat its Citrus Berry here to heal up just a little bit, but that's unfortunate. Not able to protect. It's not able to deal any damage that turn. Tapu Koko will pick up the KO on Tapu Lele for the switch in, so still able to hit the Charizard and. Acho que foi só pra tirar a Aqua Jet mesmo. O sol ainda vai ficar um tempo ainda. Mas ele botou Landorus, ó, então ele tá... E tá garantindo, né, porque ainda vai dar Intimidate. O Mary aí, acho que não vai fazer nada. Even getting knockouts there, like Landorus is just going to be able to come in and start earthquaking. So it feels like Melvin should have this game won after that last turn. You know, William didn't really get too much off there as Azumarill really isn't able to set up anymore, and I think Landorus should be able to close out this one. I think William's one window of opportunity was at least going for a big play with Azumarill, and now, you always have to be worried about Psychic Terrain as well. I think that's one of the reasons why we don't see Azumarill nearly as much, with Tapu Lele being pretty common in this format. All right, well, Tapu Koko protecting itself on Melvin's side, protecting itself from any damage from the opposing Tapu Koko.
Ele pode tomar porque ele não toca o solo, né? Pô, mas deu 0 de dano. Landorus, however, is happy to just earthquake away, pick up a KO on Tapu Koko. O Azumarill dele, eu creio que seja investimento em defesa. Nas defesas e tal. Pra tentar dar belly drum. Por isso que ele não tem dano. Game 1 going to Melvin. A really strong play from him. It felt like, especially towards the middle part of that game, he really took control. Yeah, absolutely. But I feel like the late game here demonstrates how like Azumarill still could have a lot of potential. I felt like William actually could have maybe pulled a comeback had Azumarill got him set up. And even after the Thunderbolt and the Citrus Berry, Azumarill actually had just over 50%. He could have potentially gone for a Belly Drum that turn instead of an Aqua Jet. And if you win a speed time, maybe you actually just end up winning the game there. So it would have been close. But even though this was you know, a 3-0 victory on Melvin's, and I feel like one correct play or one good turn with the Azumarill completely apertou a mão no cara e tossiu na mão. Yeah, Azumarill one of those Pokemon Daqui a pouco, where if you let it get that one turn, it can absolutely change the tide of battle. If he plays well with Azumarill, can potentially win the game because Charizard and Landorus aren't grounded, because he's your big targets aren't grounded. Exactly, yeah, those are the two I would say like really big threats in terms of damage output. And then, you know, there are other tools to deal with the Tapu Lele and the Tapu Koko, especially with William's own Tapu Koko. So I'd like to see him maybe play around the Azumarill a little bit more, and we are going to see his two strongest Pokemon. Tá perto da final já. Yeah, Melvin going. Acho que depois dessa eu vou jogar pra final aqui. Que eu vou dar uma descansada e mais tarde eu volto jogando ranqueada. So, at least avoiding any intimidate value from the Landorus, but really interesting lead choices here. Having that Landorus out front does open up the opportunity that this Tapu Koko on William's side, if it has that Electrium Z, may be able to finally use one of those powerful Z moves. Yeah, this is not the best position here for William, though. You'll notice that Gardevoir did trace, but he didn't trace the Intimidate. And that would have been really big because Tapu Koko, you know, being so fro, we know this Landorus is actually Choice Scarf we saw from that last game. So, e aí, Renan, you know, beleza, right now, you can just imagine because Charizard is obviously a flying type, you can kind of just click Earthquake and Heat Wave. And so if William didn't bring Landorus, I think this is going to be really bad for him. You know, Melvin just going with the two main sweepers of his team, figuring like you don't really have much to counter the combination of this. And had William led with maybe his Landorus, that could have put on some more pressure. But now I think he's got to play around this. I would think maybe switching out Gardevoir. It's actually going to be Tapu Koko, so I want to see if there's an Intimidator coming out. There's no Intimidator, which is really bad news, especially if Melvin just goes for the Heat Wave Earthquake combination. Well, he is going for the Mega Evolution on Charizard, and Amoonguss switching in on a Mega Evolving Charizard Y is not something that Amoonguss really wants to see. That drought, the harsh sunlight, going to shrivel up that mushroom and make it very vulnerable. But actually, Charizard's just going to protect this turn. Wants to see what William is thinking about doing. Gardevoir will also protect this turn, so both Charizard and Gardevoir só se defendendo. While Earthquake coming in from that Landorus will e o Amoonguss não pode botar ninguém pra dormir, né? Yeah, so Melvin probably going for the protector in fear of the Landorus or the Incineroar being in the back, saying, okay, my Earthquake might not knock out your Ele só se defendeu. I don't want to give up my Charizard, so I'm going to go for the free attack. Ó, se tivesse Terastor aqui, ó. O Amoonguss ia virar água e botar o Charizard pra dormir, porque ele não toca o solo, tá vendo? Ou seja, o Melvin seta tudo ali a matchup pra ele vencer. Que não foi muito difícil. Como que o William fez 10-3 com a Mega Gardevoir, cara? Tem uma coisa também, gente, assim, nessa época tava crescendo um pouco mais o VGC, mas ainda não tinha tanta informação como tem hoje, não tinha tanto jogador também, né? Não acho que nessa época era tão forte ainda assim, internacionalmente falando o VGC. Mas era difícil pra caramba, sempre foi, né? Desde os primeiros torneios, sempre foi muito difícil. Porque você sempre tem que ser muito consistente pra ganhar esses torneios, saca? Mas eu realmente acho estranho ter chegado longe com essa Gardevoir. Eu não sei qual foi a estratégia. Porque deu Psychic, tipo. E ela, a gente viu que é uma Mega que não é boa. Nem em stats, nem em ability.
Não sei como ele chegou aí. Ou talvez ele não usou ela, usou agora, né? Pra tancar o Charizard, que não tá tancando. Quer os tapos de volta já? Acho que os tapos vão voltar com o lendário restrito, então nem vai ser tão forte assim. Depois do Patirizo campeão mundial. Yeah, and it seems like he may be able to get that shot if this Tapu Koko goes down. Will withdraw the Charizard actually and send out the Landorus, so just bringing out the Landorus again, hoping to protect Charizard and bait an electric attack into that slot. Intimidate onto both the Gardevoir and the Tapu Eu vou tentar ver o resto do Gardevoir time, gets analisar o the time dele por gets it, completo daqui a so pouco. no damage coming out onto Gardevoir. Que eu realmente quero ver se eu encontro alguma coisa, saca? Algum segredo. Ó, é capaz dela morrer nesse Protect ainda. Porque o dele é físico, né, se eu não me engano. Ah, se vocês repararem... Ah, quase ela morreu. Mas não morreu, tá bom. Se vocês repararem, o timer não passa mais, né, quando tá na animação. Antigamente passava. Tipo... Passava na animação das megas, imagina com Z Move, cara. Quando dava aquela animação do Kyogre e do Groundles transformando em Auras, por exemplo, o timer ficava passando ali. Agora ele sempre para, ó. Quando tem qualquer animação ele para. Even Earthquake and Heat Wave under Sun just do so much damage. Azumarill maybe can go for a belly drum, but the thing about Azumarill is it's like, first of all, obviously you give up so much HP when you belly drum. You don't feel that much back to the city. Oh, mas foi importante pra ele ter perdido o Tapu Koko. Foi importante. Mas ele pode ter Tapu Lele atrás. É que não dá pra ele dar Aqua Jet também. Aqua Jet não vai matar ninguém, né? Tá no sol. Olha como o Tyranitar era importante. É por isso que muito time usava Tyranitar nessa época. Porque se tu deixava o Charizard livre no sol, ele realmente era chatíssimo, né? Mas o Charizard não, Mega Charizard, porque o Charizard não ia fazer nada nesse meta aí, né? Só que era muito fácil responder, né? Não é... Tyranitar não é um Pokémon assim, nossa, vou ter que usar Tyranitar pra poder responder Charizard, que triste, é um Pokémonzaço, né? Que a gente viu todas as partidas que ele tava, ele destruiu, ou ele, se ele perdeu era contra outro Tyranitar. Mas é isso, ó, se deixar crescer, e se não tiver um Landorus no teu Wind, ou Landorus Scarf, derrota. Ou Assault Vest também, né? Just goes for the Aqua Jet onto Landorus, but it is so tanky, and without a belly drum, Azumarill just not able to deal the damage that it needs to do, especially with that sun out as well. So here comes an Earthquake from the Landorus, about half, not enough to activate the Citrus Berry, so this overheat connecting with the Azumarill in the sun is enough to pick up that KO. Bypassing that Citrus Berry and Azumarill going down and Overheat no sol, né? Não adianta defender, tancar. Que ela é 130. Fica quanto? 130. Aí com stab 195. Aí 50% de 195. Muita coisa. 97, né? Daria. Mais 97. É quase 300, velho.
de dano. Due to Milotic, but I feel like that was an adjustment that was worth making. This game could have been really different if Gardevoir did trace the initial intimidate. É, eles ganharam em Ouras, né? A mega deles. William could have gotten an intimidate in that game. Right. And unfortunately there was. E Latias era Yeah, I think that was eles são lendário comum, né? Eles não são restritos. Well. You know, you're dealing against the Tapu Lele with Psychic Terrain. You're dealing against Tapu Kokos, which can potentially one-shot you. Yeah. You have you know, just so much offensive output from Charizard, from Landorus, and you know, Charizard, Landorus, two really strong Pokemon from the 2015 format. There's a reason why they did so well there. No surprise to see Jogou contra uma dupla de Landorus, Darian e Cresselia. The lead was just great, and he kind of just he even played around the Intimidators, which is why he made these plays that you know, it seemed like, oh, he could just end the game now, but it was more like that's only if ela curou, Renan. Se ela usar Lula Blessing, ela cura a status. Always was able to get himself back into that position where the Charizard and the Landorus would be able to pick up those KOs. If, you know, William had brought that Azumarill, which it turned out he had. Não, mas 600 é normal, pô, BGF. O Garchomp tem 600. O Tyranitar tem 600. Hydreigon. O que vai dizer mais a distribuição dos stats. Eu tava falando mais cedo do Hitmontop. O Hitmontop, pelo que eu me lembro, tem 455. Deixa eu ver aqui, Hitmontop. Charizard obviously just obliterates Amoonguss. There's also tem 455 de stats, ó. E ele é um Pokémonzaço. Ele é tipo um Rotom, né? Um Rotom lutador. Ele é tipo um Rotom. Só que o Rotom tem um pouco mais de speed. Mas olha, ele tanca super bem. Aí tu pode investir em HP e tem um ataque altíssimo, né? Então... Muito bom, tem Intimidate. Vale mais a forma que o Pokémon é feito do que os stats dele, né? Ó, se a gente pegar aqui o Hitmonchan tem o mesmo tanto de stats. Mas é complicado. Ele não chega nem perto do que é o Hitmontop, ó. E é o mesmo número. Vou pegar o Hitmonlee aqui, ó. Mesma coisa. O Hitmonlee, se ele tivesse... Se esse 110 fosse na Speed e 87 fosse na Especial Defesa, aí seria muito melhor. It's going to be a really exciting tournament for the top 8, which we will, of course, be bringing you live from Columbus as soon as this round finishes. But super impressed, super excited to see how Melvin does in the rest of the tournament. And a really great tournament from William as well, like you mentioned. Deixa eu ver o time dele aqui. Who has just started playing again, has, you know, had a great tournament this year. But ó, já achei estranho que ele não trouxe. Ele trouxe Cineró? Acho que ele trouxe uma vez só, né? Ele precisava muito de Cineró contra o time do Xamã, pô. Tancava o Charizard, ganhava Fake Out, dava Intimidate no Landorus. Eu não vi ele usando esse Cineró. Cara, essa Gardevoir aí, desculpa, é muito ruim, velho. Como que ele chegou tão longe com essa Gardevoir? Esse cara joga muito, mano. É, só se a gente pudesse assistir as partidas dele, né? Vai que ele teve só a partida zoada também, com os caras que não estavam jogando direito. Oh, mas teve um jogão aqui, ó. Berto Lara. Depois a gente teve a outra semifinal, né? It's a very standard team, and most importantly, it's a team that he's very comfortable with, which could be important. You know, these are very. E aqui seria a final. Very strong Pokemon individually, but also to put it behind a player that knows how to pilot these Pokemon, that just makes it absolutely dangerous, and that's why he finished top seed in this tournament. Yeah, the Gengar and Cresselia. Eu acho que eu vou pular pra final já, gente. Eu realmente quero descansar. Que eu acho que essa vai ser a final, né? Yeah, and his team is filled with a bunch of familiar faces that we've been seeing all weekend. Of course, that Metagross and the double Intimidators, Landorus, Therian form, and the Incineroar, alongside the Tapu Fini, Zapdos, and Amoonguss. So should era o cara que tava passando no comercial, né? E foi pra final. But if anyone's going to be able to, it would be Paul, who of course is our defending. Ah, é velho? Nossa, antigo, já faz tempo isso aí, né? Quando eu tava voltando a jogar.
Ele ritmou o Chan. He always puts a good show on. His team, we also saw face off in a very similar matchup to this one earlier today during Swiss. That matchup didn't go so well for Paul. I believe it was the same 6 Pokemon facing off, so we're going to have to see if he's learned anything from his earlier defeat that he can channel to make it to the finals the second time in a row. Yeah, you can see Paul Chua's accomplishments right there. Worlds Pô, jogão, né, velho? Paul Chua. International finalist last year and regional champion this year, already back in the top 4, well on his way to the finals if he can get past. Paul Chua é tão veterano, cara, que ó, ele foi top 8 do mundial 2013. A couple of throwbacks from some of the older metagames that Paul has really been piloting super well over the course of this tournament, and especially in his top cut match. I think it's really fitting that we've got this team matchup in the semifinals like this, where it's kind of the big defensive Kangaskhan version of the team versus the big defensive Metagross version of the team. It seems like late in formats, we often see these bulkier teams that are more flexible. They can do pretty well against everything just by playing conservatively. So the two kind of big versions of that archetype facing off at this point just seems just. Não, pior que teu nome não me é estranho, não. Mas acho que tu mudou teu nick, né? Não era evoluindo com Sudoku? Agora tá Hidokuto? Ou eu tô confundindo? Team preview here for the first game of our top 4 match. Of course, this is a best of 3, so one of these competitors will need to win 2 matches in order to advance to the finals, but you can see both players now should be very familiar with the kind of things that these teams do. Teve uma hora depois do jogo do Wolf que você vai pegar algo. Important to keep in mind the 2 intimidates on Justin's team. There are a lot of physical attackers on Paul's side, so important to conserve his Pokemon. He doesn't want to fall behind early on Pokemon count and allow his opponent to keep cycling intimidates without him being able to switch out to reset them. Ah, o Wolf falou isso, né? Não, o Wolf é bem antigo mesmo. O Wolf, Glick e o Weasel são bem antigos. São jogadores mais antigos que eu sei, assim. Porque eu acho que nem os japoneses daquela época estão jogando ainda. 2011, 2009, 2010, assim, acho que os japoneses, não sei se todos jogam ainda. Não lembro. Making his mark on the international stage here at this tournament. Paul Chua trying to repeat and getting back. O japonês a gente vê mais no, a gente só vê no mundial, né, cara, que eles têm um circuito próprio deles. É difícil acompanhar eles. With that Cresselia and Landorus, a classic combination up against the Incineroar and Metagross. E é uma das regiões mais fortes, né? Eu tento acompanhar, eu assisto streamers. Eu assisto o Uma, que é um streamer japonês também. Tem um outro que eu não sei como é o nome dele, mas eu assisto, que o nome dele é japonês. Eu tento acompanhar o máximo que dá. Assisto os campeonatos japoneses, né? Mas é difícil eu lembrar de todos, assim. Só os que aparecem no mundial, né, geralmente. Paul really gets to choose how he wants this game to go, although Justin can control some of the momentum with that Incineroar and a fake out. I think it makes sense for both sides too. You know, it's a first game in a big series. You want to play conservatively, feel out your opponent a little bit. Don't do anything too crazy. É do Zelda. Well, no switches. O do Zelda foi hardcore, velho. Eu tenho que pôr jogando sem parar. Pensando qual próximo jogo eu gravo lá. Mas tem que ser um mais curto. Metagross also going for a stomping tantrum, but hits the Landorus. It did not switch out at all. No damage aparentemente Cresselia Toxic era um pouco mais popular. Be able to deal some damage to the Incineroar when it sticks around. It has decided not to this time, though. Yeah, that's a pretty rough turn. At least Incineroar will be able to come in and get another Intimidate on Landorus if desired. 5 meses. É, o teu nome não me é estranho por causa do membro, né? Porque o membro eu tenho que ficar olhando de vez em quando por causa dos novos, pra fazer os novos bonequinhos no final do vídeo. Dark Souls 2, é que eu gravei o Dark Souls 1 lá meio recente, eu queria deixar um pouco mais de distância assim de uma franquia pra outra.
Se eu zerar mais uns 2 jogos assim, dá pra fazer o 2. Eu quero movimentar o outro canal lá, que ele é tipo minha válvula de escape, né? Meu descanso. Mas eu posso gravar outros vídeos lá, não preciso gravar só... Só zerando em um vídeo, né? Porque esse tipo de vídeo é complicado, tem que decorar o jogo inteiro. Crítico. Será que ele caía? Não sei, cara. Ó, pra quem disse que o Pulchua teve sorte contra o Agate, mas ele também tem azar às vezes. Não sei se caía, porque se ele for Assault Vest ou se ele for especial defensivo, ele não caía não. Tapu Fini não tem tanto dano assim. Chose to take a larger risk and paid for it a little bit, but still anybody's game. A pretty neutral situation again, where even though Paul's behind the score, he's got more advantageous matchup in the field. Yep, well, Tapu Fini has to switch out because of the Kartana that Paul has chosen to use to stabilize his side of the field. Incineroar switching back in has a great matchup against that Kartana. Loves to get the Intimidate off, but does not like getting hit with these Sacred Swords on the switch in. Takes a KO there, gets the Intimidate off, but that's about it. Pô, ele boostou, mas tomou Intimidate, né? Não sei tanto assim. All freeze. Nada. All freeze. Eu não tentando congelar outro. Ice Beam just dealing a little bit of negligible damage back to that Mega Metagross. Yeah, still a nice play though. The damage doesn't matter, but it kind of avoids any threat of Landorus trying to come in there. Definitely doesn't want to switch into. É nessa sexta que começa, na próxima aí, Bruno. Sexta-feira agora é dia 4, pô. Acho que é na próxima. É dia 11. Will be able to potentially set up tailwinds, threaten that Kartana with something like a heat wave. Na próxima semana. Metagross threatens Cresselia with some big physical damage. Na verdade, é dia 11, 12 e 13, na verdade. É sexta, sábado e domingo. Yeah, Kartana firing off a Bloom Doom into either this Mega Metagross or this Zapdos, either of which would be happy to tank this in favor of one of the squishier targets like that Tapu Fini. It's actually going to be the Zapdos, which should shrug this off no problem. Actually takes about half. Pô, esse Zapdos tá defensivo, o HP dele, velho. Isso aí é uns 160 e pouco de EV pra ele bater esse HP, se não me engano. Activates Cresselia, Citrus Berry gets it under 50%. Zapdos will be able to return fire with the Heat Wave. So Paul deciding that Kartana just needs to get some damage off before it goes down. O único Zapdos de Heat Wave que a gente viu tá na final, tá vendo? Cadê o Charizard na final? Não tem, cara. O Mega Metagross tá na final, Landorus, que era meio provável, né? Tapu Fini, que era absurda, Heatran. There aren't too many problems left in the field. That Tapu Fini really is the issue, though, where Heatran could clean up. Será que isso vai ser a maldição do Urshifu? Muita gente vai usar o Urshifu, mas ele não vai ganhar. This game's been really blow for blow, trading knockouts back and forth, and when you play like that, it's tough to end up in situations definitely in your favor. All that Kartana damage and Zapdos could make a big difference, but no longer having Kartana to stop Tapu Fini is huge. Yeah, a lot of punch, counter punch here. Heatran goes for a Heat Wave into Metagross's Protect. Not enough damage on the Zapdos, but the Psyshock coming out from Cresselia will be enough to pick up the KO there. So now Justin will be forced to bring. Essa não é a final, é o top 4? Ah, pode crer, a final é o outro dia, né? Verdade. Ih, rapaz, então o Charizard campeão. Tá, a gente termina de ver esse aqui e vê o... E a gente vê a final depois. Eu esqueço que o IC são 3 dias. Né? Nothing really keeping Paul from just firing another Heat Wave and Psyshock into that Tapu Fini and pick up the KO on Metagross, deal damage back to Tapu Fini. It's going to need to make something happen, and I'm not so sure that Tapu Fini has the damage right away. Yeah, it's going to be close, but yeah, I mean, a single Muddy Water probably is going to end this game. Não, quebra a parede o Brick Break. The Protect from Tapu Fini isn't Ela going to be any desaparece. damage, just a Heat Wave coming from the Heatran. Metagross does not avoid the Heat Wave, will take it and go down. So now Tapu Fini has to deal with both this Cresselia
Tá na tela? Ah, tá ali, né? Nossa, mas esse layout é diferente, né? Ele é um pouco menor também. Mas tá ali, Master top 4B, né? Ou seja, é o segundo jogo do top 4 da semifinal. Será que é Paul Chua campeão? Cara, é pior que ele teve uma partida horrível e vai ganhar, né? Incrível. Pera, ele vai ganhar de fato? Ah, quem tá instalando o Trick Room. Ele teria... Meu! Conseguiu! Ah, mas ele puniu, ó. Olha a diferença do cara, né, mano? O cara é muito diferenciado. Né? Vai tentar bater. Não, se bem que esse substitute não era muito difícil de fazer, não. Não era uma play, ó. Era meio óbvio. Mas às vezes esses óbvios a gente não faz. It looks like Tapu Fini's luck has run out there. Fades the substitute on Heatran, but Earth Power coming out, plus a Side Shock from Cresselia, more than enough to pick up the KO. Não tem flash can, não. Ih, ainda deu o drop ainda. Trick Room de novo. Porque ele errou a Cresselia. Deu sorte acertando o Double Protect, mas errou a Cresselia, então... Mas não ia matar a Cresselia, com esse HP aí. Então, whatever. Paul Chua is going to be a game away from returning to the finals. Yeah, and in really quick fashion, Paul Chua taking Nossa, Paul Chua é fera, né, cara? Perdeu cedo o Pokémon dele, mas virou. Pior que o Paul tá com Mega King Skin, olha. É aquilo que eu falei no começo da live. Às vezes, uma pessoa tá com... Geralmente o Pokémon assim que é bem... tá sendo bem pouco usado, né? Ele chega até mais longe do que os Pokémon que são muito populares. Depois eu vou ver aqui como foi a outra semifinal, pra ver se o Charizard passou. Cresselia é mais Heatran, pra quem acha que é novidade. Ah, Cresselia e Heatran tá no meta há muitos anos, né? Desde o Black White, pô. Desde a quarta geração, pô, nem Black White, desde a quarta. Cresselia e Heatran tá há 14 anos no meta, pô. Sempre foi uma... E ela ainda podia dar skill swap e levitate pra ele, né? Sempre foi um combo muito forte. E vai ter bastante, né, no mundial aqui. Na semana que vem. Não sei se tanto assim. Ah, e por isso que eu tô falando pra vocês, que na minha... Eu acho, eu já tô vendo isso também pelos treinos lá do Showdown e alguns torneios também. Eu acho que o Urshifu Dark vai crescer mais do que o de água. Porque o Urshifu Dark responde muito melhor os Trick Room Setters, né? Para Girafe e Cresselia. Porque se for Rock Helmet, ele toma um hit só e ele dá mais dano. O Wicked Blow dá mais dano que o Sudden Strikes. Mesmo nerfado, né? Então, eu creio que ele vai crescer mais do que o de água, por incrível que pareça. Apesar de o de água ser mais fácil de se jogar. Escuta o que eu tô falando. Will connect with Cortana, not going to deal too much damage, but will be able to have a chance at an accuracy drop on Cortana. Not going to get it. Incineroar going for the U-turn as well. Então, desde 2009. 2009 foi o primeiro mundial. Foi o primeiro VGC, né? Era Diamond Pearl. Quer dizer, foi no Platinum, na real. Né? Ah, não, mas minto, não podia usar eles, pô. Não podia. Seria um meta. Mas não era porque não podia usar eles, né? Pelo que eu me lembro, não podia usar esses Pokémon. Yeah, the most conservative option usually is to switch in your Intimidator, which is exactly what Justin's going to do. Switch in the Incineroar to get another Intimidator off.
Terra Poison? Não sei se Terra Poison, talvez Terra Dark mesmo. Mas Terra Poison é bom também. He can keep just kind of whittling away on the other side without too much risk to his win condition. Mas não sei se Terra Poison não, BGF. Acho que mais Terra Dark. Porque vai ter gente batendo psíquico. Ou Terra Metal, ou Terra Dark pra bater mais forte. Todos que eu vi era Terra Dark. Terra Dark com Black Glasses. Classicão, né? Wicked Blow, Close Combat, Sucker Punch e Detect. Com óculos escuros. Yeah, Kartana at red health is still very dangerous. Switches out to Kangaskhan, and actually Zapdos will be targeting down the substitute. Everyone who has played against teams like this knows just how dangerous Heatran behind a entrou Mega Kangaskhan. So making sure to prioritize busting the substitute. Incineroar will be Foi muito nerfado, mas é um bom Pokémon, né? Da Fake Out duplo ali. Pode buffar 2 vezes em um turno, né? Earth power pretty well, but getting a special defense drop can start adding up. Yeah, it could be a big deal here where, you know, just only need a few attacks to get rid of that Tapu Fini now. Still going to be difficult to do with the Pokemon on the field, and Justin's really done a good job this game of keeping Tapu Fini out against Heatran. You know, controlling that Heatran is a big part of the goal. Incineroar, with all these U-turns, keeps getting that tempo, but he hasn't been able to capitalize on it yet. Shifu Terra Dark, Terra Fire no time de Sol. Terra Fire nele é bom também. Esqueci do Terra Fire. É bem possível também. Terra Fairy é muito bom. Eu tô achando Terra Fairy muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Protege muita coisa. Fica neutro também contra muita coisa. E, por exemplo, um Urshifu Terra Fairy ou um... Tem vários Pokémon que da Terra Fairy conseguem lidar com Heatran. E nem todo Heatran tá usando Flash Cannon. Heatran geralmente tá Hit Wave barra Magma Storm, né? Um ou outro. Com Earth Power barra Terra Blast, né? O pessoal tá usando muito substitute com Protect Leftovers. Paul expecting to be sacrificing the Kartana here to try and get some more free switch-ins for his final Pokemon. Thunderbolt will connect, pick up the KO onto Kartana there. Tapu Fini all by itself, able to go for a Z attack. The Waterium Z through the Protect, hoping to bust the substitute. É, tem um Rage Dragon, né? Esse bicho tá chato. Né? Yeah, actually attack through Protect. The water type Hydro Vortex through the Protect. Not able to fully protect itself and not able to fully protect the substitute. Quebrou mesmo no Still Protect. a quarter of the damage, enough to take a quarter of the hit points of the substitute. So Heatran substitute goes down, Tailwind still up, and no Protect. Yeah, I agree with you too. By the way, it looked like that was a deliberate sacrifice on the Kartana, probably to bring Kangaskhan back in and go for a fake out. Que engraçado ver os caras jogando no Game Boy, né? Deixa com a cabeça bem baixa. Justin até que tá normal ali. Damage on another important Pokemon. It's tough for him to really go on the offense too much here. Justin played a really brilliant game. All right, well, Heatran has to retreat after the substitute got popped there. Kangaskhan back out, will be taking some free damage. The first is going to be a Zapdos Thunderbolt onto Kangaskhan. That deals so much damage because it was a critical hit. Vai custar esse crítico, porque acho que agora ele cai pra isso aqui, né? E ele não cairia. Ó, essa é a prova de que ele não cairia. Com certeza, no caso, né? Esse aí pode ter sido o roll. Nossa, e aí é fake out duplo com Toxic, será? Porque nem todos os Zapdos tinham Protect nessa época. A galera usava o Rush. Ficava Thunderbolt, The Wind,
Thunderbolt, Heatwave, Tailwind e Rush. Tinha gente que usava o Roar com os Zapdos também. Eu lembro que tinha alguns sets de Roar. Que o Roar atravessa Protect, inclusive. Expulsa o Pokémon de campo. Zapdos just going to clean that up, though, clear out the Kangaskhan with that Thunderbolt. But all of this allows Cresselia to set up the Trick Room and bring Heatran right back out. Yeah, both good and bad there. I mean, the speed change from Trick Room will definitely help Heatran out. Ele não tinha fake out, não. Que estranho. Not nearly as much against Incineroar, who will now likely wind up being slower than Cresselia. It can't just be Heatran closing the game this time. The gap, I think, is a little bit too big. So Cresselia putting itself in danger is going to make this a tricky, or even trickier endgame. Yeah, so Cresselia in danger against that Incineroar. 4 Pokémon still. Hoje em dia eu usaria isso nele. Mas eu não sei se eu usaria o Rush, não. Eu ainda prefiro o Protect. Acho que o Rush é melhor se for o set defensivo. Como o meu é de Speed, aí eu uso o Protect. Mas se for um Zapdos de HP defensivo, Rush é melhor mesmo. That's going to knock off the Citrus Berry with a critical hit, preventing Cresselia from healing up. Cara, o Paul tá sendo o paredão de crítico, né? E ganhou a primeira ainda, cara. Mesmo tomando tanto crítico assim. Coitado. Tomou uns 10 críticos seguidos já. Acho que nem crítico salva aí. Que aí vai dar Thunderbolt no Heatran agora, GG. Aí pode conseguir o... Ah, não pode nem... dar o coisinha, né? Deu um freeze. Mas ainda tem todos os Pokémon dele ainda. Conclusão, Mega Kangaskhan não fez nada. Probably not. Yeah, I mean, this game looking like it's over here. Really impressive play. Paul's able to avoid the 4-0, but still going to be facing down a Game 3 for a spot in the finals. Yeah, Justin Burns really playing this game magnificently, able to control. Nossa, o cara tinha... You know, this is another one of those sort of Tapu Fini tomou toxic. But this time it was Justin who was able to bounce back and actually take control of the momentum and keep Paul sort of on the back. Vamos de próximo, que aqui não tem comercial. Alright, well, here we go. Game 3. Olha como o boneco dele joga, a Pokébola nem aí. Justin will be leading with Metagross and Incineroar up against Paul's Kangaskhan and Tapu Fini. More shakeups coming from both these players. And once again, both sides leading their fake-out Pokemon, but another adjustment. I think this one is pretty advantageous again for Justin. That Tapu Fini on Paul's side, definitely a Pokemon he wants o Incineroar dele não tá diferentão, 200 de HP. Tá no padrão. And I wouldn't be surprised to see Incineroar U-turn. That's what we've seen most of the time. Perhaps able to punish that with some damage if so. All right, Kangaskhan going ahead and Mega Evolving, getting that extra power off onto the field immediately. Same thing on Justin's side. Metagross not switching out, not feeling threatened at all, just wants to Mega Evolve, get the extra power out on the field as well. Kangaskhan goes for the fake out this time around and will Pô, ele tinha fake out, por que ele não usou aquela hora? Ou eu tô ficando louco? This turn gets flinched instead. Tapu Fini goes for a Calm Mind on Paul's side, so like you predicted, slowing it down a little bit. Oh, mas isso aqui foi forte. Começar o Kangaskhan de lead é interessante. Wants to stick around for a while here, and Justin able to use that U-turn. Hit Kangaskhan, get back and só que o Mudwater vai ter que... Mudwater derruba? É, mas aí o Metagross vai fazer o que também? O Calm Mind tanca esses Zapdos? Pior que acho que sim. Ele é Zapdos de pressure, né? Pode crer. And he doesn't have an Intimidate out right now, where, you know, you'd love to just trade blows here, but Metagross is full attack. You don't want to take many
You really don't want to allow Metagross to run free. That's part of why we see so much Intimidate. Well, Metagross is running free right now. Ah, se bem que dá um bom dano, né? Esquece que ela é fada, né? Nossa. Parecia que ela ia tancar, velho. Pô, o Chua entregou aqui, cara. Não sei se foi roll, ele deu um pouco de sorte e tal, mas entregou, né? That's a really tough trade for Paul, and this is going to be a really uphill battle because of it. He does now get that Intimidate out, but it's a little bit late. You know, perhaps with that Intimidate, Tapu Fini survives, able to consume that. Nossa, não seria melhor ter feito essa play? Tipo, jogava Landorus no lugar do Kangaskhan. Ah, ele tancava, que o Ironhead ia atirar bem menos. Pô. É, jogou bad aqui, pô. Jogou bad. Porque a Tapu Fini ia dar um super Mudwater ali, né? E tinha que pegar também, mas ia machucar. Neither of which is going to enjoy taking that Intimidate. So much so that Kangaskhan's retreating for Kartana. So Kartana actually nessa época acho que tinha Hyper Train e acho que tinha Ability Patch, sim. Senão a gente ia até falar assim, que ele não cheatou o Pokémon dele e tal, mas acho que tinha sim. Não lembro. Não lembro porque eu não buildei Pokémon nessa época. Eu só fazia alguns Pokémon assim, batalhei pouco e tal. Eu jogava mais no Showdown. Justin's side as well. He's doing a great job of controlling the game once again. Look, it's going to switch every turn of this match from Justin's side. And Tapu Fini is back out on the field for Justin. Landorus locked into that rock slide, continuing to fire them off on Tapu Fini and the Metagross. Of course, there's always that option of just flinching Metagross even as you deal pitiful damage back. Critical hit coming out from that Sacred Sword, but no flinch. A Ability Patch é só o Sudden Shield, pode crer. Então é isso, ó. É a prova de que ele não é um cheater. Yeah, I mean, I guess that's one out. You know, you try to leave the Landorus out there, just hope you get the flinches, but that's what happens when you don't, right? Clean one-hit knockup by the Mas tinha como ter uns Zapdos de Hidden? Acho que não. Acho que nem tinha como, pô. Justin still has all four of his Pokemon. Justin Burns only 2 more knockouts away from being a finalist at the International Championships. Incineroar, like you mentioned, getting that Intimidate off onto both the Kangaskhan and se ele predicou essa entrada aí, talvez ele tenha alguma chance, vamos ver. Porque o Metagross tá intimidado. Ok. Ah, mas deu 0 de dano. E ainda vai tomar flint aqui, ó. Que o cara já deu um monte de crítico nele, ó. Faltava o flint. Caramba, deu até um pouco de dó no Paul, cara. Ele tomou muito crítico, ainda tomou flint, velho. Mas tava escrito esse flint. Mas eu não gostei dele ter trazido. Tipo, parecia bom o Mega Kangaskhan, mas... faltou ele fazer aquela play de Intimidate, né? Ele trollou ali. Ó, ele tava fazendo todas as leituras certinhas, mas aí... complicado, né? Pera, mas calma. Ah, não, mas ele... ele mata o Incineroar? Acho que não, né? Ah, se ele não tivesse tomado o flint, ele mataria. Nossa, cara, tá difícil, velho. Pô, fiquei triste por ele, cara. Ele tomou 60 críticos e flint, cara. Porque eu acho que o Incineroar não ia ativar Barry e morria pra Sacred Sword agora. Então ele podia vencer, sim, pô. Ele podia ganhar de Kartana, fazer um Epic Sweep. Porque esse Metagross tem que sair agora de campo. Ah, se bem que os Zapdos tem Hitwave, né? Não, os Zapdos tem Hitwave, então whatever. O Metagross saiu pra tirar a Intimidate. Yeah, Kartana needs a lot of help to take out the Zapdos, and I don't know that it's going to get it. Incineroar's fake out, making sure that Kartana is unable to move this turn. Zapdos with the heat wave. Realmente, se ele não toma os flints e esses críticos, daria pra ele vencer ainda assim.
Porque ele poderia dar o Sucker Punch nos Zapdos, né? Mas ele tava tão intimidado que não ia fazer nada. Ele teria que dar crítica, né? Beleza. Aí quem foi o outro que foi pra final? Deixa eu ver aqui. Ah, foi Alberto Lara? Pô, jogão então. Não, então ainda vai ter a semifinal, né? Que foi Just Buns contra a Poshua. Vai ter a semifinal ainda. É. Ok. Como é que eu vejo aqui o dia final? Deixa eu ver se tem aqui. Não. Dia 3. Ou eu escrevo final. Finals. Ah, mas é as criancinhas, né? Sinto muito pras criancinhas aí, não quero ver as criancinhas. Ó, Charizard. Os parceiros e os counters. Ó, o Tyrant tá aqui, ó. E o Tapu Koko e o Tapu Fini. Aqui é senior ainda, né? Over on the other side, O cara de a very strong player, and one of my most fond Smaggle. memories of last year was definitely the interview that Alfredo Chan Gonzalez gave. Tá, já peguei spoiler aqui. The international championship, and he his performance here this weekend over the Just course Burns. of both days and Não now foi o today on Alberto Lara, Sunday. né? He has also managed to qualify Nossa, for então a the gente gold não again, assistia thanks to his strong a showing here. He is one semifinal? team that we have seen a few times over the course of the weekend. Que bizarro, Tapu cara. Fini, Metagross, Zapdos, Therian, Landorus Therian form, Amoonguss, and that Incineroar. We've already seen him piloting this team at an incredibly high level, able to make some really difficult, hard reads and keep momentum Eu tô in his maluco. favor. But if he's going to be the champion here in North America, in Columbus, Ohio, he has to get through Jeremy Rodriguez. Ou aquilo era semifinal? Não, aquilo era semifinal, né? Tava errado lá no mapa, então. Enfim. Yeah, I think I'd be really surprised to see either player bring a Mungus in Não, this não pulei matchup. não, I pô. think Dava pra ver Tailwind is going to be certinho ali. essential. Both players have a way of setting up Tailwind. Zapdos Tapu Fini combination from Justin and the Drifloon Tapu Lele combination from Jeremy. I think Rotom Heat's also going to be a really essential Pokemon in this sei. matchup for Jeremy specifically because of how much damage. Era meio he can do. maluco We na saw época. yesterday that it was the Z-move variant Justin which can potentially Seraps. one-shot something like that Tapu Fini. So we're going to get right into this, and I wouldn't be surprised to see O cara something tem um like Rotom Heading Hit into ali, ó. actually going to send matches of both of these players' tournament careers. Tapu Fini, Muito, muito Zapdos, legal como ele will joga be Pokébola the assim, leads só faz coming out assim, from ó. Justin and Metagross and Rotom coming out from Como se ele Jeremy, fosse o actually. So Justin Giovanni. being the person to threaten Tailwind, while Jeremy just going for some offensive pressure with that Metagross and that Rotom. Yeah, I like the decision on Jeremy's end actually not to lead Drifloon Tapu Lele if he's predicting. Ou seja, não tem meu Charizard. Because most of the times the Tapu Fini will be Tinha slow, 300 second times de turn will be Charizard good. e não tem meu Zapdos is a Charizard. pretty optimal matchup against Drifloon. One of the problems with Drifloon is even with the Unburden and the Psychic Seed, Thunderbolt still does a lot of damage to him. I think Zapdos Tapu Fini normally wins that matchup. So Jeremy kind of switching it up a little bit, bring the Metagross and Rotom Heat. And one thing we have to really wonder is whether this Rotom Heat is faster or not than the Tapu Fini. Because if it is, then we could potentially just see it launch a Z-move into it. I expect Justin to play relatively conservatively here, maybe go for a Protect and Tailwind play right away. Well, Jeremy not Tá esse cenário mais bonito. Quer dizer, esse cenário tá no terreno de fada, né? Terreno místico. Agora vai ser o terreno psíquico. That Psychic Surge, setting the Psychic Terrain, boosting the power of that Metagross, and activating any Misty or the Psychic Seed on Drifblim.
Cenário é aquela torcida de papel, né? Mas já tinha mais torcida nessa época. It can deal a lot of damage with a Zen headbutt in this psychic terrain to that Zapdos. Not enough to pick up the KO. Zapdos hanging on just barely there. 10 hit points. Enough to get off the roost and heal itself back up. Now Metagross and Zapdos on Justin's side, but Zapdos able to heal, but not able to deal any damage whatsoever that last turn. Yeah, no damage and o terreno hoje em dia é um pouco mais difícil de ver. Essa época ficava descarado. Mas eu lembro que eu confundia um pouco o psíquico pro místico. Eu confundia um pouco. Só o elétrico que não, né? Que não tinha como. Yeah, Metagross too scary for Tapu Lele out on the field. Has to switch out for Rotom Heat. The brave little toaster oven is way better suited to attack. Incrível que tinha muito terreno, mas tinha muito Pokémon que não tocava o solo, né? Getting an intimidate off onto the Mega Metagross on Jeremy's side without that clear body ability, no longer able to avoid the attack. Então o Roto aqui, por exemplo, toma esse fake out. Strongest Metagross on the field. And will be immediately firing back with a stomping tantrum, dealing just under 50% damage to Jeremy. Jeremy firing back with a stomping tantrum of his own, deals good damage to the Incineroar, catches the Incineroar on the switch and deals some damage, but intimidated and alongside Rotom Heat right now. Yeah, that's a nice play though to get that much. E jogadaça dele, né? Porque ele predicou os rápidos saindo. So nice call there. Rotom also now does threaten both of these Pokemon. Incineroar can't fake out the Metagross, of course, because of that psychic terrain. And one thing I also want to know is how these Metagross' speeds match up with each other. Of course, able to fake out Rotom though because it's not grounded. Yeah, can't fake out the Metagross, but can fake out the Rotom Heat. Another stomping tantrum is enough to pick up the KO. Metagross hanging on with another 1 hit point survival there. Fires back another stomping tantrum against Justin, dealing a little bit of damage as well. You can see the difference in Intimidate, making itself. Podia ser usado em Sword and Shield, sim, Eduardo. E foram usados, foram bastante usados. Principalmente o Tapu Fini. Mas aqui no... Talvez tu tenha assistido mais o final ali de Sword and Shield, né? No final eles não eram muito bons, não. Mas quando eles lançaram, eles eram legais, sim. Eram bem usáveis. Especially if there's no Zen headbutt on that Metagross. Incineroar won't be able to do much damage. Tapu Fini will have to try to avoid getting an electric type attack. And we actually do see Amoonguss. So Amoonguss does come out in this matchup. Yeah, so Jeremy did actually opt to bring in the Amoonguss. Like catches and oh no, the Ice Punch catches the Rotom Heat. Deals a little bit of damage. We are going to see that Electrium Z, the Gigavolt Havoc coming out from the Rotom Heat. It's going to be a big attack regardless of whom it targets here. So Amoonguss coming out, not something I quite expected in this matchup, but he's still pretty good for Rage Powder support. It does have to não, pois é, no final não era muito bom não. And setting up the Misty terrain, but let's see who this goes into. Goes to the Incineroar, and I think this should be just a knockout right now. That's a lot of damage and an easy KO onto Incineroar. Of the Pokemon that we've seen from Jeremy, Incineroar super threatening to that team, so a huge knockout for Jeremy to pick up on that Incineroar. Qual a ability do... Deixa eu ver aqui. Do Metagross quando vira Mega, não lembro. Metagross... Ah, Tough Claws, né? Pode crer. Yeah, Rotom Heat also Era threatening a lot forte, of velho. offensive damage against both Metagross and the Tapu Fini. Of course, without that Z Crystal anymore, won't be able to Metagross quando voltar pro... Thunderbolt still deals a lot of damage, and so does Overheat. Yeah, O Scarlet vai ser bravo. will knock out the Metagross from the range limits should it connect. Can't Will-O-Wisp if it has Na it, but this DLC, one né? probably wants to go for a knockout anyway. No protects, no switch shots, just straight offense right now. No Rage Powders either, just straight Iron Head onto Amoonguss. An Overheat coming out from the Rotom Heat connects with Metagross, picks up the KO there as well. So Igual tão Jeremy fazendo a picking limpa. up 2 quick KOs over the last couple of turns. Deals a lot of damage, and another Muddy Water coming out from Tapu Fini. Connects with both the Amoonguss and the Rotom. It's not enough to pick up the KO. Does get an accuracy drop though.
Amoonguss with a clear smog will be targeting that top Buffini for some damage and making sure that if Justin ever decided to use Calm Mind, not going to happen here. But Zapdos and Tapu Fini gonna have to make something. Ele tem Hit Wave agora, né? Dá pra levar os dois. Nossa, e é ruim o... ele trocar, né? Ele entrar na frente desse Hit Wave como idiota. É, o Jeremy ficou numa situação complicada agora. Mas ele tem que acertar os golpes, né? Ele deu muito de crítico, bora ver se ele é bom de acertar golpe. Era Tough Claws quando ele virava Mega. Justin missed the opportunity to get the Tailwind for free on that first turn. Instead, getting it now, what, 6 or 7 turns deep, but no Rage Powder either. So just going to be the Hydro Vortex coming out from Tapu Fini. Not going for another Muddy Water. Será que ele praticou uma troca? From the Rotom Heat pretty well. Hydro Vortex. Ó. Mas não é Hit Wave, acho que ele só praticou uma troca mesmo. Meu! Pior que não. Ah, gente, foi GG isso aí. O que o Zapdos fez? Entendi. Ele deu Tailwind, foi? Nem viu o que ele fez, pô. Yeah, Zapdos is going to want to wake up quickly if Justin wants any chance of winning this game, especially because that Tapu Fini doesn't have any means of recovery with the berries, so even Clear Smog is going to be doing some good damage. You can even bring out the Tapu Lele to potentially spore the Tapu Fini as we see. So Amoonguss here might go for a spore, might go for... I mean, I'd probably spore here, but... And an avoid. Yeah, an avoid on the Muddy Water is not what Justin needs to make something happen. Damage connects to Amoonguss, takes a little bit of damage, doesn't pick up a accuracy drop, so Spore will connect to 12 Spore, aqui acabou. Jeremy, really strong play here, still has all. Ele não vai dar surrendo pra ver se ele pega a informação, né? Que nessa época não era lista. Just about 4-0. Yeah, really up Tailwind, but he figured Deixa eu ver that he could just aqui. brew off the Trocou Zapdos, even with terrain up, Amoonguss. and because it wasn't really worried of getting, you know, one-shotted by something like a Metagross, which often actually doesn't even carry Zen Headbutt nowadays. Alright, Tapu Fini did not. That psychic that top to Morreu take out Zapdos. Yeah, really command. He made some really... I thought that's a really well-managed game, and Justin's gonna have to go back to the drawing. Absolutely, Tapu Fini still E aqui morreu também. protecting itself. Pra próxima. Jeremy does actually have Tantrum. Metagrosses will get damage, and E o cara realmente é fã de Rotom, né? Ele tem o ursinho ali. Mas jogou bem. O Rotom dele matou todo mundo. Como é bom poder correr pro futuro. Sem esperar o presente. As a reminder, last time these 4 Pokemon stared each other down, Jeremy won 4-0. Justin needs to make some changes in how he plays this matchup. Something's gonna have to give here, or else he will be going home as only the runner-up. Needs to win this match in order to force a Game 3 and keep his tournament hopes alive. Yeah, and, you know, like you mentioned, exact same leads from last time. Once again, the Tapu Fini potentially in threat of just a Z-move from Rotom, so... I think Justin's going to have to make some big calls here. Last time he didn't set up the Tailwind immediately, so maybe this time around he can adapt and go for that, because we saw that the Metagross isn't able to knock out the Zapdos even with the Psychic Terrain boost instead Headbutt. It is going to switch out again, doesn't want to get knocked out by that Z-move, and goes into Metagross. Yep, switch into Metagross. E o Jeremy fez uma cara de que gostou dessa troca. Pokemon out while Jeremy going to go ahead and Mega Evolve his own Metagross. Predicou, será? This time to create the Psychic Terrain, so not as threatening with the Zen Headbutt, but actually the... Pô, mas aí o cara tem muito... Ah não, mas não era difícil ele fazer essa play. Não era difícil ele fazer essa play. Ele já tá com os Zapdos em campo. Porque isso aí é uma mid-ground play. Ele bateria na Tapu Fini. Ah, essa foi a play. Ter batido com o Rotom foi a play. Ficar na frente da Tapu Fini assim. Se bem que ele batia primeiro, né? Não era um risco. E achei que não ia... Não sei se ele cairia pra Muddy Water. Picks up that KO cleanly, and Jeremy playing one step ahead
Justin gets the tailwind up this time, but loses a huge offensive threat in his Metagross. Yeah, Jeremy kind of calling Justin out there for not protecting with Tapu Fini. That's often something you could do. You know, I was surprised both games where Tapu Fini didn't just protect and tailwind. Instead, gets the knockout onto Metagross. That is just such a big deal. Perdeu os imove já, né? Será que ele não precisaria agora? Really nice call there, but now Justin at least does have a fully healthy Tapu Fini and Zapdos and multiple turns of Tailwind. These next couple of turns, Jeremy's probably going to go on the defensive, maybe protect, switch out, especially if he has that Amoonguss, good Pokemon to bring in to kind of redirect attacks away. So I think, yeah, Jeremy, these next few turns really should just focus on stalling out this Tailwind and then going from there, because once Tailwind's over, he's going to have Metagross, Justin no longer has Metagross, and the combination of something like Metagross and Tapu Lele, if Jeremy brought the same Pokemon, would be really good. So probably double protect here. Yeah, on the flip side, incredibly important for Justin to get as much damage down as possible. Just to protect coming out from Metagross. Não foi double protect. Heat Wave connects a little bit of damage to the Rotom. E ele não deu Calm Mind. Acho que ele predicou um Calm Mind aqui, mas não rolou. Né? Será que ele tanca? Acho que tanca, pô. Ele pode tancar sim. Ó. Cai não. E ela também não morre. Né? That's another nice play from Jeremy there. Doesn't end up protecting the Rotom, which is in threat of getting knocked out by a Hydro Vortex, but instead Rotom actually doesn't faint. É uma Tapu Fini Max Speed, agora que eu reparei. Max Speed e Max Special Attack. Ah não, ele tá com teu Wind, né? Mas ela não tem HP. Pode ser que ela seja Max Speed mesmo. Ou pelo menos tenha um pouco de Speed. Quer dizer, um pouco mais, né? Pra passar o Rotom ali. No protects, no switches, just damage coming out. Heat Wave deals a little bit to the Metagross, deals a little bit to the Rotom. Mas o Jeremy, na minha opinião, ele tá fazendo a play correta aqui, que é tipo, tu ganhou o primeiro round, bate e teu adversário que se vira. Porque ele pode pescar uma play aqui, né? Não protegendo. O adversário vai pensar que ele vai proteger, aí ele vai dar um Calm Mind. E ele não protege e mata. Ele gosta de um 7.5 de HP. É, deve ser alguma spread defensiva que ele calculou. Porque um cálculo que tu faz pra um Pokémon, se dá certo pra ele, dá pra qualquer outro Pokémon. Porque os números são os mesmos, né? Só muda a aparência do Pokémon de um pra outro. Mas o cálculo é o mesmo. Did bring the Amoonguss, that last one is that Tapu Lele. By giving up Metagross like that, his answers against this Incineroar are actually not very great. So even though I feel like Jeremy's played pretty well right now, if Tapu Lele is the last Pokemon in the back, this still could be a really scary game for him. Yeah, last Pokemon going to matter pretty heavily for Jeremy. Incineroar, we saw last game, had a strong matchup against most of the Pokemon that Jeremy brought, but got sniped pretty early on by Jeremy. So Incineroar now at full health, threatening fake outs, threatening flare blitzes, threatening knockoffs, while Zapdos still able to threaten heat waves and reset Tailwind if it needs to. Yeah, and the other thing is that the Zapdos is a pretty bulky one. It does have heat wave. And oh, an ally switch comes out. Rotom Heat going ally switch aí. Começou. Zapdos is heat wave. Ally switch no Heat Wave. É, mas tem o Flare Blitz, né? É, tem o Flare Blitz. Meu Deus, ele adivinhou, será? Não. Spore aonde? Zapdos. É porque ainda tem um Terra Water. Yeah, Tailwind ends, but Amoonguss doesn't do any damage. Now, if Landers comes out right now, that would probably be the perfect Pokemon for Jeremy to have. But it is the Tapu Lele! And that makes this a little bit trickier. Ah, pode crer. Tapu Lele, its damage output obviously quite good against Zapdos. Against Incineroar, a little bit scarier. So this will be a close finish to the game depending on how this Incineroar is trained and what item it has. But yeah, I think like Jeremy's played this game really, really well, but by kind of playing so aggressively under those couple of turns of Tailwind, now he's stuck with really one main means of offense, but Amoonguss at least a pretty good support Pokemon. That being said, it will go down to just a Flare Blitz, and Incineroar should still be faster than the Amoonguss. There are a lot of mind games right now, though, with the potential ally switch. Or no more ally switch. No more That's ally out of the way. switch. Amoonguss will protect this turn. Unless Tapu Lele has it as well. Zapdos does not get a chance to attack this turn because of the Spore. Moonblast will connect with Incineroar. Oh, a lot of damage. Ooh! 5 hit points. Incineroar just barely
Ficou com 5 de vida. Olha o Incineroar Carry foi. Nunca mostrou, Gabriel, porque todos os jogos antigos tinham modo spec. Não, mentira. Depois da 6ª geração e na 7ª. Porque falar 6ª e 7ª parece que são 2 jogos, né? Mas da 6ª geração até o Ultra Sun e Moon foram 4 jogos, né? XY, Auras, Sun e Moon e Ultra Sun, Ultra Moon, né? São 4 jogos. Totaliza aí uns 5 anos, né? Tinha modo spec. E Sword and Shield também tinha modo spec. E aí eles tiraram no Scarlet, né? Tem, mas é só se tu jogar em japonês. Por isso que a gente viu que o primeiro play tá escolhendo, porque o evento tem que capturar a tela de alguém, entendeu? Não tem o modo spec. Mas se tu assistiu o torneio japonês, tinha modo spec lá. Ele vai dar hit wave de novo, ele não é louco. Nossa, ganhou. Jeremy foi campeão. Com o Rotom Hit, ó. Cara, uma coisa que eu sempre falo pra vocês, gente. A maioria dos campeões, eles vão trazer uma coisa diferente. Eles vão fazer um time que responde os times populares. Então, se vocês pegarem a porcentagem de times diferentes que ganham torneios com times super populares, fazer times diferentes pra responder dá muito mais certo. Só que é coisa boa, né? Vou fazer um time diferente aqui, vou usar, sei lá. Vou usar o... Deixa eu ver um Pokémon aqui que o cara queira usar nessa geração. Seja bem problemático agora. Tipo, vou ser diferentão, vou usar um Quagsire, sei lá, um Berserk. Não vai ganhar, entendeu? Mas tipo, um próprio Rotom no Regulation D pode ser uma condição de vitória. Um diferencial, entendeu? Um King Game tipo um Terra diferente, Terra Fairy, por exemplo. Essas paradas, sabe? Hisui Breviary. Esse aí é difícil mesmo de usar. Mas ele é fortinho, pô. Ele não é fraco de fato, assim, mas não é tão fácil de usar também. Mas se vocês pegarem a maioria dos torneios, o cara que trouxe uma coisa diferente é o que ganha. Mas olha o diferente dele, deixa eu mostrar aqui, pra galera entender, né? Ó, o que a gente percebeu, pelo menos desse período aqui? Que Charizard, Mega Charizard Y, né? Tava super popular. E, em troca, Tyranitar tava super popular pra counterar isso. E os tapos com os ápidos, né? Incineroar, Landorus fazendo aquela dupla. E o Mega Salamence tava muito popular. Ou seja, o cara não saiu do meta. Ó, ele tem aqui, por exemplo, uma Fini e o Landorus com Metagross. Mas ele não tem Incineroar, por exemplo. Então, para as pessoas que falam que Incineroar é broken, esse Pokémon não é broken, gente. Não é porque tá todo mundo, sei lá, 90% dos jogadores estão usando ele, ele é broken. Não, é porque ele é um Pokémon fácil de jogar. Ele é bom no competitivo. Então, você tem duas escolhas. Vai pelo fácil ou tenta fazer algo diferente para responder todas essas coisas. Que foi o Rotom. Realmente o Rotom foi super imponente aqui. Porque o Rotom meio que ignora o Landorus. O Landorus teria que bater com Rock Slide, só que não é Stab. Ainda é Spread Damage sem Stab, né? E ele pode tomar Intimidate. E com a defesa alta
do Rotom, esse bicho não vai dar dano com Rock Slide. E ele cai pra um overhit. Se ele não for Assault Vest, ele cai pra um overhit. Sacou? Ele tem aqui Drifblim, que a gente não viu usando, mas isso aqui respondia a outros setters de Tailwind também, né? Então, ó, ele tem pokémons do meta dessa época, só que ele fez de uma forma, um time de uma forma diferente, né? Ele trouxe Drifblim e o Rotom Hit. A Drifblim até que um ou outro usava ali, mas não era tão comum, né? E é isso. E pra vocês verem como o Among Us é tão poderoso, né, cara? Tipo, em um meta que tinha muita Tapu Fini e muito terreno elétrico, Among Us ainda era muito bom, porque tinha muito Pokémon que não tocava o solo. Então tomava Spore do mesmo jeito. Que é o Landorus, Cresselia, Pokémons com Levitate, né? Zapdos, Salamence, que não toca o solo também. É isso. Os dois times, na minha opinião, eles estão mais originais. Porque se tu olhar só o time dele, a gente viu muito Metagross, então é igual a todos os outros times. Não, não tem nada a ver. Tem que ver o time como um todo, né? É diferente o formato do time. Mas é isso. A gente viu 90% de jogadores usando coisas muito parecidas, quase iguais, ou iguais. E no final das contas, como quase todos os torneios que a gente assiste aqui, o cara que faz um time pra responder o que tá acontecendo é o que leva. Não. Podia usar uma Mega e um Z-Move com outro Pokémon. É uma mecânica por Pokémon. Porque a mecânica é no item, né? É um item equipado. Então não tem como tu equipar dois itens em um Pokémon. Agora, se tiver Dynamax com Mega e Z-Move, vai dar pra fazer isso. Por isso que eu acho que Dynamax não vai se misturar nunca com outras mecânicas. Que aí tu vai poder fazer o Mega Gengar Dynamax, né? Quer dizer, eles podem limitar isso, mas não dá pra fazer o Mega Gengar Gigantamax, né? Isso não. Ou talvez até dê, não sei. Não, talvez não faça sentido, né? Mas, por exemplo, a Dynamax não é um item. É o treinador que tem um bracelete que ativa, né? Mas Remove e Mega Evolução tinha que equipar o item. Tirando o Rayquaza, né? Rayquaza dava pra fazer isso? Acho que não, né? Nossa, dava, né? Tá aí, pior que dá. O Rayquaza pode fazer isso. Pode ser Mega e dar Z-Move, né? Quando começa o Mundial, semana que vem. Dia 11. Dia 11, né? Sexta-feira que vem. Beleza, vou dar uma descansada, gente. Aí mais tarde eu volto jogando ranqueada aí. Beleza? Falou. Tchau.